Você já passou por isso? Conhece alguém que esteja passando? Se você já sofreu alguma violência na internet, não sabe o que fazer nem como denunciar, nós podemos ajudar. A SaferNet oferece um canal gratuito de orientação e apoio, além de explicar o passo a passo de como denunciar crimes na internet. Você será atendido por um profissional, com respeito, anonimato e estrito sigilo sobre tudo o que for dito. Juntos, vamos fazer da internet um ambiente mais seguro, onde todos possam exercer sua liberdade com responsabilidade e respeito. Entre em contato com a gente, estamos prontos para te ajudar. Helpline SaferNet. Navegar com liberdade é navegar com segurança. One day, humankind created a wonderful tool, the computer. Innovation followed its course, and the internet was born. One of the greatest inventions, the power at your fingertips to learn, play, connect, interact, create, and share. A universal access, connecting the world. Unfortunately, there is a flip side to everything. Cybercrime, illegal content, including the worst of the worst area, online child sexual abuse. Child victims need protection. Offenders need to be brought to justice. And you, the digital citizens, need to know you are not powerless. This is why the In Hope network was born. Through a hotline, you can anonymously report any images and videos you suspect are illegal. Each report is thoroughly assessed by qualified analysts and legal experts. If it is confirmed as illegal, it will be notified to law enforcement and internet service providers. The content will be removed from public access, and those responsible shall be prosecuted. In-Hope member hotlines cooperate daily with international counterparts to decrease the availability of such material. In-Hope helps make the internet a better and safer place, worthy of the finest inventions of humankind. Your report matters. Help us make a difference. Report it. Don't ignore it. O contexto social que a gente está vivendo hoje, por conta da pandemia, fez com que a internet se tornasse extremamente necessária no nosso dia a dia. O Cidadão Digital, ele é um programa jovem feito por jovens para jovens que visa democratizar a educação para a cidadania digital. Agora, em 2021, o programa volta para uma nova edição com toda a bagagem, todo o acúmulo da criação de 2020. Onde a gente trabalhou junto, criou jogos, roteiros, atividades interativas. Em 2021, a gente vai se reinventando para propor novas metodologias de educação. Então, quando eu vi a proposta do Cidadão Digital de trabalhar com adolescente para construir um ambiente virtual mais seguro e sustentável também, eu falei, isso faz sentido. A gente passou 2 meses no processo de formação e para mim foi uma experiência muito transformadora. Tanto pelo conteúdo que nos foi apresentado, muito bem estruturado, contextualizado, pelas ferramentas que a gente teve contato, né? Tinha muita coisa que eu não conhecia. A potência deste grupo está na diversidade. E é justamente a partir da conexão entre diferentes culturas, histórias, habilidades e interesses que nós conseguimos transformar a educação pela cidadania digital. No ano passado, atuamos com mais de 230 parceiros e atingimos mais de 97 mil estudantes. A meta em 2021 é chegar a 50 mil alunos e 8 mil educadores espalhados por todo o Brasil. A gente tem que cada vez mais entender como funcionam as redes sociais e como podemos nos proteger dentro dela. Existem várias realidades ao acesso à internet. No meu estado não é tão diferente. Neste ano, vimos que algumas escolas já estão retomando atividades presenciais e queremos apoiá-las a continuar usando as tecnologias, metodologias ativas e a educação entre pares como estratégias.
Às vezes, as pessoas publicam imagens sexuais de crianças que nunca deveriam ser compartilhadas. Sempre que este conteúdo é compartilhado, mesmo para expressar indignação, horror ou choque, a criança é prejudicada ainda mais. É ilegal compartilhar essas imagens. Interagir, comentar ou compartilhar de novo causa mais danos à criança. Mas você pode ajudar. Se você encontrar este conteúdo em qualquer aplicativo do Facebook, incluindo Instagram, WhatsApp e Messenger, denuncie. Ajude uma criança. Denuncie. Não compartilhe.
No Google, acreditamos que criar tecnologia para todos significa proteger todos que a usam também. Conforme nossos usuários evoluem, buscamos também avançar e desenvolver novas tecnologias para manter suas informações pessoais protegidas. Em 2004, introduzimos proteções automáticas contra spam e phishing, capazes de evitar que mais de 99,9% de e-mails suspeitos ou perigosos chegassem até você. Também priorizamos sua segurança na web quando um time de engenheiros desenvolveu um modo de navegação segura, que alerta você ao visitar sites perigosos. Em 2007, começamos a trabalhar em uma tecnologia que, mais pra frente, permitiria o controle das informações salvas na sua conta do Google. Você pode fazer uma cópia, backup ou ainda baixar e mover para outros lugares. Você é quem decide. Em 2008, lançamos o Chrome com medidas de segurança integradas, como atualizações automáticas de segurança e o modo navegação anônima, que permite que você navegue na internet sem que sua atividade fique salva. Para dar mais transparência e controle sobre os anúncios que são exibidos para você, fomos a primeira empresa a criar uma ferramenta que permite desativar anúncios personalizados. Em 2014, lançamos a verificação de segurança, que ajuda você a revisar de forma rápida e controlar as suas configurações de proteção. Um ano depois, criamos a conta do Google, onde você pode encontrar e gerenciar todas as suas configurações de sua privacidade e segurança em um só lugar. E também tem a Check-up de privacidade, que é um guia passo a passo para ajudá-lo a escolher as configurações certas para você. Em 2017, aprimoramos ainda mais nosso sistema de segurança, por meio de um programa de proteção avançada para as contas de jornalistas, políticos e outros usuários mais vulneráveis a ataques direcionados. Em 2019, introduzimos a exclusão automática de dados, que permite definir uma data de validade para suas informações salvas. Agora, tornamos a exclusão automática a opção padrão dos ajustes de configuração. Estas são apenas algumas das maneiras de mantermos suas informações pessoais seguras e protegidas. E continuaremos inovando, porque proteger nossos usuários sempre foi e será fundamental em tudo o que fazemos. Somos a equipe NetTeam do Educação e estamos participando, direto de Queimadas, Paraíba, a Escola José Tavares representando, levando conhecimento e os jovens conscientizando. Em tempos de acessibilidade, onde a web é relevante, falar sobre reputação e privacidade é super importante. E sobre esse tema tão sério, vamos te alertar, estudante. Por onde você passa na web, deixa pequenos rastros, pequenos, porém importantes, que podem te levar a ter dados vazados. Por isso, esteja alerta e tenha bastante cuidado. Nada de 1, 2, 3, 4, faça uma senha segura, com letras, símbolos e números e guarde na memória sua. O importante é ser difícil para evitar falcatruas. Confiar a senha ao amigo não é uma boa opção. Usar a mesma senha para tudo, mas uma vez digo não. Um gerenciador de senhas pode ser a solução. Tenha sempre muito cuidado com aquilo que vai postar. Fotos íntimas e endereço não devemos compartilhar. Os lugares que frequentamos não devemos informar. O site pediu muitas informações, devemos logo desconfiar. No uso de redes e computadores públicos, os cuidados redobrar. Os links suspeitos que recebemos, pensar 2 vezes antes de clicar. Dê uma olhada em suas redes, analise as postagens que apresenta.
Isso ainda faz sentido? Será que me representa? Se a palavra for não, faça uma faxina atenta. Se nas suas redes sociais alguém te provocar, fique esperto, pois esse perfil você pode bloquear, controlar os comentários e a conta silenciar. Intimidações ou provocações, evitem responder. E o seguidor indesejado você pode remover. Denunciar qualquer abuso é o certo a se fazer. Nos sites e aplicativos, analisem toda a permissão, até as letras pequeninas, ler com bastante atenção. E assim você garante a segurança da informação. Então, o que foi dito, que você coloque em prática. A segurança na web deve ser elevada, privacidade nunca é demais e deve ser preservada. Então, caros amigos, comecem a se cuidar. Esse assunto é importante, não é coisa para brincar. É um tema muito sério, não podemos ignorar. E foi com esse cordel que nós ganhamos o primeiro lugar no Educação. O Educação é uma iniciativa do Cidadão Digital para que adolescentes criem uma ação que engaje sua escola ou comunidade na pauta da cidadania digital. Cada equipe teve um mentor ou mentora jovem para orientação, além de um educador tutor. E no ano de 2021, ao longo de 3 semanas, 15 estados do Brasil estiveram representados por 37 equipes que foram selecionadas, das quais 25 foram finalistas. Nessa jornada, mais de 100 adolescentes concluíram o desafio do Educação, e o resultado disso foi incrível. Mais de 9.000 pessoas impactadas pelas ações criadas por esses estudantes, além de diversos tipos de conteúdo sobre temas como privacidade e criptografia online, respeito e empatia nas redes, autocuidado e saúde emocional e combate à desinformação na internet. Teve até a vitrine de ações, que foi um encontrão virtual com todo mundo do Educação. As equipes puderam compartilhar o que realizaram no desafio e ainda conversar com outros adolescentes e educadores do país todo, que também realizaram ações em suas escolas e comunidades. As 6 equipes vencedoras receberam prêmios e todas as 25 equipes finalistas ganharam bolsas de estudos para o curso de formação em tecnologia oferecidos pela estação REC da Meta. Esse é o Educação, a vitrine que apresenta os talentos que não estão perdidos, estão muito encontrados no Brasil. Eu sou Mamelu, sou de Casa Forte, sou de Pernambuco. E acredito que todos vocês têm essa energia, né, de contribuir para um mundo melhor. E esse projeto, né, transformou muito a minha escola. E a cada dia eu me esforço e eu tento trazer essa cidadania digital para a educação pública. Parabéns, embaixadores, vocês são demais. E apesar de vocês já terem sido apresentados à equipe vencedora do primeiro lugar, vamos conhecer mais sobre a experiência na vida deles. Por meio da Escola José Tavares, eu participei das palestras e depois disso eu recebi e-mails para participar do Educação. A gente pensou em utilizar a literatura de cordel porque, além de fazer parte da nossa cultura, foi uma forma que a gente viu de incentivar a escrita de quem estava participando do projeto e a leitura das pessoas que iriam receber as informações que iríamos passar. Então foi um trabalho, mas foi um trabalho bom, que a gente viu que ia ter resultado, independente de prêmio ou não. Nosso foco mesmo era conscientizar os alunos e os funcionários, que a gente fez a roda de conversa. A gente explicou bem detalhadamente tudo. Eles prestaram bastante atenção, eles gostaram muito até. A gente vê nos olhos deles que eles estavam aprendendo, que eles iam chegar em casa e iam mudar a senha, ia se proteger mais na internet. E quando o convite veio da equipe, né, para participar, logo no começo eu pensei, meu Deus, como é que a gente vai fazer isso nesse momento? E na verdade foi o que me impulsionou. Os alunos acabaram recebendo convites para levar esse projeto para outras escolas, então a gente vê que foi uma ação que começou agora, mas eu tenho certeza que ela não para por aqui. Sem contar também a organização, né, que todo o projeto teve, então eu tive que me reinventar, trabalhar em equipe, né, eu acho que isso é uma grande
Uma grande vantagem que esse projeto trouxe para mim. Muitas coisas que a gente apresentou eu não sabia, aprendi muitas coisas também. Admito que no início era aquela coisa, eu vou fazer porque eu quero conscientizar as pessoas. Não é assim, justamente porque eu pensei, por a gente estar numa escola pequena e essas coisas, a gente não ia chegar a ganhar os prêmios. Então, assim, o fato de eu não ter desistido por esse pensamento, a determinação, a força de vontade, então eu acho que é isso, ter força de vontade independente do que a gente acha, porque no futuro a gente pode ter um resultado bom.
Olá, bom dia a todas, bom dia a todos, bom dia a todos. Eu sou Rodrigo Nesme, diretor de educação da Internet Brasil, e com muita honra e satisfação eu queria dar aqui as boas-vindas e iniciar essa nossa atividade hoje da 14ª edição do Dia Mundial da Internet Segura no Brasil, saudando já a todos os nossos parceiros, co-realizadores que aqui estão e apresentarei em detalhes em seguida. Mas, em nome da Internet Brasil, agradecer novamente pela possibilidade de a gente ter essa celebração hoje, 8 de fevereiro de 2022, num formato ainda 100% remoto, pela segunda vez, diante do contexto da pandemia Covid, que ainda nos assola. Mas aqui hoje, né, estamos na 14ª edição no Brasil desse dia que é um dia global. É o Dia Mundial da Internet Segura, uma celebração que acontece nesse mesmo dia, hoje, em mais de 200 países do mundo, juntando os esforços dos mais variados setores da sociedade, empresas, sociedade civil, mas também governos, atores das mais diferentes áreas, para juntos pensarmos numa internet mais segura, mais positiva e com um espaço cada vez mais saudável para a gente desfrutar de forma consciente das tecnologias digitais. Então, a gente vai ter hoje uma jornada cheia de reflexões, cheia de contribuições. Temos especialistas de 4 continentes do mundo, uma agenda bastante rica, bastante plural. E, além dessa agenda de hoje, a gente tem também, durante o dia, mas também durante a semana e o mês de fevereiro, a gente brinca que é o mês da Internet Segura, vários eventos acontecendo, espalhados pelo Brasil. Ainda dá tempo de você, sua organização, se registrar para participar no que a gente chama dos eventos descentralizados. Hoje já temos aqui mais de 30 eventos registrados em 21 cidades do Brasil, fazendo desse momento uma grande mobilização nacional para iniciar a agenda, iniciar o ano, iniciar as atividades do ano, tendo o tema da segurança, da cidadania digital como pauta prioritária, especialmente na proteção de nossas crianças e adolescentes. Então, eu queria agora fazer direto agradecimento ao nosso co-realizador de mais essa edição, né, o Comitê Gestor da Internet no Brasil, o Núcleo de Informação e Comunicação do .br, que aqui está participando, e também temos aí a participação, né, dos apoiadores que fazem esse dia poder acontecer. Temos aqui ao lado da Cefernet, além do nick do CGI, temos a presença do Google, temos a presença da Meta, temos a presença do TikTok, do Twitter, e temos também o YouTube e a participação telefônica vivo e muitos outros apoiadores que vocês verão durante o dia, fazendo parte deste grande evento, assim como o Ministério Público Federal, que nos acompanha aqui. Então, dita essas primeiras palavras de introdução e boas-vindas, eu queria passar a palavra para o nosso professor Demi Guetio, presidente do NIC.br, conselheiro notório saber e uma das figuras mais importantes que deu origem a isso que a gente conhece hoje como a internet no Brasil. Professor Demi, mais uma vez, em nome da Cefernet, uma honra enorme poder ter o NIC e o CGI como co-realizadores de mais esta edição do Dia da Internet Segura. E passo a palavra, então, para o professor Demi dar suas boas-vindas nesse nosso primeiro momento do 14ª edição do Dia da Internet Segura no Brasil. Bom dia a todos, é uma alegria, uma honra estar de novo junto, vendo essas faces conhecidas há tanto tempo e que a gente, de alguma forma, perdeu o contato físico, porque estamos mais ou menos isolados, mas a internet nos permite um contato virtual bastante intenso também. Esse é um evento que já vem de longa data, acho que em 2009, por aí a gente começou a se envolver nisso aí do lado de cá, e a gente, de alguma forma, tem uma atividade extremamente, digamos, complementar com o que a Cefernet faz também, e, portanto, esse evento, de alguma forma, tem um círculo virtuoso que é unir o tipo de atividade da Cefernet mais o tipo de material que a gente gera e a atividade que a gente tem por aqui. Nós temos no NIC várias atividades em relação, por exemplo, à segurança da internet, seja ela para crianças, para adolescentes, para adultos, para senhores de idade, e também com viés, às vezes técnico, às vezes mais social e humano. Então, tem material de monte aí num sítio chamado internetsegura.br, pode ser consultado por quem quiser. E só para fazer um comentário em cima do que o Rodrigo já falou, por exemplo, eu estava vendo agora os dados do Kids Online, que é uma pesquisa que a gente faz já há N anos aí, que avalia como, por exemplo, crianças se ligam à internet. Então, qual é o detalhe interessante?
quase 90% das crianças acessaram a internet nos últimos 3 meses, mas 63% dos domicílios estão ligados. O que significa isso? Que tem uma boa parcela de crianças que acessa a internet e não acessa do domicílio, acessa de algum lugar. Sabe que lugar seria esse? Claro, a pesquisa levanta esse ponto. Então, isso é um ponto, por um lado, otimista, dizendo que as pessoas conseguem acessar a internet em qualquer lugar. Por outro lado, um alerta dizendo, bom, se a gente orienta os pais a verificarem o que a criança faz, como é que ela navega, o que ela acessa, o que pode causar dano ou não a ela, na hora que ela não navega de casa, fica mais difícil esse tipo de controle, é evidente que está de algum lugar. Então, esse é um alerta que tem que ser levado a sério. E do ponto de vista de segurança da internet, outra coisa que eu acho muito importante é que isso seja visto sempre como uma atividade cooperativa. Não existe a segurança executada por um órgão privado, ou do governo, ou do terceiro setor, ou da academia. Essa é uma atividade que tem que ser colaborativa e todos juntos têm que tentar melhorar esse ambiente que hoje é vital para nós, que envolve, ao mesmo tempo, a possibilidade de identificar com quem está falando, portanto, transparência e responsabilização, e, ao mesmo tempo, liberdade de poder fazer o que quer e navegar na rede sem problemas, e, ao mesmo tempo, digamos, medidas que correspondam à liberdade que você exerce, a uma responsabilidade que você tem por exercê-la. Então, acho que esse é o ponto a ser tratado. Nós teremos várias palestras aí, e eu não vou me estender, porque eu sou generalista na área, não entendo nada disso profundamente, mas eu recomendo que vocês visitem, então, o material que nós temos no Internet Segura, numa iniciativa colaborativa com outros órgãos, que é o Fique Esperto, é o fe.seg.br, fe.seg.br, também é uma iniciativa interessante que tem dicas importantes sobre a segurança, e que tenhamos todos um excelente encontro no Dia da Internet Segura e que esse dia se repita por muitos anos. Muito obrigado a todos. Excelente, professor Demi. Eu queria aproveitar agora e passar a palavra, então, para o meu colega Tiago Tavares, que eu acho que está entre nós também, para fazer uma saudação também inicial e contextualizar um pouco mais sobre o tema dessa 14ª edição. Tiago, por favor. Tiago Tavares, presidente e fundador da SafeNet Brasil. Por favor, Tiago. Olá, tudo bem, pessoal? Vocês conseguem me ouvir? Bom, eu quero apenas mandar o meu abraço, a minha saudação especial para vocês, dizer da minha alegria e da minha honra de poder cumprimentá-los nessa 14ª edição do CID, né? Desejar muito bom dia a quem está no Brasil e nas Américas, muito boa tarde a quem está aqui na Europa e também na África, e também muito boa noite, né, aos convidados que participam a partir do continente asiático. Então, aqui de onde estou, em Alto Exílio, na cidade de Berlim, cidade, né, que hoje é símbolo da diversidade, símbolo do respeito às diferenças e sinônimo de inovação e também de reconciliação. Eu tenho a honra de cumprimentar todos vocês e também destacar que dos nossos 30 painelistas convidados, 18 mulheres, 12 homens, nós temos 7 convidadas internacionais, dos Estados Unidos, do México, de Gana, na África, da Bélgica, Portugal, Hong Kong e Japão. E eu não tenho dúvida de que a riqueza das experiências e a diversidade de olhares e perspectivas certamente nos ajudará a avançar na compreensão dos desafios que nós temos no Brasil. Nós sabemos que esses desafios são enormes e isso está cada vez mais evidenciado pelos números das denúncias que a SafeNet tem recebido. Nós tivemos um aumento expressivo em 2021 das denúncias relacionadas a imagens de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, mesmo com o boom do primeiro ano da pandemia, em 2020, que já resultou num aumento de mais de 100% no número de casos. Em 2021, esse número ainda aumentou, mesmo quando comparado com uma base que já era considerada alta e fora da curva.
Um outro número que também aumentou significativamente foram as denúncias de LGBTfobia e transfobia. E, por fim, e para nossa grande preocupação, a curva de denúncias e de casos relacionados ao neonazismo continua sendo muito ascendente e persistente. 60% de aumento no número de denúncias em relação a 2020, quando já houve um aumento de mais de 1.100%. Ou seja, nós estamos diante de um contexto em que os maiores números da década foram alcançados em 2020 e em 2021. E essa tendência, ela tem se mostrado persistente, ela tem se mostrado preocupante, uma vez que o discurso de ódio, sobretudo promovido por grupos extremistas, por grupos que negam o valor da diversidade, que negam as diferenças, que não aceitam conviver com os diferentes. Esse discurso, ele tem saído das telas e tem ganhado as ruas, e tem se traduzido em ameaças reais, concretas, que tem colocado a vida e a integridade física das pessoas em risco e que tem se materializado em atos de violência em diversas cidades do país. Então, essa é uma reflexão que cabe a nós, enquanto sociedade, pensar que tipo de país nós construiremos se nós não formos capazes de reagir ao avanço sistemático do ódio e do discurso de ódio que passa a desumanizar grupos, passa a estigmatizar e a desumanizar grupos vulneráveis e passa também a dessensibilizar as pessoas e a sociedade em relação a noções básicas de cidadania e de convivência entre diferentes. Então, eu quero apenas encerrar com uma nota positiva, dizer que, apesar das circunstâncias e das dificuldades, a gente deve lembrar que, como dizia Nelson Mandela, né, de que ninguém nasce odiando ninguém, e que se as pessoas aprenderem em algum momento a nutrir o ódio, elas também podem aprender a nutrir e a valorizar o respeito, a diversidade e o amor ao próximo. E a cidade de Berlim, por tudo que aconteceu aqui, na história recente, é um sinônimo e uma prova de que é sim possível superar os maiores horrores e é possível sim se reconciliar com direitos e se reconciliar com valores e princípios civilizatórios que fazem com que a história avance na sua marcha natural, que é de progresso, de pluralismo, de diversidade e de inclusão de todas as pessoas. Pessoas negras, pessoas LGBT, pessoas com deficiência, mulheres, indígenas, quilombolas, todos que fazem, que compõem a matriz única e tão diversa da sociedade brasileira. Fico por aqui pedindo desculpa por ter me estendido demais, mas eu não gostaria de deixar de saudá-los e trazer esse meu abraço muito especial e também fazer, por último, uma referência a um grupo muito especial, a quem eu mando o meu abraço, de 30 jovens embaixadores da Internet, do programa Cidadão Digital, que são oriundos de 25 unidades da federação, das 5 regiões do país, e que estão nos acompanhando diretamente da sala de eventos do NIC-BR em São Paulo, após participarem de um encontro imersivo de 3 dias em que eles se conheceram e se conectaram presencialmente pela primeira vez desde o início da pandemia. Vocês, sem a menor dúvida, são a maior prova da resiliência e da capacidade de adaptação e inovação da juventude. Nós estamos muito orgulhosos de vocês. Obrigado, um excelente dia
de debate a todos. Estarei aqui durante todo o dia e devolvo a palavra ao Rodrigo para que ele possa continuar conduzindo essa sessão de abertura. Muito obrigado. Excelente, Tiago, obrigado. E definitivamente a gente sabe que o tema, né, que a gente vem tratando em torno da segurança, cidadania digital, são temas que infelizmente seguem urgentes, necessários para que a gente tenha uma sociedade minimamente justa e pacífica e nesses tempos cada vez mais desafiadores. Dando prosseguimento, eu queria convidar imediatamente a doutora Priscila Schreiner, procuradora da República no Ministério Público Federal em São Paulo, parceira histórica do próprio Cefernet, do dia também da Internet Segura, esse Ministério Público Federal que vem trabalhando tanto no combate, mas também na prevenção e educação. Doutora Priscila, por gentileza, com você a sua palavra e vamos preparar aqui, enquanto a doutora Priscila fala, uma ilustração com algumas apresentações que a doutora trouxe. Por favor, doutora Priscila, uma honra, em nome da Cefernet, agradecemos mais uma vez por essa parceria de mais de uma década e que nos honra muito a cada dia. Muito obrigada, Rodrigo. Bom dia a todos, a todas e a todos. É uma emoção muito grande estar aqui e dentro dessa emoção eu estou colocando que é uma honra, é um prazer, é uma alegria. Quando a gente trabalha nessa área, os nossos parceiros viram amigos, então é com muita satisfação que eu cumprimento aqui a todos, a todas e a todos. Bom, como o Rodrigo já disse, o Ministério Público Federal ele tem uma atuação não só no combate, mas na prevenção aos crimes cibernéticos. Eu costumo usar uma frase que, apesar de nós termos melhorado muito ao longo dos anos e muito com a ajuda de parceiros como a Cefernet, o combate à investigação, o combate aos crimes cibernéticos, para mim a melhor forma de combate ainda é a prevenção. E eu quero começar minha fala parabenizando a Cefernet, os outros parceiros que estão aqui por organizarem tão brilhantemente, não só esse dia como esse mês da Internet Segura. A gente participa há muito tempo, desde a primeira edição, e eu sempre me admiro como a Cefernet, a cada ano, ela melhora nessa organização, que já era muito bom, acaba melhorando, trazendo acadêmicos, pessoas do mundo da internet, não só do Brasil como do exterior. Então, os meus parabéns e a minha honra, a minha alegria, a minha emoção de estar aqui na parceria com vocês. Bom, falando de parceria, a gente já tem uma parceria, olha, Rodrigo, acho que de quase 2 décadas, porque se a gente contar lá atrás, na época das primeiras visitas do Tiago Tavares ao Ministério Público Federal, na época da assinatura do TAC da Google, eu acho que daqui a pouco a gente chega aí em 20 anos. Então, assim, é muito tempo. Branco. O meu está escondido. Mas assim, é muito trabalho, e ao longo desses anos, o Ministério Público Federal, ele melhorou muito a atuação dele. Hoje, nós atuamos no combate através de grupos, tanto um grupo nacional do Ministério Público Federal, que é de apoio sobre criminalidade cibernética, que realiza eventos, treinamentos, participa com notas técnicas na formação legislativa através dessa matéria, e a gente também está presente tanto em relação aos procuradores como aos servidores que precisam de ajuda, de um auxílio um pouco mais técnico. E através de grupos locais, eu vou destacar o grupo de São Paulo, que é o mais antigo, e o grupo de São Paulo, além dos procuradores, ele tem um núcleo técnico que ajuda o Brasil inteiro, os procuradores, os servidores do MPF, até de outras instituições, com relatórios técnicos, com análises, com pareceres, com instruções que eles nos dão, porque a gente, na parte jurídica, ainda a gente é leigo, a gente nessa análise técnica caminhou muito, andou muito dentro do Ministério Público Federal. Eu queria ressaltar aqui que tanto o Ministério Público, como o Ministério Público Federal, como outras instituições parceiras da Cefernet, elas têm acesso a uma hotline. Vocês estão vendo aqui alguns números. Quando nós formalizamos, através de um convênio, alguns anos atrás, a parceria com a Cefernet, a gente teve acesso no Ministério Público Federal, mais especificamente de São Paulo, onde está o núcleo técnico, à hotline de denúncias da Cefernet. Por que eu estou
dizendo isso? Por que eu estou ressaltando? Porque além dos cidadãos poderem trazer notícias ao MPF, eu queria deixar registrado aqui o site www.mpf.mp.br/servicos /servicos/portal, ali vocês encontram /SAC, SAC, então repetindo, www.mpf.mp.br/servicos /SAC, SAC, Sala de Atendimento ao Cidadão. É muito importante também a chegada de notícias para nós através do hotline da SaferNet. Então, eu gostaria até que vocês vissem esses números que o Rodrigo colocou aí, né, de um relatório comparativo. Esses números aí de procedimentos instaurados, eles aumentaram muito a partir de 2020, porque, como o Thiago disse, as denúncias aumentaram. Porém, eu preciso até esclarecer para vocês que toda denúncia que chega no MPF, seja através do cidadão, seja através do hotline da SaferNet, ela é analisada. E a partir dessa análise, a gente faz alguma triagem, alguns primeiros filtros. Então, os números que vocês estão vendo aí de procedimentos instaurados, eles já estão eliminando as denúncias em duplicidade, que a gente tem muita, as denúncias que já encontram uma investigação em um outro estado ou em uma outra instituição, e a gente também vê o que é do Ministério Público Estadual e já passa para o Ministério Público Estadual e já vê o que apesar de ter sido denunciado do Brasil, merece uma investigação, deve ser investigado no exterior, e a gente manda também, através de convênios, parcerias para as autoridades de investigação de outros países. Então, a gente chega nesses números, e esses números, a partir do momento que é instaurado o procedimento, esse procedimento vai ser analisado, as técnicas de investigação têm melhorado. Importante dizer que se antes existia há muito tempo atrás a lenda que a internet é um lugar sem lei, né, hoje eu digo que não é apenas um lugar, né, não é sem lei e não é sem investigação. As técnicas têm melhorado muito, a gente é capaz de, através dos elementos de uma denúncia que a gente vai atrás, a gente sair daquela postagem criminosa, e aí eu estou colocando crimes de ódio, crimes de pornografia infantil, crimes cometidos pela internet, e chegar no equipamento eletrônico de onde partiu e, portanto, ao autor ou autores do fato daquele delito. Né? Um outro ponto que eu queria colocar para vocês, além do combate aos crimes cibernéticos, muito bem feito pelos procuradores do Brasil todo, e a gente tem melhorado isso, já disse, através de treinos, eventos que a gente participa, parcerias. Eu gostaria de trazer também a área da prevenção. A área da prevenção, a gente tem atuado juntamente com a parte da prevenção da SaferNet em projetos belíssimos, magníficos, que já deram muitos frutos. Eu cito aqui o MP nas escolas, que a gente ia nas escolas para a gente conscientizar os alunos, os professores, dos perigos da internet, de como fazer um uso, eu vou usar essa palavra aqui mesmo, um uso bonito da internet, um uso em que a gente possa garantir o nosso direito à liberdade de expressão, mas a gente saiba como agir, porque a liberdade de expressão, como todo direito, não é absoluta, a gente não pode violar o direito de outra pessoa, se a gente viola, vai ter consequência. Então, e depois esse projeto MP nas escolas deu tão certo que evoluiu para o MP pela educação digital. Brilhantemente quero citar o Rodrigo, com o trabalho dele, dos colegas do Ministério Público Federal, em que havia uma multiplicação de conhecimento, de conscientização, de técnicas de chegar nas crianças, nos adolescentes, que era dado para os educadores, era fornecido para os educadores, assistentes sociais, pessoas da área de educação e assistência social que lidavam com jovens e adolescentes. Né? E só para terminar aqui, eu quero mencionar para vocês que os projetos a gente já tem, né? Eu destaquei esse, mas a gente tem outros. Pelas notícias aí, vocês podem ver que a gente, assim, sempre está atuando e sempre está buscando a condenação dessas pessoas que usam maleficamente a internet, usam, como o Thiago falou, gostei muito da fala dele, não só para a prática do neonazismo, mas de condutas discriminatórias, raciais. O grupo de combate ao crime cibernético, ele é especializado tanto no combate a esses crimes, como combate de pornografia infantil pela internet. Então, a gente tem atuado muito em relação a esses dois pontos, e falar com muita alegria que a nossa parceria, por mim, dura mais
quantas décadas forem, e que a gente está iniciando aí as tratativas para um projeto de alfabetização digital, de acesso, não só acesso, mas alfabetização digital das comunidades, das populações em situação vulnerável, para que elas tenham, não só saibam como acessar e se locomover dentro da internet, como ter consciência dos perigos ali para evitar. Tá bom? Então, olha, muito obrigada, desculpa se eu me estendi, mas é uma emoção muito grande falar aqui para vocês e com vocês. Muito obrigada por organizarem esse evento, que para mim é um dos mais importantes no mundo sobre conscientização digital. Excelente, doutora Priscila. É uma honra enorme poder ver o Ministério Público Federal atuando não apenas na responsabilização, mas também na prevenção, na sensibilização, na educação, para que a gente tenha mais e mais oportunidades para que as pessoas desfrutem da internet com todo o seu potencial, independente de qual idade e respeitando toda a diversidade e todos os direitos humanos fundamentais também nesses novos ambientes mediados pelas tecnologias. Eu gostaria, então, de passar imediatamente a palavra para mais uma pessoa muito especial para nós, a Maria Cristina Capello, a nossa colega MC, que representa aqui a Meta e que vem trabalhando como líder de segurança digital e bem-estar na Meta para a América Latina, e vai compartilhar também ao longo do dia outros espaços aqui de fala. Mas, mais uma vez, em nome da Cefernet, agradeço a Meta, em nome da MC, por tornar possível não só esse dia da Internet Segura, mas também um conjunto de ações para a população brasileira poder também ter mais oportunidades de segurança e bem-estar no contexto digital. Por favor, MC. Obrigada, Rodrigo, que eu fico agradecida com você, com o Thiago, com o Cefernet, com o time da CGI, da NBR também por esse convite para falar aqui na abertura com vocês. A gente não só está comprometida com a segurança das pessoas, mas com esse conceito que a gente vem falando já hoje várias vezes, e vocês vão ver ao longo do dia, que tem a ver com bem-estar, tem a ver com uso positivo. Eu fico muito agradecida pela organização de mais um excelente evento em prol do Dia da Internet Segura. São 14 já, é maravilhoso ver como a comunidade consegue continuar, e para nós é uma honra fazer parte desse movimento e contar para vocês como é que a gente fica focada em promoção da segurança, o bem-estar das pessoas nas nossas plataformas, mas também com essa importância de contribuir, né, para um ecossistema da internet como um todo, uma internet mais seguro, onde o uso positivo, o uso para o bem das pessoas é o que define, né? Na América Latina, assim como ao redor do mundo, os últimos 2 anos têm demonstrado, né, tornaram ainda mais importante esse uso crítico e seguro das tecnologias digitais. Todo mundo virou para a internet para aprender, para se comunicar, para conectar. E agora corresponde a nós, todos, continuar a trazer essas aprendizagens e como podemos ser não só mais felizes online, mas como é que vamos definir esse tempo que a gente está passando nas redes? Como é que a gente vai continuar a construir essas conexões a passar de ser consumidores de conteúdos a ser criadores de conteúdo que inspira, que faz rir e que vai nos ajudar a conectar. E aí eu fico também muito agradecida de continuar a trabalhar com parceiros excelentes como o Cefernet, como o Instituto Vitaleire. Semana passada a gente lançou um novo capítulo de internet que a gente quer mesmo, uma série de papos que a gente vai continuar a trazer para fomentar a discussão. E, do nosso lado, continuar com o nosso compromisso de desenhar produtos que levem as pessoas a possibilidade de controlar a sua experiência em linha, tomar um descanso, aprender sobre cidadania digital, mesmo desde pequenininhos, com o Messenger Kids, até nosso Safety Center em diferentes momentos da plataforma. E uma questão que eu fico muito feliz que vai acontecer hoje no Safer Internet Day do Brasil é precisamente uma palestra que eu terei o privilégio de moderar, essa conversa com Mimi Ito. Ela é especialista da Universidade da Califórnia e de
Connected Learning Alliance, e eu tenho muita certeza que ela vai trazer excelentes pontos para nós atuar como profissionais, segurança e bem-estar, como pais também, e como formadores. Nós, desde a Meta, continuaremos trabalhando juntos com vocês para criar uma internet mais segura, sobretudo para todos aqueles que estamos procurando uma conexão e suporte por meio das nossas plataformas. E agradeço uma vez mais a oportunidade de estarmos aqui e espero que seja um dia muito produtivo, muito rico em aprendizagem e trocas para todos. Muito obrigada. Obrigado, MC. Realmente é uma honra para nós a gente ver, né, todas as diferentes principais empresas aqui, Unic BR, CGI BR, a Cefernet, como organização da sociedade civil, e esse é o espírito do Dia Mundial da Internet Segura, né? O lema é unidos por uma internet mais positiva, e há sim muitos desafios, todos nós sabemos, o Thiago já trouxe alguns, a gente sabe que desenhar tecnologias pensando desde o início na proteção e no bem-estar é um desafio que está posto. Há ainda muitas coisas que precisamos enfrentar com as novas inovações que chegam, tecnologias disruptivas, mas esse espaço de união de esforços nos diz muito sobre como é possível, sim, transformar diariamente essa realidade. Então, eu passo imediatamente agora a palavra para um outro parceiro muito especial, Marcelo Lacerda, que também já há mais de uma década, né, Marcelo, conhece e acompanha o Dia da Internet Segura no Brasil e, como participando aqui em representação do Google, tem também trazido uma série de oportunidades muito especiais para fortalecer essas temáticas no contexto dos usuários no Brasil. Marcelo, mais uma vez, uma honra enorme poder contar de novo com o Google. Contigo a palavra. Obrigado, Rodrigo. Bom, não posso fazer diferente dos meus colegas de mesa, minhas colegas de mesa que falaram, é um prazer poder participar mais um ano desse dia, desse evento. Queria, então, começar cumprimentando primeiro o Thiago, que acho que é o que está mais longe de todos e todas nós aqui durante esse tempo. Thiago, muito bom poder te ver, mesmo que seja por vídeo. Ver que você está bem, cumprimentar o professor Demi, doutora Priscila, minha grande amiga MC Campelo, muita saudade de você também, MC. E, gente, enfim, acho que pegando o gancho do Rodrigo, acho que esse é o espírito que a gente tem também aqui no Google. Como é que a gente consegue juntos trazer o desenvolvimento tecnológico junto com uma experiência segura para as pessoas, para que todos e todas possam tirar o melhor proveito possível da internet. E, como sempre, todo ano a gente utiliza esse dia para trazer algumas novidades e dessa vez não vai ser diferente. Hoje a gente está lançando os dados de uma nova pesquisa sobre o nível de familiaridade dos pais e responsáveis em relação ao tema exatamente de segurança online, e a sua, também, um pouco, o sentimento de confiança desses pais sobre o uso da internet pelas crianças. Afinal, depois de 2 anos de pandemia e esse isolamento social, está claro para a gente, e pelos dados da pesquisa vocês vão poder ver, que o tema da segurança online ganhou cada vez mais popularidade, o que é ótimo, e acho que casa muito com o que a doutora Priscila falou sobre a questão da prevenção, e só com conhecimento a gente também consegue se prevenir melhor. O tema se tornou um assunto mais comum entre as crianças e os seus pais. Eu não vou aqui adiantar os dados todos, mas vou trazer um específico. Por exemplo, 82% desses pais e responsáveis que responderam essa pesquisa disseram que tiveram uma conversa significativa com seus filhos sobre o tema, o que para a gente é um dado bastante positivo, aí nesse espírito de ter uma internet mais positiva que é o tema do dia hoje. Esse estudo foi realizado em países da América Latina, inclui Argentina, Colômbia, México, Peru, Chile e Brasil, e foi feito com mais de 3 mil pais e responsáveis de crianças de 5 a 17 anos. Outros dados dessa pesquisa vocês podem conferir no blog do Google Brasil, já está no ar, acabei de ver aqui, não vou dar spoiler, e aí fica o convite para todo mundo dar uma checada nos outros dados. Bom, hoje a gente também está anunciando uma nova parceria para ajudar a ampliar esse conhecimento exatamente a respeito da segurança online,
e reforçar a importância de todos e todas estarem em dia com a segurança na internet, incluindo aí todos os recursos e dicas possíveis que as empresas desenvolvem para ajudar os usuários a se manterem mais seguros. Essa parceria é uma parceria com a Khan Academy, no desenvolvimento de aulas online gratuitas para ajudar as pessoas a se manterem mais seguras. A gente vai apoiar a Khan a criar conteúdo para mais dos seus 18 milhões de usuários mensais no mundo todo. E aí, trazendo aqui um dado que acho que embasa bastante o porquê dessa parceria, só no ano passado, as pesquisas sobre como impedir o roubo de identidade aumentaram 110%. Então, a gente detectou essa busca por conhecimento sobre segurança online e a gente acha, de novo, com mais conhecimento, as pessoas vão se proteger melhor. Enfim, ajudar a oferecer essa experiência mais segura para que as pessoas possam usar a internet no seu dia a dia é um compromisso do Google. Por isso, de novo, a gente está super feliz e vocês vão poder ter a oportunidade de conhecer um pouco mais do que a gente está fazendo ao longo desse dia. As minhas colegas Flávia Nemberg e Alana Riso vão participar de outros painéis e vão poder debater junto com vocês um pouco mais sobre esse tema que é tão importante para a gente. Obrigado, Rodrigo. Perfeito, Marcelo, nós que agradecemos e muito bom saber aí novidades, os dados, e vamos já buscar aqui, daqui a pouco a gente compartilha no chat os links para quem nos acompanha ao vivo. Essas pesquisas e dados são sempre muito bem-vindos para inspirar ações baseadas em evidências, né? Isso é o que a gente mais precisa nesse momento. Então, queria imediatamente passar a palavra para, não menos importante, mas nosso último membro dessa mesa de abertura, Handemba Poli, que é diretor no TikTok, né, do TikTok for Good, trabalhando no time global de políticas públicas do TikTok e pelo segundo ano consecutivo, né, parceiro do Dia da Internet Segura no Brasil, uma plataforma que definitivamente ganhou o gosto dos brasileiros e tem sido um espaço bastante importante de interação, de convivência, mas também veremos no painel, né, mais ao longo do dia também, né, Handemba, ações que mesmo com entretenimento, com diversão, também é possível tratar de temas sérios, importantes, quando a gente pensa na segurança e na cidadania, no espaço também do TikTok. Então, uma honra para nós, pelo segundo ano consecutivo, ter o TikTok como parceiro para tornar possível essa 14ª edição do Dia da Internet Segura. Por favor, Handemba. Bom dia para as pessoas que estão nos assistindo, bom dia aos meus colegas de mesa, Rodrigo, Tiago, Demi, Marcelo, Maria Cristina, Natália, quer dizer, Natália não pôde vir, mas a Priscila. É um prazer enorme estar em contato com vocês. Em nome do TikTok, quero agradecer imensamente pelo convite e pela oportunidade de compor essa mesa, pessoas importantes e preocupadas com a segurança da internet. Parabenizo a CFNet, junto com o NIC-BR e o CGI, por organizarem mais uma edição deste evento. Pessoalmente, é muito bom ver o Dia da Internet Segura se consolidar cada vez mais e se expandir pelo Brasil. E à medida que o tempo passa, torna-se cada vez mais relevante debatermos esse tema e trabalharmos juntos por uma internet cada vez mais segura para todas as pessoas. A internet, da forma como a gente vê, é um reflexo da sociedade que vivemos e trabalhar para construir um espaço seguro depende da abertura para compreender os problemas presentes na nossa sociedade, dialogar com atores relevantes e, conjuntamente, implementar ações necessárias para a melhoria do ambiente virtual. A internet é também, como alguns levantaram aqui, um espaço que abriga uma diversidade enorme de pessoas, por suas etnias, idades, gêneros, origens e diferentes condições. Portanto, unidos por uma internet positiva, para nós, não é apenas um tema de evento, mas um compromisso maior de garantir que a internet seja um espaço livre, seguro e catalisador de um impacto positivo. Além disso, é também um convite para olharmos além das nossas diferenças, que possam nos afastar, e nos conectarmos pelo objetivo comum de trazer um melhor ambiente online para a pluralidade de pessoas. Nossa empresa possui 6 grandes princípios, dos quais 3 parecem estar muito conectados com a proposta do evento e nosso trabalho com o tema. O primeiro, abertura e humildade para acolher novas ideias. Segundo, sermos referência em diversidade, equidade e inclusão.
E terceiro, sermos realistas e corajosos, buscando a melhor solução, focando em impacto. Com estes princípios em mente, o TikTok está aberto a escutar, dialogar com todos os atores relevantes e estamos aqui para trabalhar com todos vocês. Somos uma plataforma jovem, mas entre nossos desafios está crescer em sintonia com a sociedade, não em conflito com ela. Para nós, é fundamental que estejamos todos unidos, empresas, governo, sociedade civil, na construção desses objetivos. E é isso que ocorre aqui nessa mesa, e que vai ocorrer ao longo do evento, que é um debate multissetorial. Nós teremos um outro painel, a oportunidade de explicar mais sobre o TikTok, o nosso trabalho com a segurança das pessoas. A minha colega Maria Monteiro vai falar mais sobre isso, mas eu também queria dizer algumas breves palavras a respeito do assunto. O TikTok, apesar de ser uma empresa jovem, nós temos clareza do impacto que tem na cultura e na vida social, e, portanto, sabemos da enorme responsabilidade que temos em proteger a nossa comunidade. Nós somos uma plataforma de entretenimento que as pessoas usam para criar vídeos curtos e inspirar, outras pessoas da comunidade. Nossa missão é inspirar a criatividade e trazer alegria, e esta missão orienta todo o trabalho de segurança que tem por objetivo proteger e promover o bem-estar das pessoas que usam nossa plataforma. Desde nossa concepção, nós continuamos a construir e fortalecer nossas equipes e nossa tecnologia em apoio ao nosso compromisso de criar um ambiente seguro e acolhedor para a nossa comunidade. Nosso trabalho tem abordagens múltiplas, como a elaboração de políticas, a disponibilização de cada vez mais ferramentas para que as pessoas possam controlar melhor sua experiência, o desenvolvimento de tecnologias que possam detectar automaticamente conteúdos problemáticos, a promoção de campanhas, seguranças, parcerias e muito mais. Apesar de sermos muito jovens, nós temos orgulho de sermos líderes da indústria em alguns aspectos, como a adoção de diferentes padrões e configurações para faixas etárias distintas que respeitam a fase de desenvolvimento dos jovens. Nosso trabalho está só começando, estamos trabalhando duramente e os esforços coletivos nunca foram mais importantes do que agora, na busca pela proteção da nossa comunidade online. Mais uma vez, agradeço em nome do TikTok pelo convite, parabenizo pela organização e desejo muito sucesso na realização do evento. Passo aí para o Rodrigo. Obrigado, Randemba. Muito bom ter as suas palavras aqui para a gente encerrar essa mesa de abertura e materializando, essa união de esforços que acho que é unânime e é o que nos une aqui a todos nós, vendo que a cada dia é possível e juntos a gente consegue enfrentar esses desafios que são multiplataforma, independente de qual empresa, acho que há um interesse comum em pensar o bem-estar, em pensar a segurança, em pensar a confiança nessas tecnologias que tanto são importantes nas nossas sociedades. Então, agradeço enormemente a cada um de vocês e passo agora para que a gente siga a nossa programação com justamente o painel que a MC modera e já adiantou. A gente tem agora a nossa palestra de abertura com a professora Mimi Ito, que é japonesa, mas radicada nos Estados Unidos, uma pesquisadora importante na área de bem-estar e tecnologias digitais, pesquisadora no âmbito da aprendizagem e também do uso da tecnologia por crianças e adolescentes. A professora Mimi, ela coordena como diretora do Instituto Connected Learning, mas também professora e antropóloga de formação na Universidade de Califórnia, Irvine, e a gente teve a oportunidade de ter uma conversa super especial sobre o bem-estar e tecnologias digitais, refletindo sobre evidências científicas que podem nos ajudar a pensar políticas, programas e ações em torno dessa relação bem-estar e internet, olhando para as pesquisas, olhando para exatamente o que nossas crianças e adolescentes fazem a partir das suas próprias perspectivas e olhando também para a diversidade de crianças e adolescentes, Por mais que as plataformas às vezes sejam as mesmas, usadas em vários países do mundo, cada experiência de uso é muito particular, especialmente quando a gente pensa no bem-estar e na segurança, é muito singular
a experiência, e nesse sentido as desigualdades e as diversidades fazem todas as diferenças também do ponto de vista de como achar alternativas e soluções. Então, para quem nos acompanha, a gente vai ter esse próximo painel com a professora Mimi, mediado pela MC, em inglês. A gente tem canais com tradução para o português e também um canal com áudio original, para quem preferir. A gente vai iniciar agora, e aí fica também o aviso para que, como a gente tinha um problema de fuso muito grande, a professora Mimi gravou o vídeo, essa conversa, que vocês vão poder acompanhar agora em tempo real com a gente. Então, boa continuação, boa agenda. Vocês têm aí no chat o link para a agenda completa do dia. A gente tem muitos painéis, muitos convidados, e logo em seguida, após a palestra de abertura da professora Mimi, a gente entra com outro painel ao vivo, com 4 continentes, compartilhando experiências dos seus países, das suas regiões, para que a gente possa também se inspirar para as nossas ações, nossas agendas em 2022 aqui no Brasil. Então, boa continuação, sigamos juntos durante essa jornada. Hi, everybody. I'm Maria Cristina Capello, or MC. I am the head of the safety policy team here at Meta for Latin America. And it is my pleasure to have here with me Mimi Ito. In a second, we'll go and introduce her properly. But I did want to first welcome all of you. Thank SaferNet for yet another stellar production for Safer Internet Day and for having this opportunity to chat about youth and kids and well-being. And I think you will very much appreciate the conversation that we have for you today. As for me, what you're seeing, I'm wearing long hair and it's brown. My glasses are bright green. I have a little collar necklace in a white shirt. And behind me, you'll see a cacti painting that my mom happened to do. So now that you've seen my description, or that you've heard my description, I'm ready to jump in. So welcome, Mimi. Mimi is from the University of California, from the Connecting Learning Alliance. And I'll read a little bit about her bio. She is a cultural anthropologist, learning scientist, entrepreneur, and an advocate for connected learning. What is that? It's learning that is equity-oriented, centered on the interest of youth, and that is socially connected. Her work focuses on decoding precisely digital youth culture for parents and for educators, and offering ways to tap interests in digital media so that youth can be more engaged in learning, so that learning becomes more relevant and socially connected. As I said, she's the director of the Connected Learning Lab and professor in residence and John D. and Catherine MacArthur Foundation Chair in Digital Media and Learning at the University of California, Irvine. She's also co-founder of Connected Campus, which is a nonprofit providing online learning experiences for kids in all walks of life. Mimi, welcome, very much welcome. I will
throw a couple questions at you first, but maybe if you want to just say a few words, do your description, and we'll dive right in. Thank you for that lovely introduction. And I'll start also by just giving my visual description. I have medium length, mostly black hair with some white pandemic era white hair showing through. I have dark glasses and I'm wearing a minimalist dark suit. And my background is mostly white with the sunshine from Southern California streaming through. Wonderful. So Mimi, thank you for joining us over in Brazil. Brazil is one of my favorite places in Latin America to learn and to deep dive on this. We have a lot of very lively discussions around the use of technology among youth and about how they are actually becoming very much digital citizens. And so my first question for you is the following. We have a lot of discussions here around screen time. That's been especially the case during the pandemic, and as I'm sure you've seen around the world. And one of the things that comes up over and over in our conversations is the use of digital media and well-being, of teens, of kids, and some concerns that all of us have from different perspectives as parents, as a parent myself, as educators, and as society between sort of the highlights, right, that come with the use of digital media, and how do we focus on this debate beyond just the use of beyond just screen time, right? Like how much time are teens and kids spending online, and some of those more deterministic conversations. How do we expand those to take account of the educational and health and well-being debates that are happening around the world? So if you can help us with your research and your understanding, I think that would very much help us in our debates in Brazil. Yeah, thanks for starting off with sort of this big issue that I think is in people's minds when they think about technology and young people. A lot of how our concerns and worries about our children and our students have use of technology have been filtered through this idea that screen time is generally bad, and our role as parents and educators is to limit use, and we're often judged in our parenting about how good we are as a parent and how effectively we manage screen time, and we sort of implicitly judge the families who are letting their children have an iPad at a dinner table and other things, or letting their kids play video games while they get some work done. So I think it's really important first to acknowledge that, those concerns, the fact that, we worry and don't always have access or understanding about what our kids are doing on their computers, are really deeply motivated in positive ways. Often when we have generational experiences, we didn't grow up with iPads and with immersive video games. And so there's a really, new kind of parenting challenge that arises when our generational experiences are quite different from our children's. And it's natural that we have sort of concern and anxiety that is focused on that actual device and the kid looking at a screen. But I do feel like it's gotten to the point where that notion of time on screen itself is really getting in the way of us really understanding, appreciating, and being able to positively support young people in their engagement with technology. There's two real problems that we see, and it's not just me. Most researchers doing work in this field, I think, would agree that the first problem is that an exclusive focus on the actual device really detracts from attention to what the real drivers are for young people's anxiety, stress, social problems. And there's a long-standing tendency, whether it was television or whether it's screens today, for us to fixate on the new thing because it's unfamiliar and a bit scary. And while that's valid, as I've described, the problem is it tends to detract attention from the things that are actually causing stress, anxiety, and distress to young people. So when we talk to, so the research is really clear that what drives mental health issues is fairly well known. It's things like poverty, racism,
big structural issues, economic disparities, and then everyday issues like, conflict within the family or drama among friends, the stress of having to do well in school. When we talk to young people, it's like, what stresses you out? It's like homework, school, the fight I had with my friend, the fact that my parent won't get off my back about X, Y, and Z. These are the drivers of stress, right? Or lack of resources, hunger, and trying to position technology as both the cause and solution of those fundamental problems is really has an unfortunate side effect of us silencing or ignoring those broader drivers. Now, it is important to look at how technology can amplify some of these problems. It's also, and this is where our work at the Connected Learning Lab has emphasized, it's really important to also look at how technology can help support young people. So when we talk to young people, they say, oh, I was really stressed out about school. And they may be scrolling through a TikTok video because they're procrastinating or feeling anxious. And then their parent comes in and yells at them for being on TikTok instead of doing their schoolwork. And they take that phone away. Or say there's social drama and a kid is anxious about their friendship and they're online texting with their friends to try to get social support. And then again, you're not doing your homework. Let's take the phone away. In both of those cases, the phone is providing actually a valuable source of social support, distraction, calming, and it's not the source of the anxiety or the problem. So I think that's where it's like, take a step back and really, parents know their children, so focus on those underlying drivers rather than the technology. And then the related problem is that focus on screen time leads us to bad solutions, as I've described, like the solution being to take the phone away when a kid is having anxiety because of schoolwork is not an appropriate solution. And parents have been advised for quite some time that they should be focusing on time. And what that does is it puts the parent in the role of a time monitor and cop, like somebody who says no, rather than as a media mentor who may be involved in your young person's digital interests, may have genuine curiosity about the games they're playing or the social accounts and influencers that young people are following. And it creates this sort of negative and judgmental dynamic between parents and children around their technology engagements that really sort of makes conversations difficult. It's a focus on quantity rather than quality, but I think it's had a quite negative side effect in creating a rift between parents and children about technology use. This is very enlightening. So I'm taking away, I am stealing your media mentor reference here. I have a 5-year-old, or it's actually, he just turned 6-year-old sitting around here because COVID closed schools again for a while. And he's on his iPad. You must have seen him. So I sometimes am like, I need him to be like there for like an hour. And I feel bad about it. And you're right. It's not so much about the time, right? I'm hearing that this is about how do I become a better mentor for him when he's actually using the apps that I allow for him. And how do I accompany him through that journey? I'm hearing that fixation is not helping us have the better debates about underlying issues and about how social media can, or not even social media, that's not what I meant. Internet platforms or any of the services that they can access can be drivers for even better conversations sometimes. Here he is. So the next question is actually, I'll do a twofold here for you. So one of the findings of your report is precisely thinking about social media and youth well-being, and you've highlighted some of the uses of these social media apps that promote well-being. You were mentioning a couple, and I would love some of those examples and those surprising engagements that you found with digital media in the positive outcomes for teens, especially, right? Like, how can we think of instead of, like you say, becoming sort of the time screen police, how do we enable these positive outcomes for teens? And then after that, I'm going to move on to a different kind of audience, which is
teens that don't have yet enough access to all of these technologies, right? And vulnerabilities. So let's go with the positive examples, and then we'll move a little bit over to that other conversation. Sure, and I love that your son is making a cameo in this talk. It's very appropriate to the times of the conversation. So I think a lot of the work that we do at the Connected Learning Lab is really, starting with young people and their engagements. And that's sort of the connected learning model, is rather than like swoop in from the outside and say, adults have the solution and here's how you do it. We really try to take a beat and work in partnership with young people and really listen and learn from the positive engagements that they already have. So I've been inspired, for example, by the positive deviance methodology in public health, where rather than, in international aid efforts, swooping into communities and airlifting resources and technical knowledge, they sit with communities and try to find folks who are thriving within the same ecosystem and elevating the voices and approaches that young people, or not in my case, young people in public health, different communities are doing, and empowering leaders within those communities to spread those positive practices. So that's sort of the approach that, especially around technology, is quite important, because young people have a skepticism about adult fluency around technology, and all these screen time issues have made it worse, because not only are adults clueless, they're judgmental about technology use. So there's an inherent skepticism about learning from adult authority in these spaces. So this work, the messenger matters. And we know it's not just youth, it's peers who are influential for us, for young people, but especially for young people around technology use, because they see their parents doing all the same, behaviors and being judgmental of them on top of it. So what we did in our report is, we reviewed the research, and, my research area before I was doing this work on well-being is really around digital youth culture. And we tried to look at practices that young people were doing already, which were super awesome from a well-being perspective. And we found that it was already happening, that they described how, when they're having a bad day, they might put things out there and they get social support from their friends. One of our co-authors on this report, Candace Odgers, and her team has studied how helpful it is for young people going to college and leaving home for the first time to be able to text their parent when they're having a stressful day. And that's just amazing. It's pretty commonsensical, but it's like you're having a bad day and you're away from home and mom and dad, and now they can actually text in a lightweight way at the moment that stress is happening. A lot of young people in more vulnerable or stigmatized identities, like queer youth or youth in sort of religious or racial or ethnic minorities, talk about how incredibly important social media and influencers online have been to be positive sort of leaders, advice blogs of, how to navigate some of the complexities and challenges of queer identity or being in a minority identity. These are all things that young people have described as absolute lifelines to promote a sense of positive identity, body positivity, influencers. These are other examples. But even if it's not, a person directly who's giving you direct personal support, the fact that the online and social media world is so vast and diverse has meant that young people can find role models, online mentors who can speak to their particular identities and issues in ways that might not be available in their local environment. So those are just a few examples of things we've learned from young people. That's wonderful. And I especially like the component of asking them, that you as an explorer of digital youth culture, right? And it's not what we find useful, it's what they find useful. And how do we integrate those experiences? Give me 1 second. Hay una caja allá atrás. Búscala y después hablamos. And dealing, with how do we enable those experiences? And I liked
that you point something out, we usually have the same behaviors. Sometimes we avoid our emotional reality by going online and doing, some shopping or whatever. So it's more like a human behavior thing, and how do we connect to each other? And so you also mentioned now the importance of these online connections that can then become presential or in presence or not, but for different communities or different youth that belong to different communities and are minorities themselves. And so one of the things that we saw in the pandemic, and this is especially true in Brazil, in Latin America, is we could really clearly see social and economic inequities and inequalities reflected in how youth and kids actually had access to the internet. So just not just the equipment, right? But services, the types of interactions, sometimes the languages that resources were out there in to support, right, in the most difficult moments. So especially for educators who work in public schools, and is there anything that they should be considering that's different in terms of the different vulnerabilities of their students, or for parents as well, right? And how do we move forward in creating some of these resources? Yeah, no, this is such an important issue. And I think when it comes to technology and equity, but new solutions in general, I think the general rule is that if you take a kind of universalistic one-size-fits-all solution, it will generally tend to advantage the most dominant groups. And this tendency is particularly strong for solutions that rely on technology and novel technologies. So there's a tendency first to want to have like a universal platform that is about equality rather than equity. And there's also often the desire to have the most technically sophisticated solution. And those are both tendencies that will, by definition, default to the dominant norm and give more. It's not that it doesn't give advantage to less dominant groups, so it will give more advantage to groups that are already well connected. There's work that Carmen Gonzalez and Vicky Katz did in the US context around some, digital divide efforts of giving laptops and connectivity to low-income, immigrant families, families of color. And they found like really problematic dynamics where, especially in the US, where we have a large undocumented immigrant population, even when families were offered laptops and free internet from schools, because the schools hadn't addressed the concerns about safety and privacy effectively, that those families just opted out of these resources. And that's sort of an example of, not tailoring the solution to the needs and concerns of the most vulnerable groups. So if you're really concerned about equity, it has to be about equity and not equality, and that really starting with the needs of the most vulnerable groups. And the work, it's also really clear that that starting with kind of the more tailored solution for vulnerable groups is more likely to advantage everybody than starting from like really fancy technology and the more powerful groups. So I'll give an example of a pilot that one of my he's a professor now, but he was a postdoc with me when he did this, Alex Cho, where, we were trying to solve the problem of why it was so hard for lower income families to access out of school learning opportunities, even free ones, right? It wasn't an economic problem. And we found that while there were a lot of clearinghouses that relied on kind of web and email communication to get information of this kind out to families, the lower income families in our community really didn't have the bandwidth to be accessing like visually intensive emails and web pages. And he designed a text message system that was specifically around opportunities that were free or below a certain cost threshold, where it was communicated through text messaging. And that just took off. So it's a very simple solution, a solution that can work for everybody because text is now the common denominator. So those are the kinds of design mindsets that I think are really quite important if you're focusing on equity. I think the other dynamic
in like a racially fraught and unequal context like the US is that more and more we're seeing that young people in minority or stigmatized groups are not finding that the open internet is a safe space for them and are moving into sort of more private, safe spaces of refuge. One of my colleagues, Tara Tanksley, has been doing a lot of work on young Black women and their experiences on the internet and how they create spaces of healing and safety and refuge online. And we have a series called Spaces of Refuge that talk about some of these design moves of creating kind of more safe spaces of psychological safety and the platforms, how they can support them in different ways. So I think it's like, you know, Black women and girls within the US-centered internet often encounter a really hostile environment. And while it's important, obviously, that they have access to these broader, you know, open internet resources, it's also really important when we have a focus on things like safety and well-being that we support and create spaces where they feel more protected and safe given the hostility of the broader ecosystem. That is fascinating and very rewarding. And I know me working on the safety team here at Meta, that's one thing that we always look towards, right? And what are the things that are being inadvertently highlighted, right, by the technology? And in this case, it's unsafe conversations for some people. And then what are the simpler ways that, and the simpler tweaks that sometimes will take us to much better, more safer conversations, but also spaces, right? That the ones that you were mentioning. So I'm very eager to learn more about these projects that you've mentioned. And that's very, it just presents much more learning opportunities. And so one thing that I wanted to take from this and ask you a little bit more about is not only more of these successful experiences, the more examples you bring, I think the best for our community. But specifically youth participation, right? I think you've mentioned this a few times. It is part of the work that you all do. And I'm very interested in understanding, how would you recommend for educators, for policymakers, for companies, for developers, for anyone working in both the tech and the well-being spaces, to integrate direct participation for youth? One of the goals, right, of Safer Internet Day in Brazil and you know, today with SaferNet is to highlight precisely new digital strategies that can support the well-being of youth, but by directly highlighting youth's participation, right? And how can their participation be a game changer for programs, for policies that we're designing, for tech that we're designing? And if you can help us and guide us through investigations where you learn more about young people's insights and how can those be better integrated into processes, right? As opposed to just talking about what happens to them, bringing them in the whole process safely. Yeah. So I think, you know, I've already mentioned some of sort of the pitfalls with a very top-down, adult-driven approach when dealing with youth. So I think, you know, at the broader level, at a cultural level, just, you know, the mindset of young people as an asset and a source of solutions rather than problems to be fixed. Like just shifting that mindset, because we're always looking at children like as adults, how can we fix them rather than they are the source of the solution? So that's like a big kind of design and mindset shift. The number one complaint that young people usually have about adults is they don't listen and they're not curious and they don't ask. So approach young people with a spirit of open-mindedness, less judgment, and more curiosity. So I think that mindset is the first thing. And then recognize also that young people are incredibly diverse and have different interests, different strengths and dispositions. And there's leaders and young in these spaces and young people who don't really care to get involved. And so just like you would seek talent within the grown-up world,
don't assume like just because you have one young person on your design team or you've done one focus group that you've checked the box. I see a lot of that tokenistic stuff. It's like, no, you need to engage with young people just as you would look for a collaborator or partner who's a grown-up. They should be a respected part of the design team and not just being asked to represent young people as a category. So I see a lot of that. I'll be sitting around a room and there'll be like one or two young people, or there'll be a panel at a session. And you feel like, okay, you've checked that box of youth participation. It has to go much deeper than that. It has to be the same kind of relationship and respect that you would bring to another person on your design team. And ideally, the advanced version of this is that you actually empower youth and communities to make those design decisions to create spaces on their own. And that's where I think, for platforms like Facebook and Meta, or whether it's Discord or Minecraft or all these other platforms that young people are on, to the degree that you can create tools and openings for communities to set their own standards, create their own spaces that might be different from the norms, the community guidelines, from the open internet part of it. I think that is very empowering. And there's a reason why during the pandemic, platforms like Discord and Minecraft took off, because they are spaces where communities can set up their own servers, manage their kind of membership and privacy in ways that are really specific to the needs of those communities. And I think as the internet just gets bigger and more diverse and more polarized, it's important. Like the open part is also incredibly important, but it's a both and. Like it has to be always counterbalanced by the ability of young people or any other non-dominant group, right? It's like age is just one other form of oppression among many other forms of oppression, to be able to set standards and create and grow their communities. Like that's really it's kind of this big sort of balancing act that the internet always has to is always going through. And we're in a phase where it's like, you talk to young people, it's like, oh, I may be following influencers on Instagram, but I would never comment. I would never actually participate in the open internet because it doesn't feel safe. Participation happens in my text message group, or maybe in my Snapchat, or places where I know exactly who is in that group. And so as the internet gets bigger and more toxic, those spaces of refuge are even more important. So again, I've been plugging our Spaces of Refuge series, but some examples of how, organizations and groups can help young people mediate that. We did a co-design process with a computer clubhouse in our region called Disco America that serves Latinx teens, and worked with them to co-design. They really did it. We were kind of there to watch and learn. A Discord server that became their sort of social hanging out space during the pandemic. But it was really something that was kind of driven. It was their idea, their interests, and it's a model that they are being ambassadors for other community-based organizations. Like, what does the digital, not the like online learning, but what does the digital social space of our learning institutions look like? Most attention of educators has been on like academics and like continuing to push content. But where are the playgrounds? Where is the hallway? Where is the place that kids are hanging out when they're stuck at home? Like that's the part that hasn't been addressed. And then I'll give a plug for our own nonprofit, Connected Camps, where during the pandemic, we've always had a free Minecraft server for kids to hang out, but we expanded the hours of that server during the pandemic. And we work with, like the grownups don't actually moderate or teach within our programs. We hire college age gaming nerds to mentor 8 to 13-year-olds. So again, we provide sort of the resources and support and training for young people to do kind of the adulting part of it. But they're the ones that actually bring the assets and expertise for how to create safe and enriching online spaces. And of course, a 13-year-old is so much more excited to hang out with an 18-year-old than a 50-something, professor. So I am never at the front lines of, the work with the young people, but I'm just really proud of our young adults who are really the face of the programs for the children and families.
I love hearing this. I am going to emphasize this, and you're going to see it in the comments, spaces of refuge. And I know that that we'll be providing the links, but I love hearing about this, and I love hearing about the balance, as more of like big picture thinking. This is not one company's issue. It's not one educational institution's issue. It's not one country's issue either, right? We should look at it and how does everything complement, but those of us who are working to understand youth or educators and parents who are working directly with them is also understanding the myriads of offers, right? That and the possibilities that they need and what they can use each tool for. They're not going to use one tool for everything, and that's as it should be, right? You mentioned something with the spaces of refuge at the end that I am very keen on honing down on, and this might be like leading to the end of our session, but peers, right? And peer-to-peer communication and the power that brings. You just mentioned that with the mentorship opportunities that you're all creating or that they are creating. And it's true, right? All of us look to our peers for reference. And that's especially true for teens. And it's especially true for teens who are looking to feel safer or for safety situations, right? They not only want to feel like they share the social and emotional developmental stage at that moment. They also look to their same peers as influencers. You mentioned that too. And so what's the balance and how do we help balance and amplify access to qualified and appropriate mental health, well-being resources and services, while also amplifying the importance, right, of this and the power of this peer-to-peer communication? What are the tools that we as adults or as companies, as educators, as researchers can provide to help them form that space, that safe space? Yeah, no, I really appreciate your bringing this up, and also, just your participation in these conversations as, somebody who is on the front lines of this at the platform level, which I think is incredibly important. And, I've been highlighting the power of young people and their agency, but frankly, this is one of these areas where it's really important not to make it an individual responsibility. Like you said, it's a systemic, ecosystemic responsibility that's not just one platform. And it's also includes policy and educational organizations. And one of the big missing pieces that I see in the ecosystem, I see young people doing all of these amazing things, like given the limited kind of agency and tools many of them have. But what I don't see is sort of trusted intermediary organizations like you might have within, the traditional educational space that are kind of like it shouldn't be up to the commercial platforms to solve all of the issues of the public sphere either, right? I mean, we all have to stay in our lanes to some extent, but I think the slowness of policy to catch up with the changing of technology is one thing, but there's actually, like, if you look at something like historic interests, like in the US, we have little leagues around baseball, and there's these sort of networks of community-based organizations that help scaffold adults to mentor kids in baseball, and that have a set of standards for what good sportsmanship looks like and what to do when there's like a big problem. And these are sort of networks of community-based organizations that make parks and baseball fields safe spaces for kids. It's not like there's a commercial industry around baseball. There's a little bit of public policy, I suppose, but there has to be, like, the people have to be participating through these intermediary organizations that make the internet a good place for kids. And that's where I haven't seen a lot of investment. Our little nonprofit Connected Camps is one example where we're a nonprofit and we take, we work with big platforms like Roblox and Minecraft and Discord, and we create a set of standards for a range of organizations and programs to localize that into a kid-friendly, educational, connected learning environment. I think it's quite difficult for the platform providers to do all of that work, and it's not really their place to do it.
So that's the part where it's like there has to be, like, of course, I really appreciate anybody doing design the big platforms involving youth. So this is not to say don't do that. But I do think there's really a role for whether it's research or nonprofit organizations or community-based organizations to have more power in this space to mediate between the interests of diverse youth and communities and the big platforms. I'll give a plug to some other organizations that are doing this within the gaming space, which is, the space that I've been most focused on recently. So Raising Good Gamers is an example of a coalition that's sort of building positive gaming standards. There's organizations like Take This, which is around mental health and gaming, Fair Play Alliance, which is around inclusion. Cartoon Network has done a really interesting Play Positive campaign. And of course, Facebook, Meta, Google, all the big platforms are doing more and more work in this area. Sort of the professionalization of roles like yours, I think, is really, really important to continue to elevate and amplify the needs of youth and diverse communities within the context of these very complex companies and platforms. I mean, this is the struggle you face every day. And I really just appreciate, the good work that I'm sure you're doing within the context that you're operating in. And I'm sure there's tons more to do. And what I really appreciate is all the feedback, right, that you're bringing not only to us, but with SaferNet, bringing us together here today for Safer Internet Day. In a minute, you guys will hear, everyone will hear from the youth themselves, the ambassadors from the Digital Citizen Program in Brazil, which has trained over 90,000 students. And so you'll hear their ideas, you'll hear what they're coming up with. And so I think spaces like today's and what, thank you, Rodrigo and team at SaferNet is doing is actually bringing us all together so the lessons are finally taken from one place to another, right? There's a role for platforms to listen and to develop certain tools, but there's also a role for very community-based thinking, right? What is important and what is resonant and, in the local language, in the local culture, right? For youth to get involved, and what are policymakers, what can they learn, right, from all of this interaction so that the policies are forward-looking, like you say, stop what needs to be stopped, but also think forward about how do we design better, not only spaces, but in general, better possibilities for interaction online and offline. So Mimi, I very much thank you for all these wonderful examples, for sharing your wisdom with us and the wisdom of all those who work with you, especially the youth who've shared through you their cultural learnings and everything they want everyone else to see. So I don't know if you have any final remarks. I would love to close down this session by thanking you and thanking SaferNet for this space. Yeah, so I'll just, echo that. I think conversations like this and organizations like Safer Internet that are bringing people together are kind of essential in this day and age, and really appreciate the opportunity to be able to participate in this conversation. The last just sort of wish or hope for this group that I'd like to leave you with is, during the pandemic, all of us had the experience, grown-ups who are not tech savvy as well, to live the life of young people, of being highly reliant on digital technologies for essential social connection and play. Remember that we've limited young people's ability to do a lot of things in physical spaces even before the pandemic. So we lived the reality of teens for a significant period of time. And I know we're in a moment where we're just in a rush to get back to normal, whether it's in education or social life, and we're aching for those in-person connections. But as we return to real life, hopefully soon, please don't forget the lessons and experiences of the pandemic, and don't throw the baby out with the bathwater, and carry forward those positive experiences even as we return to the life that we missed. Better said, impossible. Thank you so much, Mimi.
Olá, bom dia ainda para quem nos acompanha no Brasil, boa tarde, boa noite para quem nos acompanha de outros lugares. Eu sou Rodrigo Nesme, diretor de educação da Internet Brasil, e estamos aqui celebrando hoje a 14ª edição do Dia Mundial da Internet Segura no Brasil, em sintonia com mais de 200 países do mundo, tratando dessas questões relacionadas à segurança digital, bem-estar, uso positivo, uso saudável, com o grande lema, né, de pensar como juntos podemos construir uma internet mais positiva. Então, em nome da Internet e em correalização com o Comitê Gestor da Internet, o NIC BR e nossos parceiros, a gente dá sequência agora para um painel muito especial, um painel efetivamente global, diverso e plural. Temos representantes de 4 continentes do mundo e trazendo as suas experiências, as suas perspectivas para esse tema que é fundamentalmente importante considerar a diversidade, a pluralidade de não só países, regiões, mas também de cada pessoa, de cada usuário na sua singularidade, para discutir o bem-estar, como vimos no painel com a professora Mimi, e agora a gente vai discutir lições aprendidas em torno da cidadania digital e da inclusão no contexto da pandemia e também desafios que temos para o ano, né? Então, eu vou, para esse painel, passar a palavra para o meu colega Fábio Seni, que é coordenador de pesquisas no CETIC BR, coordena pesquisas fundamentais como a TIC Educação, o TIC Kids, o CETIC tem feito um trabalho fundamental para dar evidências sobre hábitos de uso da internet no Brasil, e Fábio vai conduzir o painel em inglês. Então, alerto novamente que temos os canais de transmissão ao vivo com o áudio original. Para quem quiser acompanhar, o painel vai ser em inglês, esse próximo painel, mas com a tradução simultânea também para o português brasileiro, para quem tiver preferência por esse canal. Então, mais uma vez agradeço, Fábio, pelo seu aceite e pela possibilidade de conduzir esse painel. Fábio, é contigo. Muito obrigado, Rodrigo. Eu queria primeiro agradecer à Cefrenet e ao NIC pelo convite para participar mais uma vez desse dia tão importante. Eu vou mudar para o inglês aqui para facilitar a interação com os nossos convidados. So, thank you very much. As part of the Safer Internet Day, I would like to welcome you to the panel Lessons Learned and New Challenges Around Digital Inclusion and Citizenship During the Pandemic. I'm Fabio Seni, I'm Survey Coordinator at cetic.br, nic.br, and I'm joined by a great group of speakers coming from different regions of the world, as Rodrigo mentioned. So in the next minutes, we will draw on different expertise and regional experiences to reflect on how the COVID-19 affected digital inclusion and citizenship, but above all, to see what are the perspectives for the future and how can we really engage children and young people in this debate. So we're going to have a very good round of speakers and perspectives around the world. And please be aware that you can find more information on the speakers in the events website. So for the sake of time, I will let them present themselves and highlight any information from their activities they want to share with you. And so to start, first of all, I would like to give the floor to Awo Aidam Amenash from Ghana. And consider your really impressive work on Child Online Africa and having the African perspective. We would like to hear from you what are the main lessons learned in this particular period, and what are the new challenges for digital inclusion that you envision in the near future? So what did we learn in your region, in your continent, and what do you envision for the near future? Please, you have the floor for the next 10 minutes. Right. Okay, thank you, Fabio, and thank you to Cefanet for the opportunity to join this discussion today. So my name is Awo Aidam Amenash, rightly said. I lead a team at the Child Online Africa, which is an African organization which focuses on advocacy and research, but advocating with and for children. So what that means is we involve children a lot in our designs and our programming, just to hear the first-hand information from them.
So we have a number of programs, but for this particular discussion, we are focusing on what we call the Africa Digital Leaders Program. So the Africa Digital Leaders Program is a hybrid sort of fellowship program for young people. The goal is to help them hone their skills, those who might have gotten the skills already, and those who have not, acquire the basic citizenship skills before they venture into the space online. What we've realized is that most of our communities and schools are largely offline. So we've had to find a way of bridging that conversation, getting some of them hard copies of information just so they will be abreast with things. So as part of the Digital Leaders Program, we've decided that we were going to sort of incorporate the digital intelligence set of skills. So the 8 digital skills which are taught in DQ are introduced. So DQ program is used as an entry point for the Africa Digital Leaders Program. Our goal is to have about at least 5,000 young people by 2030 who are with the requisite skills and can both fully say that they are indeed digital leaders for Africa. So that's our goal. We haven't achieved much yet. We started this just in 2020, this particular program. We are on, and it's a reality. In 2020, with the coming of the COVID-19, in fact, we have realized that the infrastructure support, which is talked about in most reports, are not real. They haven't gone far, actually, because people try to connect from places and they have difficulty connecting. This one is not about data issues, but it's about connectivity issues. So you see your device with full bars of network, but you are not able to connect. And other times you need to be switching from one network to another because of the instability in the network. One other thing which also came to the fore has been that so many people are without the right skill sets to engage. So we started here getting reports about sextortion, among other things, because by virtue of the fact that people have access and they are bored at home, they are forced to connect with the wrong people. One thing leads to another, and there's so many things come to the fore. So that is also one of the key things we realize in our space as far as the use is concerned. The other thing has to do with the fact that we say data is affordable, but to what extent? The ordinary person there hears about that, and the peri-urban areas cannot afford basic data in order to connect to even their classrooms. So it became a source of worry for us again. The other thing has to do with even electricity in some areas. Just for them to connect to needed platforms was nowhere to be found. Some were relying on solar, but then that one too was not regular. So it's been so many issues here and there. But then by way of trying to even address them, which I'll highlight on later, I wouldn't say much has changed, but we just had to find a way of adapting to the situation and then finding other ways of engaging. One prominent thing again has to do with assistive devices for persons with disability. These young people with disability some of them seem to have devices, all right, but citizenship contents are not getting to them because one, it's either difficult for them to translate from the speech to text as they would have to relate to, or from the text to
the speech which they will have to connect with. So that also became a big issue. So most of them have the devices and they are able to do normal things, receiving calls and co, but they are not able to put the devices to use by creating content or making use of available content on that. Challenges, access to tools, as I've mentioned, was one of the key challenges. Even the government tried to come in, but it wasn't sufficient enough. The increase in unacceptable behaviors of young people. So some of them are engaging in the unacceptable behavior, knowing very well that it's wrong, but the fact that they're going to get social media likes for it, they engage or they indulge all the same, and then they go with that. Now, so one thing which also became a huge challenge for us has to do with the language needs of the people. Most of the young people are able to read basic stuff, but when it comes to the terminologies and jargons that they are confronted with in English language, we would have wished that we have those done in a local language for them to be able to relate to properly. So the skill set to even make those ones available was a huge challenge during the pandemic, because everybody is now forced to go online to do one thing or another, but then you don't have the solution. Age appropriate content was also another thing. Some of the contents which are churned out to the people, we realize that they are above them, and so they find it very difficult to relate, and we want to break it down for them. And at that point, you are also wondering, okay, what about the other people? Because we haven't thought about the age disaggregation at the initial stage. It was difficult having people of different economic backgrounds, different age groups, and all of that come into the program and then be effective at what we were doing. The other thing has to do with the fact that I have realized a 14-year-old child in Singapore who is able to complete a task cannot be compared to a 14-year-old child in Africa. Clearly, you have to be looking at a 16-year-old or 18 in order to catch up on that. So DQ program is targeted at age 8 to 14, but then we had to open up the bracket a bit, make it available to 16 and 18, because we saw that no, people at 16 could not easily manage the task of the 14-year-old. So that also became a bit of a challenge in our implementation of the Leaders program. But we're trying. So instead of completing a task for a year, we are looking at they completing the same task for 1.5 years or more, at their own pace, at their own consumption level. Maybe the last thing I will touch on will be maturation. So I think I just spoke about that indirectly, but then yes, so maturity for most of the young people is also key in some of the things that we do. So when we go, for instance, when we go to a community where you realize that people have enrolled on the program, they have their skills intact, but then interacting with them, you realize, no, something is missing somewhere. Then you now start to probe what is happening. But then in the course of that, we realize they have adults who have assisted them
in tackling the test. So in that case, there's no fairness, but because their age is up there and they want to belong to the program, they resorted to cheating, and adults are aiding that kind of process. So we're thinking around how we can actually work with the DQ Institute in order to tailor-make some of the programs for our audience, just so we'll be making the most of whatever it is that they are being engaged on. How do we address some of these situations, or how are we tackling them? We are calling for collaboration between parents and teachers, because when we have the support at home, it will go a long way to supporting the classroom situation. When we have the support from teachers to parents at the community level who serve as the frontliners, it will help them in addressing some of the challenges that we are confronted with. And then role modeling, because sometimes we have engaged on citizenship and stuff, but then because mommy and daddy are sitting at home, coming to the dining table with their devices, it's difficult for the children to comply with the rules of engagement. So clearly, role modeling is key. And we also working at training for teachers, parents, and the children themselves. So today, for instance, we're taking part in the digital citizenship test, assessment test, just so we know from the index where our countries are and what can be done in order to help push the process forward. And we also have to be intentional. We are telling the teachers they have to be intentional in engaging with the young people. If we are disengaging the ICT lessons from lifestyle or citizenship lessons, it wouldn't augur well for us. They might think that they're still living in two different worlds, but we want a situation where they know that, oh no, there isn't much difference now. So whatever I'm doing offline is a reflection of what I'm doing online is a reflection of what I'm doing offline, and vice versa. So essentially, yes. And then we've also made a case for teacher preparation. At the teacher training level, most of the teachers have no idea what online safety or responsible internet use is about. All they know is, okay, you need to connect to the computer, do ABC, send emails and all. All the other things are silent when it comes to their curriculum. So we're trying to influence that to see how best that can go. And the fact is that the Africa Digital Leaders Program is helping us to sort of influence a number of policies and frameworks that are in existence. Because hitherto, yes, we are influencing policy, but based on government's own policies. But this time around, we take the content of schools and measure them as against the standards. Are we meeting them, or we are far behind? And when that happens, then we start the engagement to know how to retrofit some of them in order to also meet the best standards which are available. So I'm sure I've touched base on what I'm supposed to speak on. I don't know if you have questions. Thank you. Yes. Thank you very much, Howell, for your very interesting presentation. I think adaptation is one key word of your presentation that I think is very important, and also this dynamic interaction between skills and connectivity. So how each one influence. And this gives me the opportunity to call Sabrina Vorbol and João Pedro. Sabrina is from the INSAFE and in your peer in school net Belgium, and João Pedro from Youth Panel Portugal. And Sabrina, as part of the organization that created and globally coordinates the World's Safer Internet Day, we would love to hear from you your reflections on the lessons learned during the pandemic, and also the importance of youth participation as protagonists in this debate. And also from João Pedro, we really want to hear you about the challenges to increase children
participation, as Alvo said, not just working for children, but also with children. So how can we really improve youth participation in this debate? So you have the floor for the next 10 minutes, please. Thank you very much, Fabio, and the colleagues from SaferNet Brazil for inviting us today, and happy Safer Internet Day to everyone. I'm Sabrina Vorbau. I'm a project manager at European Schoolnet. We are based in Brussels, and we are coordinating the InSafe and InHope network of European Safer Internet Centers as part of the Better Internet for Kids project. And we're doing so on behalf of the European Commission. I'm here today to talk a bit more about what we are doing, how we're ensuring youth participation. I'm also the coordinator of the Better Internet for Kids Youth Ambassador Network. And I'm sharing a specific best practice example with you as we have been working and coordinating on behalf of the European Commission a consultation throughout last year, where we, of course, try to put children and young people at the heart of this process, because children and young people are the future. And we believe that they should sit around the table when Europe's digital decade is being shaped and built. Because young people growing up in time where being offline, of course, and we all know this, is hardly an option anymore. And this new generation understands and embraces the digital world in a different way than older people do. And sometimes as well, these includes policymakers and other stakeholders who are sitting in the driving seat when rules of the internet and its governance are being shaped. So we do believe that youth engagement cannot anymore be a nice to have. It must offer genuine possibilities for meaningful participation so that policy making is based on the real needs and has also effective and a positive impact of the young people's life. And this have been, so to say, the guiding principle in this digital decade for youth consultation process we coordinated. This, as I said, this has been also acknowledged by the European Commission, with the European Commission President Ursula von der Leyen declaring this year, so 2022, as the European Year of Youth. The outcomes of the Digital Decade for Youth consultation offer, in our opinion, valuable data and evidence to ongoing processes at the European Commission that both currently looking into Europe's digital future. On the one hand, the consultation outcomes are helping to shape a set of principles, which also include child online protection and empowerment, and on the other hand side, also lay the foundation of a new European strategy for better internet for children, which is due to be launched this year in spring. Almost 10 years after the first strategy was adopted. So how does this look more or less in practice? The consultation exercise is, of course, done by the input of many people that worked really hard and were very enthusiastic of being involved. So we at European Schoolnet, on behalf of the European Commission, organized consultations with children and young people from March to August last year. And we did this with the support of the InSafe network of European Safer Internet Centers and also other European online safety and child rights organizations. Over 17 consultation sessions were carried out. So overall, the voice of more than 750 children and young people across Europe were taken into consideration and were being heard, which of course sets a very high standard in how to ensure meaningful child and youth participation in digital policy making. Also to ensure that the protocol we developed for these consultations with children was fit for purpose, we created a youth advisory board that validated the approach.
that was taken, and Joao, who is with me on the panel, was one of the 8 young people that were part of this youth advisory board. So I let him, of course, share best practices and some experience he had being part of this group. Everyone in this group was between the age of 15 to 21 years old, and they are involved in our Better Internet for Kids Youth Ambassador network. And we met with them throughout the process of putting the protocols for the consultation together. So we really involved them at an early stage in this policy-making process, which I think is a really important thing to do, to involve young people right from the beginning and not only at the end when the resource or the activity is done and then hand it over to them and let them work with this. In addition, it is also important to say that we wanted to make sure, because we're talking about the digital decade of Europe and the future of the internet, to also make sure that all EU citizens had their say, and especially also other important actors that play a very important role when making sure that the internet is safer and better for children and young people. And this, of course, at one hand are teachers and educators. So we also found it very important to, of course, get their feedback. So we organized a massive open online course last spring, specifically for teachers and educators. And through this online course, we consulted them as well on similar questions that were posted to the children and young people in the consultations. In addition to this, to make sure that literally everyone could participate, we also launched a public survey and promoted it on social media channels in order to reach, for example, parents, social workers, and other important stakeholders. Then we looked at some of the preliminary findings, and these were then at a second stage also presented to other stakeholders that are sitting in, are more involved in the decision-making processes. So we also held close consultations with industry representatives, policymakers from national ministries across Europe, and also we sat together with the research community. So we really wanted to also assure a full multi-stakeholder approach in this whole consultation process. To conclude, I would like to highlight some of the findings from this Digital Decade for Youth consultation. There's a full report that you can find on the Better Internet for Kids portal with all the outcomes. So if possible, I will share the link in the chat after my intervention. But just some takeaways is that, of course, we know that children and young people spend a lot of time online. And of course, the pandemic made the digital interaction even more excessive. Children, and especially younger children, might be more naive in relation to the bad things which may happen online. Nevertheless, children and young people tend to have a balanced and critical view on risk and opportunities they are confronted with. For example, they understand that social media companies are driven by business interests, which may result into data privacy risks. However, it is worrying to see that after so many years, cyberbullying continues to be flagged as a systematic problem where more needs to be done, and that hateful content or advertising also continues to reach the screens used by children and young people when it clearly should not. While leisure time has largely moved from offline to online environment, parents don't seem to sufficiently be aware still of the problems that children and young people may encounter. They often lack the required knowledge and skills. And in some cases, young people also felt that some of them simply don't care that much. The fact that so many children and young people also in Europe are still not fully included in the digital world is troublesome. And this is something which needs to change, also keeping in mind the European Union's 2030 digital targets.
To conclude, I believe this was a very eye-opening process to work on the Digital Decade for Youth consultation, and the report clearly underlines once more the importance of children's rights to be heard in any decision-making processes that affects them. And with this said, I'm happy to hand over to João to share more about the work that he has been doing and share his experience in being part of this Youth Advisory Board and the whole process. And thank you very much. Okay, and I'll take it from here. Hello, everyone. Bom dia a toda a gente. João Pedro speaking here. I'm from Portugal. And I'm really happy to be here today with you all. So happy Safer Internet Day, everyone. To present myself a little bit, and as Sabrina already kindly mentioned, I've been Better Internet for Kids Youth Ambassador for almost 9 years now. So besides my professional role of data scientist, I've taken an active role of on online safety, digital literacy discussions, and best practices for or since an early age. And it's actually nice to revisit the SaferNet team, because when it comes to internet governance, I'm happy to say that my first experiences were actually through with the SaferNet team. I can also say hi to some colleagues also on the panel today that I met in person already a while ago, and hopefully we'll visit or meet in person soon in new forums. But when it comes also to the internet governance field, I've been also interested in joining on different initiatives, from the Youth IGF movement to the UREAD Youth Committee, and several partnerships with ISOC and ICANN that I think that are interesting to mention. When it comes to the engagement and participation, in this case from youth perspective, I would say that being inclusive is a very important word to use. When it comes to the consultations, I think it's very easy to admit or to recognize the importance of doing youth consultations on online safety. But the consultation is important. I would say that the consultation process is also as important. And here is where I'm really happy to say that joining Sabrina team on the designing sessions of the Digital Decade for Youth consultation report is really a best practice to talk about. Going through the different points of the process, making sure that it was on the right tone and using the right language to be presented and worked with young people could only be done by having this inside information of working alongside young people on the draft of the process itself. So I'm really happy to say that from the beginning, there was this effort to make sure that young people's voice was included, and I think that's also it was therefore a little bit also reflected on the feedback reported from the consultation. So from the points that we saw from the survey, there was also some policy priorities. Sabrina kindly mentioned a little bit on the findings, but there was also important points in terms of policy priorities. And I have a few here. So there was a need or a sense of necessity for having access to the digital world for all children and young people, and this need to be taught and given accurate information on how to use digital technology in a responsible and positive manner. At the same time, it was also important to bring
adults to the conversation for this accurate information and knowledge transmission, because to some extent, the online behavior and experience of older people from the family perspective and broader community, this shows how important it is to create awareness for everyone to empower young digital users. And this ruling and teaching by example is something very important that sometimes we disregard, and is also a note for the policymakers that need to agree together with industry, therefore on minimum standards when it comes to children's and young people's digital media experiences, and to make sure that the rules are being enforced. So of course you don't set the rules if you're not able to enforce. And these were several points that came out from the survey and from the young people themselves. A few points that I have here to mention is, of course, the strict balance between engagement and participation. And here, throughout the years, I think there's a lot been done on both sides. It's always easy to recognize where young people are participating, and you can identify several programs, several processes. I would say that it's much more difficult to identify where they are being or they are engaging properly and they stick around. And here I give again a big kudos to the Better Internet for Kids initiative, because from what I've experienced and from the newer generations already that are part of the process and the program and involved at the different levels, from the Safer Internet Centers to the big youth ambassadors network, that it's a program that makes young people stick around and continue making a continuous contribution to a better internet. So I'd say that's really, if else, I'm a great example of it, of this continuity of the process. And I speak for myself, of course, but also hopefully for the rest of the group, that this experience, it's also in some sense life-changing, not only for me, but hopefully for other young people. Thank you very much, João. Thank you, Sabrina, for your impressive presentation. I think you both mentioned the idea of involving or having the participation of children in the beginning of the process. I think this matter of time is very important, and this gives me the opportunity to call an Asian Pacific or Asian perspective, if you like. And I would like to invite Jennifer Chung and Jenna Fung, both from Asia, Hong Kong, and they can develop more on this perspective, especially as a member of a very important institution on internet governance. I would like to hear from you. How do you assess the importance of programs and actions that promote citizen safe and responsible use of internet among children, but considering the scale of those projects, if they can be in adequate scales and among multiple stakeholders, and so how multiple stakeholders can be involved in the process. So please, Jennifer and Gina, you have the floor for the next 10 minutes. Thank you, Fabio. First of all, happy Safer Internet Day to everyone. My name is Jennifer Chung, and me and my colleague Jenna Fung, we both work for the .Asia organization. We are a not-for-profit organization that's headquartered in Hong Kong, and we are the registry operator for the top-level domain .Asia. So not only do we do that part of the work as part of the critical infrastructure of the internet, we actually do a lot to give back to the Asia Pacific regional community, especially in the form of internet governance activities and different programs. And Fabio mentioned there is a lot of
programs that we have pioneered, a lot of things that we've done in the past. One of which we actually did for our 10-year anniversary, celebrating, the top of Asia. We did a youth mobility index in 2018 just to take a look at the opportunities and mobility of young people in the region in terms of education, in terms of work, in terms of entrepreneurship, and all of that. And I feel like it's time to update it now, 5 years on, looking at, especially in the pandemic world. But I really do want to focus on a couple of our key programs, especially when we're talking about, capacity building for youth and training youth to teach other young people what it's like and what internet governance is. One of the events we do have is netmission.asia. You'll hear a little bit more about it from my colleague Jenna, since she first went through the program and now she's my colleague at .asia and she is coordinating the program entirely. And then there's also some regional activities that we do with other regional partners in Asia Pacific, such as the ICANN Asia Pacific Hub, ISOC in Asia Pacific as well, and then KISA, which is the Korea Internet Security Agency. And that part of the program used to be an annual intensive, a 1-week intensive course that is held in South Korea in Seoul. And it is to bring together tertiary and also younger youth participants who are interested but do not participate currently in internet governance. And it's very interesting to try to translate something that's supposed to be a 1-week intensive kind of a summer camp, a summer school for these young people into something that's virtual. And it's quite challenging because for these young people, they don't particularly know what it is. They are digital natives, but to be sitting in a space where they are discussing policies to do with the internet, discussing, decision-making policies is something quite difficult to translate to online. So from a 1-week intensive course for last year in 2020, at the end of the year, we translated this to an 8-week program. And it was still quite intensive because it was twice a week, 2 hours, so 4 hours a week. And we had all the mentors from all the supporting organizations. So we also took the time to do a one-on-one with all the participants in the course, because it's very hard to replicate the sense of community and the sense of building that network when we are looking at each other through the screen, through Zoom. So taking more time for mentors to do one-on-ones with mentees is one thing that we had to translate to. And then when we're looking at retaining the young people to not only just drawing their interest into participating in these programs, but retaining them to keep them in the internet governance ecosystem is definitely a challenge. I'm so happy that we heard from Joao earlier, and we'll probably hear from Jenna afterwards to see how we looked at this challenge, particularly in Asia Pacific, since we are a region where, of course, the bulk of the population is, and the bulk of young people there also rely quite heavily on the internet. One more thing I wanted to bring out before I pass the floor to Jenna is that we are also the Secretariat for the Asia Pacific Regional Internet Governance Forum. And this regional NRI, we switch host countries every year, but obviously since the pandemic, this has not been able to be done. Last year, we were able to do a hybrid version together with our host country, Nepal. But even then, it was quite difficult because with the changing landscape of travel restrictions, pandemic restrictions, and all of that, even for local participants in Nepal, or even in the more localized region of South Asia, it was very difficult for participants to actually travel to the physical location. So that also had to be translated to a virtual program. Now, our fellowship program every year for this is quite a valuable
opportunity for young people and young professionals to be able to, get a first foothold into the space, to understand the policies, to understand the issues that are surrounding all the discussions that we're having, and to make this more valuable both to the youth and to, I guess, the continuing community. We had to redesign a lot of the parts of the fellowship programs because there's competing interests right now. For a lot of young people, a lot of students, all of their classes are online, all of their social life is online. So why would they, think about joining yet another online program about a topic that they haven't heard before, internet governance? So I would like to now pass the floor to my colleague Jenna, and she actually will tell you a little bit more about our marquee program, netmission.asia. It is a program where we train youth to teach youth about internet governance. And she's also newly elected in the steering committee of the YCIG of the global IGF, so it's the Youth Coalition on Internet Governance. So maybe she'll tell us a little bit more about that as well. So I'd love to pass the floor now to Jenna. Thank you so much, Jennifer, for covering most of the things I would like to talk for an introduction. So I'll just quickly skip that and might just give you guys a little bit more insights about the youth program, netmission.asia, and the youth initiative that I mostly take care of, which is the Asia Pacific Youth IGF. So NetMission Academy, it's some online academy that we provide trainings about internet governance to young people in Asia Pacific. And we have been doing it virtually since 2019. Then I think 2 years back, then we have this pandemic hitting us. And I think the first year, the young people are excited about virtual events or training. So many of them get signed up and getting involved. And especially with this global crisis, I think many of them getting to be more aware of the internet issues because people start to care more about privacy or the data protection. So it is a good opportunity for us to actually teach them how young people could do to make their cyber experience a safe one, and what they could do to educate the next generation all together with our power. So NetMission Academy provides regular trainings and about some internet governance issues, not only cybersecurity, but other things, including digital inclusions. And nowadays, we talk a lot about sustainability and how internet or technology affecting the environment. So this is like a training session. We hope to cover most of the fundamental stuff. And so this young people who go through this training can go back to their own community and educate their peers in their own way. As you might know, Asia Pacific is a really diverse continent, and many people from different countries might be facing different issues from their own perspective. And so we hope this kind of capacity building can help them to achieve more and close the gap and digital divide in the regions. And going to the regional events that we offer to young people in Asia Pacific, that's the Youth IGF. I think we have it everywhere, especially in the past 2 years at the global IGF. The Youth Summit has been a great success to actually gather young people from all around the world. So that inspired us to do a little bit more in the Asia Pacific regions. Also, we have some different innovations in the program design in terms of using some mixed language for particular session at the event, and through some interactive games, we get them introduced to internet governance itself. Because we believe if we want to create a safer internet and a more inclusive cyberspace, we need the young people to get engaged, and that's one of the way.
But of course, we didn't expect that the pandemic actually prolongs for a little bit more right now. And then, of course, we don't get to meet in person and collaborate a little bit more. But taking the opportunity that we get access to all this education opportunity or this collaborations opportunity, just like today, we don't have to be in person in a particular country, but we still get to talk to each other, sharing our experience and network with one another. That helps us a lot to understand our weakness and do the improvement in the future. And so we also consider some of the things that we could be improved in the past, and hopefully the coming year we could provide more support to young people to participate in internet governance in long run, because in the past they might not have enough support, not only on financial but in so many other ways. For example, they might not feel inclusive enough because things that they are facing in this internet governance world is just a little bit too difficult for them to continue. And so our goal this year is not only to teach them and get them join training session, but we hope that they could stay joining the youth IGF, then the regional one, then the global one, taking advantage of my role as a coordinator of this youth initiative and a steering committee member of YCIG for the coming year. I hope that the young people could do a little bit more in their own roles, and so we could bring young people together at not only the regional scene but at international level, that we can do a little bit more for the community. So far, that's the thing we could learn from this pandemic in our region, and I hope that with the sharing today, we can learn from each other a little bit more and know what exactly the situation is in different regions of this world. And I believe with all our work, effort, and power, we can finally make our internet safe and inclusive to the expectation that we hope one day. And so that's all from me. If Jennifer, you have anything to add, feel free to jump in. If not, that's all from us today. Thank you very much, Gina and Jennifer, for your insightful presentation. I think you both raised one question very interested on the idea of translation, the debates of that there might be technical or very difficult, and how we can translate and innovate in engaging these people. And I think that our last speaker, Guilherme Alves from SaferNet Brazil, could also comment on that. So what are the challenges to engage adolescents and young people in those types of issues that are might be perceived as very technical or difficult to understand? So how you can translate this in the context of Brazil, especially where SaferNet acts in the last decade, promoting the cautious in safe use of internet in the country, and if you think there are some differences in the moment nowadays because of the pandemic in terms of the vulnerabilities that you perceive online, and also especially because in the context of Brazil, you have a long period of remote education and children dealing very closely with screens. So I would like to hear from you, how do you see the change in this period, and also what can be done to translate this to the young generation? So please, Guilherme. Thanks, Fabio. I'll be speaking in Portuguese, but first let me say it's good having Jenna, Jennifer, and João here. We've been together in many other Indian governance forums. So it's great seeing you guys and being able to understand what you're doing, what projects you've been doing over the last years. So thanks for the invitation. Okay, now in Portuguese. Bom, eu vou falar um pouquinho da nossa perspectiva, das nossas experiências durante a pandemia, com projetos bastante voltados para engajamento de jovens e adolescentes, né? Acho que ao longo desse período de 2 anos nós tivemos muitas mudanças e muitas expectativas de mudanças, muitas dificuldades de poder acompanhar os processos. Então, para a gente, nosso projeto, e eu vou falar especificamente de um projeto que chama Cidadão Digital,
que é um projeto que a gente faz na SaferNet com apoio da Meta, do Facebook, nós tivemos que, ao longo do desenho do projeto, desde o seu início, pensar um projeto que fosse adaptável e fosse flexível. Nós tivemos que fazer muitas mudanças para poder acompanhar as mudanças do ensino remoto, depois do híbrido, do presencial, e estar apto, estar preparado para esses desafios foi super importante. Um ponto que a gente precisa colocar é um caso muito específico, é um caso muito importante no Brasil. Um caso muito importante no Brasil é a questão de conectividade ainda. Nós temos regiões do país com uma conectividade muito baixa, com qualidade de acesso muito baixa, e isso impactou muito fortemente em como os adolescentes poderiam participar de atividades, por exemplo. Então, nós tivemos embaixadores do programa que eram jovens, que foram treinados pela SaferNet, passaram por um curso de formação, foram estimulados a pensar criativamente atividades, e esses jovens fizeram atividades depois com os adolescentes, e de uma perspectiva remota. E precisamos, ao longo desses 2 anos, especificamente, criar um projeto que fosse adaptável para, se uma escola, por exemplo, não tivesse uma conectividade para fazer uma videochamada, como essa que a gente está, nós pudéssemos também levar uma atividade, levar conhecimento, levar orientações da forma que fosse possível. Isso é um desafio, porque a gente tem que estar preparado para diferentes situações que podem acontecer, diferentes, cenários que nós podemos encontrar. Para a gente, no programa, é muito importante, enquanto atividades, impulsionar metodologias que são ativas, ou seja, engajar os adolescentes, e aí acho que isso ressoa bastante com o que o Pedro falou, com o que o João falou, sobre colocar os adolescentes, as crianças, para, de fato, fazer parte das atividades. E essa perspectiva de metodologia ativa, nós, por exemplo, colocamos desde o início da formação dos embaixadores dos jovens. Então, ao longo do processo de formação, o curso que nós tivemos, por exemplo, não foi apenas para passar conhecimento, mas para estimular que os jovens também pudessem pensar, criar conteúdo, se colocar em situações de problema e pudessem se envolver com a construção do projeto, para que lá na frente, depois, enquanto embaixadores, eles e elas pudessem, de fato, estar preparados para diferentes situações que eles pudessem enfrentar e estar preparados também para poder envolver os adolescentes na conversa. Ter essa perspectiva de jovens falando com adolescentes traz um canal de diálogo muito específico, né? Porque às vezes os professores podem achar difícil, às vezes é difícil para os pais, para as famílias, mas quando a gente coloca, né, adolescentes e jovens conversando, a gente tem um canal muito bacana de conversa. Então, utilizar a linguagem que eles utilizam, poder ouvi-los, poder perguntar o que eles sentem, perguntar o que eles querem opinar. Esse canal é importante e deixar ele aberto foi muito essencial para a gente ao longo do programa. Um ponto também que são os ônus e bônus do ensino remoto, né, de a gente estar virtualmente. Acho que, ao longo desses 2 anos, muitos de nós, né, ficamos, de fato, fatigados com as telas, fatigados de estarmos conectados a todo momento, estarmos em muitas reuniões. Isso foi também sensível para os adolescentes, para os estudantes que participaram das nossas atividades. Mas o remoto também traz para a gente algumas facilidades também de comunicação. Então, por exemplo, adolescentes que se sentiam um pouco mais tímidos para poder participar da atividade, poderiam ligar ou não a câmera, ligar ou não o microfone, participar no chat, participar por voz, participar por vídeo, como eles e como elas se sentissem mais confortáveis. E ter essa possibilidade também foi importante para que a gente pudesse, de novo, criar esse ambiente de diálogo, criar esse ambiente de orientação, mas de escuta, em que eles e elas, adolescentes, pudessem participar como eles preferissem. Então, a gente brincava bastante com isso, de às vezes a gente está numa aula remota, por exemplo, e está só ali o palestrante, só o professor falando, mostrando vídeo, mas isso não quer dizer que os alunos não estejam escutando, não estejam refletindo, não estejam participando de alguma forma, mas da maneira que eles se sentem mais confortável e estar tranquilo com relação a isso, aceitar isso também foi importante ao longo do projeto. Um outro ponto que eu queria trazer também é da diversidade das pessoas que fazem um projeto. Quando o Brasil é um país muito grande, por exemplo, nós temos muitas e muitas diversidades, e é importante que nos contextos em que a gente faça projetos como esse, nós estejamos muito atentos para essas diversidades. Nós estejamos muito atentos para, por exemplo, ter embaixadores de todo o país, de diferentes contextos, diferentes abordagens, diferentes formações. Nós temos, por exemplo, no programa,
programa embaixadores que são estudantes de direito, estudantes de jornalismo, nós temos estudantes de medicina, nós temos psicólogos, pessoas de diferentes profissões, diferentes interesses, para que a gente possa também criar uma constelação ali de talentos, de interesses que eles possam ter, e nos seus territórios também possam levar as perspectivas regionais. Então, por exemplo, não fazer um projeto em que a gente levasse uma perspectiva do que é a inclusão digital, ou do que era, enfim, do que era ser um cidadão digital, a partir apenas de uma visão de um lugar apenas, de um grupo de pessoas. Então, poder envolver esses adolescentes, envolver esses jovens para pensar quais são os desafios no seu local, na sua cidade, na sua comunidade. Eles são muito diferentes. A gente fala, a internet é uma rede que conecta todo mundo, mas conecta todo mundo de formas muito diferentes também, né? Então, as perspectivas, o que as pessoas querem fazer, quais são os desafios que elas têm, são muito diferentes. A gente precisa levar isso em consideração para não ter um programa top-down, né? Um programa que a gente está apenas levando uma coisa pronta. Então, aquilo que eu falei do início, de ser adaptável, flexível, foi importante do início ao fim, também para que a gente pudesse acolher essa diversidade. E aí, para encerrar um pouquinho, nós estivemos em contato diretamente com escolas. As escolas são universos, né? Nós temos professores, estudantes, funcionários, e os professores, especificamente, foram muito desafiados na pandemia, porque foi muito rápido, né? Então, assim, em poucos meses eles tiveram, no caso do Brasil, por exemplo, as atividades que eram remotas, né, aulas remotas, não eram comuns no ensino básico, no ensino de crianças e adolescentes. Então, muitos professores, pela primeira vez, tiveram que ministrar uma aula virtual, pela primeira vez tiveram que fazer uma atividade virtual, e eles tiveram muitas dificuldades. Então, foi importante para a gente também poder apoiar professores nesse processo. Então, apoiar professores em como orientar esses professores, essas professoras, para que depois eles e elas pudessem orientar os seus alunos em questões que envolvem internet e bom uso. Nós temos uma abordagem que é transversal, né? Então, falar de uso seguro de internet, falar de questões que envolvem privacidade, desinformação, não é uma matéria, uma disciplina específica. A gente coloca isso ao longo das disciplinas, em várias atividades, com diferentes abordagens. Então, é importante que todos os professores estejam também, se sintam preparados para isso. Então, apoiar, respeitar os professores nesse processo, para nós foi muito importante. Eu acho que projetos que trabalhem com escolas, né, precisam colocar isso como um eixo essencial das suas abordagens, para depois poder falar com os adolescentes. Então, essas são algumas das lições que nós tivemos. Nós tivemos muitos desafios, como eu falei, a gente é desafiador, mas também é muito estimulante a gente poder acompanhar vários desdobramentos, né, do remoto, do híbrido, do presencial. Agora a gente está pensando em outras abordagens que a gente precisa fazer e estimular para poder deixar para as escolas também um legado, para que depois, por exemplo, que o nosso projeto saia da escola, conclua com os adolescentes, que os próprios adolescentes possam, por exemplo, continuar um projeto, possam inventar enfim, ser criativos, inventar um projeto, inventar uma maratona, inventar algo que, de fato, engaje a sua comunidade, engaje a sua escola. Então, isso foi um pouquinho do que a gente aprendeu e foi muito legal também poder ouvir dos demais palestrantes essas perspectivas regionais e é interessante como a gente consegue fazer vários links, né, desafios que são comuns entre nós, e a gente está literalmente, né, continentes diferentes, países diferentes, e desafios que são particulares. Eu acho que isso a gente também aprende com essas lições. É importante ter espaços como esse, em que a gente possa colocar, de fato, o que deu certo, o que não deu certo, o que ainda é um desafio, o que nós conseguimos, para que a gente possa avançar em conjunto, né, ter espaços como esse é muito importante, e agradeço de novo o convite. Obrigado, Fábio, e volto para você. Thank you very much, Guilherme. We are out of time, but we have time for a quick round of questions. I think this is very important. I'll pass the floor to the group of youngsters that are ambassadors of the the Digital Citizen project here in Brazil. They are together here in São Paulo for the past 3 days working on issues related to this digital citizenship. So I'll pass the floor to Wilson, Guilherme, which will do the first question to the group, and then we will have some questions from the chat. So, Wilson, are you there? The group from... Obrigado. Saúdo a todos.
E nessa saudação, já justifico que a linguagem será feita em português também por manifestação política de necessidade. O programa Cidadão Digital surge no Brasil em 2020 e tem que enfrentar justamente os desafios da pandemia. As juventudes presentes no programa construíram tanto nos anos de 2020 como 2021 novas alternativas para garantir que uma educação crítica e digital fosse atingida. Mas os desafios não cessaram na adaptação da linguagem e das metodologias, já que no Brasil as assimetrias de acesso e qualidade da internet são gigantescas, como já bem mencionou Guilherme. É preciso, então, pensar não apenas nos grandes centros, mas nas periferias da Amazônia brasileira, onde o acesso à internet é um problema principal, que é inclusive evidenciado no documentário de uma das nossas ex-embaixadoras, a Maré tá para as Juventudes, As Multivozes da Exclusão. As juventudes, então, nesse processo, foram excluídas não apenas de direitos básicos como educação, trabalho e profissionalização, mas também excluída do meio digital. As juventudes foram e são os principais inventores de formas para mitigar essas desigualdades. Mas gostaria de saber, a partir das experiências dos debatedores e das debatedoras, quais estratégias vocês consideram efetivas para serem implementadas enquanto políticas digitais que mitiguem as desigualdades vivenciadas em algumas regiões mais excluídas. A exemplo aqui do Brasil, a região amazônica e periferias urbanas. Encerro minha fala citando Charlie Brown Jr., um rapper brasileiro. Eu vejo na TV o que eles falam sobre os jovens. O jovem no Brasil não é levado a sério. Mas nós, juventudes brasileiras, construiremos novas narrativas para garantir que cada criança, adolescente e jovem seja levado a sério e tenha seus direitos humanos garantidos. Obrigado. Muito obrigado, Wilson, e ao grupo todo. Parabéns pela excelente intervenção e pergunta. Now I'll have two more questions that goes in right the same direction of, I think, in the right direction of thinking about policies. So what are the perspective for scale projects like this to policies in considering the remote education? And if you think that you can include this type of intervention in the public policies of education, beyond going into small pilot projects, but how to really build this into the educational policies within the context that you have in each country or region. So I'll propose our final round of interventions from our speakers. We don't have much time, so I'll please be very brief in your pointing to this discussion, and I'll propose to do the opposite. So I'll start by asking Guilherme to do the same, and we end with the opposite direction here. So please, I'll pass to Guilherme. Very brief in 1-2 minutes. What can you consider from the questions? Bom, eu acho que primeiro a gente precisa pensar na formulação de política que seja de fato representativa. Então, nós temos processos de criação de políticas públicas que ainda são muito excludentes das realidades, como o que o Wilson trouxe, mas que cada país também tem as suas realidades de exclusão e de não participação na formulação de políticas. Esse aspecto é importante, então, enfim, entendendo os processos que cada país tem, acho que eu diria primeiro que é pensar a formulação de políticas desde o local para o nacional, ou do local para o global, e não numa perspectiva, de fato, importada ou que não abrange essas diversidades. Acho que um outro ponto importante é a gente entender nessa formulação de políticas que não só as pessoas que são especialistas em formulação de políticas, ou não só os tomadores de decisão, não só parlamentares, enfim, estejam envolvidos nessa formulação, mas que a gente tenha mecanismos, por exemplo, para que jovens participem desses processos, para que educadores participem desses processos, para que cidadãs comuns possam participar. Essas contribuições que vêm da ponta, né, das pessoas ali que estão, às vezes, muito distantes do processo de decisão, do processo decisório de uma política, essas contribuições, elas são extremamente relevantes. E, infelizmente, elas muitas vezes não são consideradas ou muitas vezes são inacessíveis. Então, pensar em mecanismos, isso vale não só para políticas que a gente está falando de conectividade, de internet, mas para qualquer tipo de política pública que
pensa em abranger algum tipo de questão social importante, é necessário que a gente pense esses espaços de participação que sejam espaços para todas as pessoas, espaços que não sejam burocráticos, espaços que sejam acessíveis e convidativos. Isso eu diria talvez como primeiro ponto. Vou dar um outro ponto que acho que é importante, é a gente poder acompanhar de fato quais são as tecnologias que estão disponíveis para a gente levar uma conectividade de mais qualidade, por exemplo. Pensar a conectividade de internet há 20 anos é diferente de hoje. Nós temos hoje outras tecnologias e é comum que a gente ainda acabe acompanhando o processo, por exemplo, de acesso à internet que seja ainda utilizando, por exemplo, tecnologias antigas, tecnologias já defasadas, tecnologias de baixa qualidade, e é importante levar acesso à internet, um acesso mínimo, mas é pensar o acesso de qualidade que possa acompanhar de fato o que a gente, qual é o contexto de acesso de uso de internet hoje. Então, pensar, por exemplo, uma internet de baixa qualidade, de baixa velocidade, por exemplo, e vai impedir que as pessoas possam participar de uma videochamada como a gente está aqui, de uma discussão online. Nós temos especificamente, aí eu vou concluir, nós temos no Brasil, e isso é o caso de outros países também, pessoas que têm acesso à internet apenas pelo celular, com limitações muito estritas de franquias de dados. Então, o que as pessoas conseguem ou não fazer com a internet é extremamente limitado. Elas estão conectadas, mas conectadas a um custo muito alto, que é não poder, de fato, fluir pela rede, poder acessar aplicativos diferentes, poder ver vídeos, poder acessar conteúdos que possam, por exemplo, precisar de mais banda, de mais dados. Então, pensar essas diferenças e pensar esse acesso com qualidade no médio e no longo prazo para todas as pessoas. Thank you very much, Guilherme. I forgot to mention the names of the people that asked in the chat. It was Arthur Santana and Adriano, which both mentioned this question on how to scale the projects and to include in the educational system. So I'll pass the floor to Jennifer and Gina, if you can make your final contributions on this. Sure, thank you, Fabio. Really important question. I guess speaking from the Asia Pacific perspective, it is very difficult to kind of sum up in such a large region, because in our region there are countries and states that are very resource rich countries, and then there are countries who are not as resource rich. And we also, especially during the pandemic, there's been some political upheaval in certain countries like Afghanistan, like in Myanmar, and even internet shutdowns, of course, happening everywhere. So not just due to, connectivity, in that kind of band setting, but just, from a country top-down policy, it is very difficult. I think lessons learned, especially when we were discussing during the Asia Pacific Regional Internet Governance Forum, we saw some e-education case studies from Kyrgyzstan and Kazakhstan, which looked at strategies in Central Asia to deal with the challenges of education posed by this pandemic for the rural communities. It is very difficult to get, of course, connectivity there at all. And they combated this with doing offline libraries of education materials, which is very interesting. So, trying to continue this education with children in the rural setting in this way. And even when we're looking at economies like Vietnam, there is a big lack of devices. Lack of devices is a big problem for children and youth to continue education online, because if they don't have a device, they can't do any education on their computers, on their laptops, or connect and continue that way. And there's a lot of strategic public and private partnerships happening, and it's scalable as well. There's, of course, the big tech companies, and of course from the government too. And there was a big push, I think, in Australia to look into connectivity when we're looking at libraries. It has become kind of like a focal point for a lot of communities to continue to access digital services, citizen services, government services, and of course, education services for people who are not able to connect.
And then finally, I just wanted to end a little bit with, a project that we're looking at .Asia. We're the stewards for the policy setting for the top level domain .kids. This is an internet space that's supposed to be kids friendly. And I think that is also kind of the next step, to have youth and to have children to sit at decision-making tables to influence the policies that affect them, not just being passive observers, to be able to make the decisions, to kind of set the policies on how this space is supposed to, evolve and grow. And I think that is one of the most important things. We need to include them in decision-making roles. Thanks. So Jennifer basically given already a lot of examples from the Asia Pacific. So I guess I won't be repeating it, but I would like to actually provide some first-person examples from some interactions with some net mission ambassador in the program and how they're coping with this kind of like connectivity or social factors or political reasons for not being able to connect it to get their educations or get connected with us for many reasons. Because some of our ambassador, they are from Myanmar, and I think given the political reasons, they have regular shutdowns right now. This does not only limit their chances and access to education, but also for some people who are in our community trying to solve problem and help people in their own country. Smallest participations like youth engagement in internet governance got affected. So let alone some other engagement with other parts of the world if they are trying to let people know. So I think if us in some other parts of the world having the privilege to have of good internet access and connectivity, we should not leave them alone. And I think while we are trying to provide a safer internet and an inclusive cyberspace, we should also be aware of what is happening in other parts of the world and knowing what they're facing in their own country. And so we could help them in that kind of way. That's the only thing I would like to add. And that's what I directly learned from some other youth ambassador and volunteer throughout this program when I'm trying to coordinate. And I would like to share with all of you here today. Yeah, that's it for me. Thank you, Gina. Now Sabrina and João, what are your perspectives on this debate? Yeah, thank you so much for the question and putting a spotlight on this, because I think it's clearly time that we not only think global, but also truly act more global, and just bringing in a bit the European perspective. And of course, a lot of people might think that connectivity or accessibility to devices, it's not such a big issue here in Europe, but this is actually what I mentioned during my intervention. One of the results of the consultation with the children and young people showed that it's still an issue, that there are still a lot of remote areas also here in Europe where there is no accessibility and also not given even the possibility for children and young people to connect. Of course, having a device and having the access is one thing. I think another important thing that we need to improve is also to put a much more focus on awareness raising and participations in the different regions across Europe. So a lot of activities or, for example, events are happening in the capitals, for example, and of course this limits access for some youngsters. So I think what we are also trying to do and what we are, our colleagues in the Unsafe Network have been doing also with the consultations, also to really go out in the regions, to go where the young people are. We know that a lot of safer internet centers take the opportunity of holiday seasons to go to different areas of the countries where they know that children and young people spend their vacation there, or visiting youth camps, to really go where the young people are. And this needs to definitely go beyond
the capital. And I also personally are very happy always when working with the young people for our annual youth panel to really see that we are able to bring people and connect with young people from across Europe, and of course the EU bubble and the decision-making activities here in Brussels seem very far away from them for a youngster who, for example, connects from a more remote island in Malta or Cyprus. But I think initiatives like Better Internet for Kids and the Big Youth Ambassador Program trying to bring young people who are from these remote areas, give them an opportunity to more actively participate and also connect them with children and young people who may have more possibilities. But I clearly think that when it comes to awareness raising and participation, we need to do more to go to the rural areas. For example, as I said before, making sure that if we go back to hosting face-to-face events, they're not only happening in the big capitals, so that we really ensure that everyone who's interested gets an opportunity to participate. Yep, and not to echo on everything else that has been said already, I'll just have two quick points. So when it comes to access and quality, I think this is, of course, a multi-objective problem that you cannot solve with a single strategy. Of course, there's different problems of accessibility and quality of access in different places. So instead, I think to tackle this self-reinforced issue, you need to have parallel strategies for the different spaces. Of course, I don't bring magic recipes for this, and I think it's an ongoing conversation that has to involve not only governments but also other stakeholders, many times private sector based. But I'm more focused on the second question, and I think it's really interesting how to scale small projects into bigger policies. I'm biased probably because I'm part of the Better Internet for Kids, but I think here is really the example of local action under a broader strategy, and this might provide a hint to the question raised, meaning that I think small projects are indeed necessary, again because of the local perspective of the internet, the network of networks, meaning that you'll face different problems and issues regarding different communities and the places that you're addressing them. But this doesn't mean, of course, that you don't have a common and shared vision of where you want to bring the internet to. So again, echoing the vision and the work done at the internet governance space and ecosystem, I think this is a great strategy and a great way to move forward. Thank you. Thank you, Joan. And now, Áudio, we would love to hear your final remarks. Right. So much has been said already. The few I could add to it is to emphasize the participation in the internet governance forums, if only they are being organized at the country level, because participating in such forums help a long way to making your voice heard and your needs identified. And you could even be part of the solution process. As a civil society, I might go with a crazy approach, but then that is not for this platform, because we want you to be decent and engage appropriately in the space. So I have shared two documents as well in the chat. Those could give you an idea. For instance, the one you could engage with directly as a private citizen is the Partner to Connect initiative by ITU. When you connect with that, there are partners on board that you could leverage on their initiatives and bring that to the local level for your local use. For Africa, most of the countries now are engaging on the ITU Giga project as well, which is meant to deploy internet to the schools and give young people devices for them to engage with. So those are sound initiatives that I thought could be helpful in your situation. So that's what I have to say. Thank you. Thank you very much, all of you, for your very insightful and
interesting discussion. So we are out of time, so I would like to thank you, the organizer, and thank you all for participating. And now I'll give the floor to Rodrigo to set the next steps for the event. So thank you very much for your participation. Uau, obrigado, Fábio, pela excelente moderação. Um painel muito, muito rico e, efetivamente, a diversidade e as desigualdades são desafios globais, né? A gente tem desigualdades não apenas no acesso aos equipamentos, que foi muito debatido, mas também desigualdades entre países, desigualdade entre escolas do ponto de vista de capacidades de aproveitar as tecnologias de maneira responsável, e com novas tecnologias vindo, né, inteligência artificial, internet das coisas, essas desigualdades parecem ganhar escala, seja nas periferias, mas também nos centros das cidades, na própria Europa, como Sabrina trouxe, o que nos faz manter essa agenda durante o ano todo, diariamente, usar as tecnologias digitais para enfrentar as desigualdades antigas e as novas que elas mesmas acabam produzindo. E acho que fomos unânimes em ver como esse processo só pode acontecer de maneira efetiva, envolvendo diretamente as próprias crianças e adolescentes e os jovens, não apenas ouvindo, mas envolvendo-os diretamente na construção de respostas, na avaliação das respostas e no monitoramento dessas ações que todos nós aqui fazemos. Então, muito obrigado, Fábio, e eu queria só rapidamente pedir um intervalo, faremos um intervalo de 5 minutinhos só para a troca do painel, em seguida teremos um painel com alguns anúncios de ações, projetos novos, teremos a doutora Neide Cardoso, do Ministério Público Federal, falando sobre ações importantes do ponto de vista de combate à desinformação no contexto de um ano eleitoral. Teremos também a Miriam, do 7BR, do NIC-BR, falando de materiais importantes de educação e de sensibilização para a produção de segurança digital. E nós, da CFNet, também vamos compartilhar novos projetos que temos feito do ponto de vista do tema bem-estar no contexto digital. Então, 5 minutinhos, voltamos logo em seguida, em 5 minutinhos, para dar continuidade desse último bloco antes do almoço. Até já.
Está no ar, Rodrigo, pode falar. Olá, estamos de volta à 14ª edição do Dia Mundial da Internet Segura no Brasil. Eu sou Rodrigo Nesme, sou um rapaz branco, careca completamente, porto um óculos marrom, tenho ao fundo de mim um mapa antigo e algumas plantas. Bom, dando seguimento à nossa programação, a gente tem agora um bloco de anúncios de ações, programas e novidades que temos para o ano de 2022 em relação aos temas que a gente vem debatendo durante esse dia. Então, para iniciar de imediato, eu convido a nossa querida parceira, a doutora Neide, que é procuradora regional eleitoral no estado do Rio de Janeiro, e também coordenadora adjunta do Grupo de Apoio ao Combate ao Crimes Cibernéticos do Ministério Público Federal, e é parceiro do Dia da Internet Segura, da SafeNet, e uma instituição vital em tudo que é combate a crimes na internet. Então, por favor, doutora Neide, uma honra termos a sua participação. Compartilhe conosco, por gentileza, os projetos e propostas que o Ministério Público Federal tem para 2022. Certo. Boa tarde a todos, boa tarde, Rodrigo, obrigada por esse momento, né, de participação do Ministério Público Federal. Nós que atuamos junto com a SafeNet aí desde o início. Eu vou colocar minha apresentação. Já está na tela? Já está na tela? Tá? Está? Então, vou falar um pouquinho da atuação do Grupo de Apoio sobre Criminalidade Cibernética, esse grupo do Ministério Público Federal, do qual sou coordenadora adjunta, nossa principal atuação em 2021 e também sobre o lançamento de um projeto aí em parceria com a SafeNet no âmbito eleitoral. Slide. Não estou conseguindo passar. Tá, passou. Esse grupo de apoio, que é de âmbito nacional, ele foi criado pela Câmara Criminal da APGR em 2011. Nós somos compostos, né, com 8 procuradores da República e 2 procuradores regionais da República, que atuam em segunda instância, como é o meu caso, espalhados por todo o Brasil. Nós somos responsáveis por uma política institucional de atuação e capacitação para os membros do Ministério Público Federal voltada para a efetiva repressão dos crimes cibernéticos. Essa capacitação, aprimoramento é feito por meio de cursos de treinamento para os novos procuradores que ingressam na carreira, os que já são integrantes da carreira, e desde 2015 nós passamos a convidar também juízes federais. Nós, para expor esses cursos também para outras instituições, nós fizemos parcerias com a OEA, com o Consulado Americano, com o Conselho da Europa, via nossa Secretaria de Cooperação Jurídica Internacional. Fazemos o acompanhamento do Legislativo Nacional e Internacional sobre o tema, com apresentações de notas técnicas diversas ao longo dos anos sobre os mais diversos assuntos relacionados à questão cibernética. Organizamos a primeira edição e atualizamos a segunda e terceira edição do roteiro de atuação sobre crime cibernético. Esse último, que aparece aqui a imagem, azulzinho, inclusive sobre provas eletrônicas também, né, que nós, ano passado, nós publicamos. Ele é distribuído para todo o Ministério Público Federal, Judiciário Federal, demais autoridades, quando nós ministramos cursos. Elaboramos uma coletânea sobre artigos sobre o tema, que é esse primeiro, e o Guia Prático de Investigação e Combate à Desinformação na Internet no contexto da Covid-19, que nós observamos. Esse material foi publicado, esse anterior aqui é o último, em 2020, nós observamos o aumento da criminalidade na internet e também da desinformação, infelizmente, e nós decidimos publicar esse manual para ajudar os colegas na sua atuação. Fazemos apresentação de palestras, organização e participação em cursos e seminários interdisciplinares, nacionais e internacionais. Essa participação internacional, né, nós estamos presentes desde praticamente as primeiras edições, né, no IGF, da ONU, na OEA, as reuniões que eles promovem sobre cibercriminalidade, a Cyberrede, que é uma rede de ministérios públicos ibero-americanos sobre crimes cibernéticos, a Conferência Octopus sobre a Convenção de Budapeste,
que eu vou falar mais adiante, e nacionalmente, participando de audiências públicas, seja no STF, nas comissões parlamentares de inquérito, e também naquelas promovidas no Congresso Nacional sobre os projetos de lei sempre relacionados à temática. Temos campanhas sociais, entrevistas, a fim de conscientizar a população da gravidade do tema e intensa mobilização no Safer Internet Day, como hoje. Nossa participação aqui, já tivemos a participação da minha querida colega Priscila Cherani na mesa de abertura e agora esse momento. E o nosso grande feito em 2021 foi a criação de um portal, esse portal Evidências. Esse portal, ele é uma plataforma digital acessível aos membros e servidores do MPF no nosso site, facilmente acessível a todos, que além de reunir de forma sistematizada e amigável informações necessárias e úteis para a coleta de provas eletrônicas, traz orientações passo a passo dos caminhos a seguir nas investigações relativas às principais funcionalidades contidas na internet, tais como as redes sociais, e-mail, aplicativos, sites e serviços de mensageria instantânea. Esse portal, ele foi fruto de uma parceria e um esforço coletivo da Organização dos Estados Americanos e do Fórum de Commonwealth Office do Reino Unido com o Ministério Público Federal por meio dos seus órgãos, né, a Secretaria Jurídica de Cooperação Internacional, o próprio grupo de cibernéticos da segunda Câmara, o Núcleo Técnico de Combate a Crimes Cibernéticos da Procuradoria da República em São Paulo, a Secretaria de Comunicação Social da PGR, Secretaria de Perícia, Pesquisa e Análise, Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação e Secretaria Jurídica de Documentação. Então, a interface dele é essa página que vocês observam aqui, clicando, né, em cada um desses quadradinhos, né, então quando você clica o procurador, né, ou o servidor precisa de dados dos provedores, sejam contatos, endereços, os dados que eles fornecem vão estar nesse campo. Os manuais, né, todos aqueles roteiros que nós fizemos estão ali à disposição em forma digital para o membro, né. A parte de legislação, jurisprudência, da mesma forma, toda relacionada ao tema, inclusive a convenções internacionais e tratados, a parte de prevenção, as ferramentas, o treinamento também, todos os cursos alguns cursos que nós já oferecemos ou cursos que ainda estão por oferecer, todos os materiais produzidos nesse curso também aqui, e os links, sites com informações relacionadas à temática. Na parte que vocês veem no canto esquerdo da tela, aqui é no canto direito, né, no canto esquerdo, na tela principal, aqui está a parte de modelos, né? Modelos vão estar lá, todos os modelos de atuação estão organizados por tipo de atuação do Ministério Público Federal, com sugestão de peças, né, editáveis, tanto judiciais e extrajudiciais, e isso no nosso dia a dia é uma ferramenta muito importante, porque facilita o trabalho daqueles procuradores que não lidam no dia a dia com essa temática, mas eventualmente se deparam com esse tipo de processo, né? Então, tem lá modelos de arquivamento, denúncias, medidas cautelares de quebras diversas, ofícios aos provedores, enfim, toda a nossa atuação é um modelo de peças relacionadas a ela. Assim como nessa primeira página, né, que está lá a questão das trilhas, né? Naquele local, clicando, o usuário vai ser instado a escolher o que ele está investigando entre as principais funcionalidades contidas na internet. Então, se é uma rede social, é e-mail, é aplicativo, é site, é serviço de mensageria, e qual o objetivo dele ali, né? O que ele pretende localizar? Patrimônio, pessoas, relações entre alvos. Então, ao clicar na questão da trilha, né, vai aparecer o que você investiga, e aí todas as opções, né, que pode ser de investigação, né? Então, ao clicar, por exemplo, em rede social, né, o portal indicará uma sugestão de linha investigativa relativa aos principais provedores que atuam no país. Então, ele vai escolher exatamente o provedor com quem ele precisa de dados ou com quem ele está trabalhando, e inclusive outros também. Tudo vai estar lá à disposição dessa atuação. Isso foi muito importante, inclusive para a questão da aprovação da Convenção de Budapeste,
porque a Convenção de Budapeste, a Convenção do Cybercrime, foi aprovada a adesão do Brasil, finalmente, em 21 de dezembro do ano passado, e foi fruto assim, de um trabalho intenso do grupo nos últimos 10 anos, junto ao Itamaraty, para que o Brasil aderisse, né, e chegasse ao bom êxito, né, nessa adesão que completamos ano passado esse processo, né, um processo de apresentação de notas técnicas que nós fizemos, tanto dos benefícios da Convenção para o Brasil, quanto a comparação da legislação brasileira com a legislação da Convenção para mostrar que não havia qualquer incompatibilidade. Tudo isso porque nós sabemos que esses benefícios da Convenção também aumentará o nosso trabalho. Por isso, a criação do portal, já pensando na implementação da Convenção, que começa agora, em 2022, a implementação da Convenção no Brasil, após a adesão. Então, a legislação, ela traz a Convenção, né, traz como benefício, né, a harmonização da legislação no âmbito da cooperação internacional. Nós não temos muitos tipos penais específicos, né, próprios, nós chamamos sobre criminalidade cibernética, e com a adesão do Brasil à Convenção, o Brasil, né, se compromete a adequar sua legislação à dos outros países que fazem parte da Convenção. Participação nas discussões dos digitais, essas são reuniões sobre temas específicos, são os comitês, né, as convenções de comitês sobre cybercrime, que são muito interessantes. Atualmente se está nessa discussão sobre prova eletrônica e nós já estamos participando dessas discussões. Propicia, né, a cooperação eficiente e confiável dos parceiros por meio da rede 24/7, essa rede que é disponível com membros, né, tanto membros do Ministério Público quanto da Polícia nessa cooperação. E fazemos aí o compartilhamento de experiências em programas de capacitação, porque, como eu falei lá adiante, né, que o grupo, por meio de parcerias, tenta realizar essa capacitação para outras instituições no Brasil. O Brasil é muito grande, né? Então, temos aí mais de 10 mil promotores estaduais, cerca de 1.000 procuradores da República espalhados pelo país, e nós não temos pernas para essa capacitação. E ao aderir à Convenção, o Conselho da Europa disponibiliza projetos de capacitação, projeto Gleice+, que eles denominam, destinado à América Latina e com recursos específicos para os países que aderem à Convenção. Então, nós esperamos aí, agora, com essa implementação, nós já estamos trabalhando nessa organização dessas capacitações para as diversas instituições no país que trabalham com isso, né? Seja o judiciário, seja as polícias, seja os ministérios públicos. E aí, mudando meu chapéu de coordenadora adjunta do grupo de cibernética e colocando aí o chapéu de procuradora regional eleitoral, pretendemos lançar esse ano, em parceria com a SaferNet, um projeto do primeiro voto, né, para estimular o primeiro voto nos estudantes do ensino médio, aí da faixa etária de 16 a 18 anos, em que o voto ainda não é obrigatório, mas mostrar para eles a questão, né, da responsabilidade, da cidadania, que é votar, né, e participar da vida política do país. Então, nesse projeto, nós pretendemos, né, mostrar a importância do voto, apresentar, né, para eles a questão das urnas eletrônicas, mostrar a segurança das urnas e do processo eleitoral brasileiro, combater as fake news, né, que infelizmente tem feito parte, né, do nosso cenário político, a questão da desinformação, mostrar para eles como eles devem verificar essas informações, checar essas informações, para justamente se informarem, né, e não divulgarem informações, passarem adiante, né, informações que não são verídicas, que não são autênticas, que não estão contextualizadas com a data da sua publicação. E como obter o título de eleitor, né, que um processo simples, né, mas que deve ser ensinado, e vamos divulgar aí a campanha que o TSE já colocou no ar, que é a hashtag Bora Votar. Então,
Então, o conteúdo, né, desse projeto será a apresentação de um vídeo sobre o tema, né, apresentado por um jovem, autoexplicativo, com uma linguagem, uma comunicação visual própria, né, nós sabemos que o público é um público adolescente, né, a apresentação dos vídeos e slides é seguido de um espaço de tirar dúvidas ou com orientações práticas, né, por meio de um canal para distribuir também material online. A divulgação disso, né, a realização desse próprio projeto, né, será por vídeo, com apresentação de vídeo e slides de apoio, num ambiente virtual na capital, devido ao número de escolas, né, então é impossível nós irmos a todas. Sistema híbrido no interior, os promotores aqui no estado do Rio de Janeiro, vamos lançar esse projeto no estado do Rio, por eu ser procuradora regional eleitoral no estado do Rio de Janeiro. No interior, os promotores levarão esse projeto, seja presencialmente, onde puderem, nas escolas, cidades menores, que possuam 1 ou 2 escolas, ou até mesmo sistema híbrido, dependendo da cidade. E a duração vai ser breve, aí nos meses de março e abril, porque a inscrição, né, para o título de eleitor, ela termina, para participar das eleições desse ano, termina no dia 4 de maio. É isso, foi uma breve apresentação, me coloco aqui o meu e-mail à disposição de todos. Excelente, doutora Neide, muito bom, e ações extremamente relevantes nesse ano, especialmente, né, com todo o desafio das eleições, e para nós, a Cefanet, é sempre uma honra estarmos ao lado do Ministério Público Federal, nessas ações também de conscientização, né, e estamos animados para colaborar, especialmente nesse tema do engajamento cívico, na segurança das eleições, para fortalecer a democracia em momento que a gente tem tantas informações equivocadas e tantos ataques, né, ao nosso processo democrático. Então, muito, muito importante essas informações. Eu queria aproveitar, antes de passar para a colega Miriam, e também compartilhar aqui algumas informações em relação aos temas em 2022. Primeiro, fazer um convite para quem nos acompanha, que a gente tem no site do diadainternetsegura.org.br um compilado de materiais, alguns materiais que já foram mencionados nos painéis anteriores, novidades que vão ser anunciadas nos próximos painéis, e a gente também tem uma série de materiais de apoio para que quem quiser desenvolver as suas próprias atividades e poder compartilhar esses temas, seja numa instituição social, seja numa escola, seja um gestor público, seja um ator, um operador do sistema de garantia de direitos. A gente tem materiais em várias linguagens, em vários formatos, no site do Dia da Internet Segura. Fica aí o reforço do convite para quem nos acompanha poder visitar o site do Dia da Internet Segura no Brasil. Tem materiais em vídeo, tem materiais em cartilhas, tem materiais em vários formatos. A Cefanet, inclusive, convida a todas e a todos a conhecerem um bot que tem rodado aí, especialmente no WhatsApp, com o tema de cuidado e saúde mental, né? O Pega a Visão da Vida é um programa muito interessante. Fale com o Coda, tem lá um link para você entrar numa conversa com o bot via WhatsApp e poder ajudar as pessoas do seu entorno que vivem alguma situação difícil em relação à saúde mental, mas também promover dicas e orientações usando a tecnologia da conversação com o bot como uma forma de chegar mais longe e atingir mais pessoas. E eu queria também compartilhar aqui uma iniciativa que é a internet que a gente faz. É uma nova iniciativa que a Cefanet tem trabalhado junto com parceiros, especificamente aqui com a Contente, com o Instituto Vitaleri e com o apoio da Meta. É uma campanha, na verdade, é uma jornada. E eu queria estender aqui esse convite para que a gente pudesse ter mais e mais pessoas, e vocês que nos acompanham, participando dessa jornada, que é a internet que a gente faz. É uma jornada, é um conjunto de experiências e de convites que a gente tem para pensar a nossa relação de bem-estar com as tecnologias digitais. A gente ouviu a palestra da professora Mimi, né, mostrando como que as evidências científicas já apontam que o tema é para muito além do tempo de tela, né? Não é mais a questão de quanto tempo fico diante da tela, mas é pensar o que é que acontece comigo quando estou diante das telas? O que estou fazendo diante das telas?
com quem estou me relacionando, que tipo de experiências isso provoca em mim, isso provoca na minha saúde mental, mas também que tipo de coisa isso me inspira, ou ao contrário, né, que tipo de prejuízos, que tipo de desconforto eu tenho. Então fica aqui o convite, é um material extremamente provocador e bonito. Eu particularmente gosto muito dos desenhos. A gente tem convidado personalidades importantes também para debater esse tema. Fica aí o convite, uma live com a Alok, o DJ Alok, né, que tem aí mais de 26 milhões de seguidores na internet, conversa com públicos muito variados, com várias tribos, várias pessoas diferentes, e também está lá compartilhando com a gente aqui no Internet que a gente faz, as suas próprias experiências de rotinas digitais, né? Como que ele, como uma pessoa tão importante na internet, faz para gerenciar a sua própria rotina digital. Tem lá uma conversa muito interessante com o Alok, e aqui você encontra no site, né, vocês veem aí no chat, é uma jornada que vai durar 6 meses, a gente começou ela agora em fevereiro, e queria convidar para vocês acompanharem, né? Cada mês a gente vai focar num aspecto das rotinas digitais, sempre pensando em como a gente pode tornar essa experiência mais positiva. E aqui é uma experiência que convida não só os usuários, mas, né, a Meta participando, e também teremos debates, podcasts, lives e outros espaços com outras empresas de tecnologia também, porque como a gente tem no Dia da Internet Segura, é uma proposta de união de esforços, né? Isso é para além de uma empresa específica, é como que juntos podemos pensar uma apropriação mais crítica e mais saudável da internet também, com relação à nossa saúde emocional. Então fica aí o convite, vocês têm muito material na internet que a gente faz, além desses posts que vocês encontram no site, estão especialmente no Instagram também, e as lives, os podcasts com grandes nomes aí da área da saúde, especialistas em tecnologia, e também personalidades que fazem a internet um espaço tão rico e tão plural. Então fica esse convite. Como eu disse, a internet que a gente faz é uma jornada criada na união de esforços SaferNet, Contente, Instituto Vitalera e apoio da Meta, e vocês encontram muito material que pode ser trabalhado, inclusive no contexto educacional. Os educadores e educadoras que nos acompanham sabem que aqui na SaferNet a gente sempre tenta contribuir para materializar o que está previsto na Base Nacional Comum Curricular, para que isso seja integrado aos currículos e à agenda pedagógica de uma maneira que faça sentido no processo de ensino-aprendizagem, né? Mas também fica o convite para profissionais de saúde, psicólogos, psicoterapeutas, médicos, médicas, outras tantas profissões relacionadas à saúde e ao cuidado. A gente pode, sem dúvida nenhuma, ter uma diversidade de atores trabalhando com esse tema, assim como também autoridades, né, do sistema de justiça que lidam com situações de violência na internet e podem também ser vozes importantes na disseminação de informações de conscientização e de prevenção. Então, fico por aqui nessa minha contribuição, lembrando que na SaferNet a gente tem o canal de denúncia, denuncie.org.br, em parceria com o Ministério Público Federal, como uma forma também de lembrar, né, a população e fazer chegar nas mais variadas formas as pessoas saberem que dentro ou fora da internet violações de direitos humanos precisam ser denunciadas. E antes mesmo da denúncia, é preciso que as pessoas saibam que a internet, como disse a doutora Neide, tem lei, tem regras, e depende de cada um de nós também zelar pelos direitos humanos nesse grande espaço digital. Então, feita esse anúncio da internet que a gente faz, eu queria passar agora a palavra imediatamente para minha colega Miriam, que em nome do NIC-BR, especialmente do CERT-BR, vai trazer alguns materiais também, recursos que estão gratuitamente disponíveis, né, Miriam? Para fortalecer aí as ações de segurança e de confiança nas redes que fazem a internet esse espaço tão rico e tão poderoso. Por favor, Miriam. Rodrigo, agradeço pelo convite de estar aqui novamente com vocês. Eu já tive a honra de poder participar das edições anteriores e fico muito feliz por poder estar aqui novamente.
Como disse o Rodrigo, a ideia aqui é apresentar um pouco dos materiais do NIC, alguns já são um pouco de conhecimento, né, do público, que nós já apresentamos em outras edições, mas também tem algumas novidades. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Se puderem só dar um retorno para ver se está ok. Ok. Bom, eu vou apresentar, né, algumas iniciativas. Eu acho que um dos carros-chefes hoje, toda a parte de conscientização do NIC-BR, tem sido o projeto Cidadão na Rede. Para quem não conhece, ele é um projeto que ele é conduzido pelo CEPTRO, que é uma das áreas do NIC-BR. Ele foi lançado em outubro de 2020, mas desde então eles têm lançado constantemente diversos vídeos. Atualmente já são mais de 60 vídeos lançados, e esses vídeos são rápidos, né? São vídeos de 15 segundos. A ideia dos vídeos é simplesmente começar a tratar de um assunto. Junto de cada vídeo tem um texto, né, explicativo para quem quiser obter mais informações, mas a ideia é que sejam realmente vídeos curtos e que tenham apoiadores. Então, assim, empresas que queiram, por exemplo, fazer uma campanha interna, pode entrar em contato com o CEPTRO pela própria página do Cidadão na Rede, que é possível gerar versões dos vídeos com o logo. Olá, infelizmente tivemos uma queda aqui na conexão da Miriam, mas a gente aguarda mais alguns minutinhos, ver se a Miriam volta para a gente continuar a apresentação. De toda forma, vocês recebem aí no chat já o link dos materiais que a Miriam está apresentando. São materiais extremamente importantes, abertos. A gente sabe que os materiais todos do NIC são abertos, inclusive em Creative Commons, o que é muito importante para facilitar que outras organizações, outras instituições possam se inspirar nesses materiais e criar outros materiais derivados de acordo com o seu contexto, com a sua realidade, né? Então, eu aproveito aqui esses minutinhos enquanto a Miriam volta para falar também, né? A gente viu os jovens do programa Cidadão Digital que estão acompanhando aí ao vivo com a gente. Meu grande abraço para o time. E como o Guilherme apresentou no painel, né? É muito legal ver que os próprios jovens dos diferentes contextos, né? A gente tem jovens trabalhando com esses materiais nos quilombos, temos em comunidades ribeirinhas, temos lá no interior dos estados na Amazônia. E também a gente vê nas periferias urbanas outras realidades e contextos. Então, como é importante ter materiais flexíveis, né, materiais adaptáveis, para que ele possa fazer sentido naqueles locais especificamente onde vão ser trabalhados, né? Eu acho que esse é sempre um desafio de todas as campanhas que a gente tenta produzir, seja Cefrenet ou com parceiros, ter essa capacidade de ouvir e incorporar a diversidade desde a partida, mas também no produto final, né? Que ele seja flexível, ajustável e possa ser trabalhado pelas instituições locais, pelos atores locais, e os jovens do Programa Cidadão Digital têm feito isso, né? De uma maneira incrível, em plena pandemia, no formato digital, mas adaptando, recriando materiais, e a gente não para de se surpreender com o poder da própria cultura da internet, né? De memes, GIFs, e é uma linguagem que a gente vê traduzida a mensagem sobre segurança digital de uma maneira muito mais divertida e fascinante, e que certamente impacta de uma outra forma, especialmente os mais jovens, né? E ainda que a gente também tem, e a Miriam mostrou aqui, alguns materiais para a terceira idade, para as pessoas mais velhas, que é um público super importante, ativo na internet e super vulnerável, né? Porque tem
algum poder aquisitivo que as crianças pequenas não têm, mas às vezes muitas dificuldades de acesso, de letramento digital e de orientações de segurança. Então, é super importante nesses materiais do CERT também, alguns deles especificamente sobre o público mais velho. Então, acho que a gente realmente teve um problema com a conexão da Miriam. Eu vou ficando por aqui, desejando a vocês, né, que continuem com a gente ainda. A gente vai fazer uma pausa para o almoço, a gente volta às 14 horas. E antes, deixar mais um convite, né? O Dia da Internet Segura é hoje, mas a gente tem a semana e um mês de mobilizações. A gente sabe que muitas pessoas voltando às aulas, escolas voltando às aulas, primeira semana de aula. E a gente deixa aqui o convite para que cada um de vocês faça também a sua própria atividade em torno do Dia da Internet Segura. Né? Aqui no site diainternetsegura.org.br tem os materiais que a Miriam apresentou, tem os materiais, alguns que a doutora Neide comentou, e outros materiais, muitos de parceiros, que vocês podem criar a sua própria ação. Seja uma palestra, uma aula, uma gincana, um projeto de intervenção, um conselho consultivo com os estudantes, né? Ou os jovens líderes e estudantes protagonistas da sua escola, criar ações e cadastrar no mapa. Temos aí, hoje, já mais de 30 eventos cadastrados para a edição do Dia da Internet Segura em 2022, em mais de 21 cidades do Brasil, isso dando aí o caráter descentralizado dessas mobilizações, e fica ainda em tempo para que você... será que ainda dá tempo? Dá sim, pode cadastrar um evento para acontecer nessa semana ou no mês de fevereiro. A gente vai continuar incluindo os sites e as ações que vocês venham a sugerir nesse grande mapa de ações do Dia da Internet Segura no Brasil. Então, a gente parece que vai ter a Miriam. Miriam consegue nos ouvir de volta? Ainda não, mas a Miriam está quase voltando. Eu imagino que muitos estão já se preparando para o almoço, mas aproveito para dar outras informações também, né? A gente hoje tem essa transmissão gigante aqui do dia todo, sendo transmitido ao vivo. Se você perdeu alguma discussão dos painéis anteriores, você pode voltar literalmente aí o vídeo para o começo e pegar as partes que te interessam. E na próxima semana a gente mantém todo o material online disponível para que vocês possam acompanhar pedaço por pedaço dessa agenda de hoje. Fica disponível publicamente durante os próximos meses, durante todo o ano. Inclusive, você pode recuperar o arquivo de todas as outras edições do Dia da Internet Segura nesse mesmo site, diainternetsegura.org.br. Todas as edições estão registradas aí em vídeos e você pode acompanhar. A gente pode também acolher algumas perguntas da audiência, se vocês tiverem perguntas, o pessoal pode me ajudar a passar aqui do chat. Eu não sei se os jovens que nos acompanham aí também têm alguma pergunta, mas fica aberto o espaço para alguma pergunta para a doutora Neide ou para mim. A gente está aqui ainda à disposição. Eu queria aproveitar esses 5 minutinhos, então, e passar um vídeo de uma campanha que a gente tem trabalhado com os jovens e que criaram uma metodologia de envolvimento dos próprios jovens nos temas de cidadania digital, uma espécie de hackathon envolvendo diretamente os jovens. A gente chamou ela de Educação, como uma iniciativa que mobilizou alunos da rede pública de ensino do Brasil todo a criarem projetos e executarem esses projetos como uma espécie de hackathon que financiou de alguma maneira e apoiou e mentorou a execução dos projetos desses estudantes que fizeram um trabalho incrível. E a gente tem um pequeno vídeo feito, inclusive, pela jovem brilhante cineasta do grupo, Ana Kaline, que desenvolveu aqui um pequeno vídeo de 5 minutinhos. É o tempo que eu vou passar para a gente ter a Miriam de volta, para vocês conhecerem a experiência dos jovens que fizeram o trabalho do Educação e os adolescentes que foram premiados como a melhor equipe, no caso, lá em Queimadas, na Paraíba. Uma paisagem linda que vocês vão ter a oportunidade de ver agora. Vamos ver se vocês vão conseguir acompanhar, espero que sim.
equipe NetTeam do Educação estamos participando, direto de Queimadas, Paraíba, a Escola José Tavares representando, levando conhecimento e os jovens conscientizando. Em tempos de acessibilidade, onde a web é relevante, falar sobre reputação e privacidade é super importante. E sobre esse tema tão sério, vamos te alertar, estudantes. Por onde você passa na web, deixa pequenos rastros, pequenos, porém importantes, que podem te levar a ter dados vazados. Por isso, esteja alerta e tenha bastante cuidado. Nada de 1, 2, 3, 4. Faça uma senha segura, com letras, símbolos e números, e guarde na memória sua. O importante é ser difícil para evitar falcatruas. Confiar a senha ao amigo não é uma boa opção. Usar a mesma senha para tudo, mais uma vez digo não. Um gerenciador de senhas pode ser a solução. Tenha sempre muito cuidado com aquilo que vai postar. Fotos íntimas e endereço não devemos compartilhar. Os lugares que frequentamos não devemos informar. O site pediu muitas informações, devemos logo desconfiar. No uso de redes e computadores públicos, os cuidados redobrar. Os links suspeitos que recebemos, pensar 2 vezes antes de clicar. Dê uma olhada em suas redes, analise as postagens que apresentam. Isso ainda faz sentido? Será que me representa? Se a palavra for não, faça uma faxina atenta. Se nas suas redes sociais alguém te provocar, fique esperto, pois esse perfil você pode bloquear, controlar os comentários e a conta silenciar. Intimidações ou provocações, evitem responder. E o seguidor indesejado você pode remover. Denunciar qualquer abuso é o certo a se fazer. Nos sites e aplicativos, analisem toda a permissão, até as letras pequeninas, ler com bastante atenção. E assim você garante a segurança da informação. Então, o que foi dito, que você coloque em prática. A segurança na web deve ser elevada, privacidade nunca é demais e deve ser preservada. Então, caros amigos, comecem a se cuidar. Esse assunto é importante, não é coisa para brincar. É um tema muito sério, não podemos ignorar. E foi com esse cordel que nós ganhamos o primeiro lugar no Educação. O Educação é uma iniciativa do Cidadão Digital para que adolescentes criem uma ação que engaje sua escola ou comunidade na pauta da cidadania digital. Cada equipe teve um mentor ou mentora jovem para orientação, além de um educador tutor. E no ano de 2021, ao longo de 3 semanas, 15 estados do Brasil estiveram representados por 37 equipes que foram selecionadas, das quais 25 foram finalistas. Nessa jornada, mais de 100 adolescentes concluíram o desafio do Educação. E o resultado disso foi incrível. Mais de 9.000 pessoas impactadas pelas ações criadas por esses estudantes, além de diversos tipos de conteúdo sobre temas como privacidade e criptografia online, respeito e empatia nas redes, autocuidado e saúde emocional e combate à desinformação na internet. Teve até a vitrine de ações, que foi um encontrão virtual com todo mundo do Educação. As equipes puderam compartilhar o que realizaram no desafio e ainda conversar com outros adolescentes e educadores do país todo, que também realizaram ações em suas escolas e comunidades. As 6 equipes vencedoras receberam prêmios e todas as 25 equipes finalistas ganharam bolsas de estudos para o curso de formação em tecnologia oferecidos pela Estação REC da Meta. Esse é o Educação, a vitrine que apresenta os talentos que não estão perdidos, estão muito encontrados no Brasil. Eu sou Mamelo, sou de Casa Forte, sou de Pernambuco. E acredito que todos vocês têm essa energia, né, de contribuir para um mundo melhor. E esse projeto, né, transformou muito a minha escola. E a cada dia eu me esforço e eu tento trazer essa cidadania digital para a educação pública. Parabéns, embaixadores, vocês são demais. E apesar de vocês já terem sido apresentados à equipe vencedora do primeiro lugar, vamos conhecer mais sobre a experiência na vida deles. Por meio da Escola José Tavares, eu participei das palestras e depois disso eu recebi e-mails para participar do Educação. A gente pensou em utilizar a literatura de cordel, porque além de fazer parte da nossa cultura,
foi uma forma que a gente viu de incentivar a escrita de quem estava participando do projeto e a leitura das pessoas que iriam receber as informações que iríamos passar. Então, foi um trabalho, mas foi um trabalho bom, que a gente viu que ia ter resultado, independente de prêmio ou não. Nosso foco mesmo era conscientizar os alunos e os funcionários, que a gente fez a roda de conversa. A gente explicou bem detalhadamente tudo. Eles prestaram bastante atenção, eles gostaram muito até. A gente vê nos olhos deles que eles estavam aprendendo, que eles iam chegar em casa e iam mudar a senha, ia se proteger mais na internet. E quando o convite veio da equipe, né, para participar, logo no começo eu pensei, meu Deus, como é que a gente vai fazer isso nesse momento? E, na verdade, foi o que me impulsionou. Os alunos acabaram recebendo convites para levar esse projeto para outras escolas. Então, a gente vê que foi uma ação que começou agora, mas eu tenho certeza que ela não para por aqui. Sem contar também a organização, né, que todo o projeto teve. Então, eu tive que me reinventar, trabalhar em equipe, né? Eu acho que isso é uma grande vantagem que esse projeto trouxe para mim. Muitas coisas que a gente apresentou eu não sabia, aprendi muitas coisas. Admito que no início era aquela coisa, eu vou fazer porque eu quero conscientizar as pessoas. Não é assim, justamente porque eu pensei, por a gente estar numa escola pequena e essas coisas, a gente não ia chegar a ganhar os prêmios. Então, assim, o fato de eu não ter desistido por esse pensamento, a determinação, a força de vontade, então eu acho que é isso, ter força de vontade independente do que a gente acha, porque no futuro a gente pode ter um resultado bom. Bom, vamos lá, aproveitamos aí, mais uma vez, a Miriam de volta. Obrigado, Miriam, a gente aproveitou um tempinho aqui, passou o vídeo do Educação, brilhantemente feito, filmado, editado pela jovem Ana Karine, que nos assiste lá. Ficou lindo demais. Por favor, Miriam, a gente perdeu a sua conexão. Se você quiser retomar do início, por gentileza, o tempo é todo seu. Eu peço desculpas, né? Acho que são os desafios do trabalho online, né? Justamente eu não pude estar presente no NIC esses dias por estar em isolamento aqui em casa, mas acho que é uma forma da gente se adaptar a isso tudo. Eu gostaria então, na verdade, eu acho que eu posso apenas falar para evitar algum outro tipo de problema. Eu gostaria de destacar, né, duas iniciativas do NIC-BR. O destaque principal ao projeto Cidadão na Rede. Cidadão na Rede, para quem não conhece, né, o link é cidadãonarede.nic.br. Alguém me corrige aí se estiver errado. É um projeto do CEPTRO, ele foi lançado em 2020, mas desde então eles têm sido muito ativos, né, estão lançando diversos vídeos. Já foram mais de 60 vídeos lançados. Os últimos vídeos lançados foi sobre a importância de você bloquear a tela e cuidados que você deve ter ao emprestar o seu dispositivo, né, para alguém, ao usar dispositivos compartilhados. Então, fica o convite para vocês conhecerem esses vídeos. São de diversos temas, né, são vídeos sobre segurança na internet, sobre uso responsável, sobre padrão web, sobre infraestrutura. Então, assim, tem assuntos para todas as áreas. São vídeos bem curtinhos, né, e cada vídeo tem junto todo um texto descritivo para quem quiser mais informações. Caso alguma empresa queira fazer uma iniciativa, a empresa pode entrar em contato, né, com o pessoal do CEPTRO e pode gerar esses vídeos colocando os logos da empresa. E caso alguém tenha interesse, né, consultando os vídeos, perceba que tem algum assunto que acho que seria interessante de ser tratado, pode também sugerir na página, e aí dentro, né, da fila deles de produção de vídeos, esses vídeos vão sendo criados. Então, assim, é um material bem legal, bem interessante, bastante lúdico, de uma linguagem bastante fácil, né, de ser falada. E, né, com todos esses materiais que o NIC produz em diferentes formatos, e várias áreas do NIC produzindo também diversos materiais, o Demi já falou logo na abertura do site internetsegura.br,
O Internet Segura é um site que ele reúne todas essas iniciativas do NIC relacionadas à segurança e também outras iniciativas. Tem materiais para diferentes públicos. Muitas vezes um mesmo assunto ele é tratado, né, para criança, para adolescente, para professores, mas com uma linguagem adaptada, né? Então, por exemplo, quando a gente fala sobre senhas, quando a gente fala da importância do uso da verificação em 2 etapas, a gente tem isso em diversos materiais, sempre de acordo com a linguagem própria e com a didática própria de cada um. No ano passado, acho que foi em julho do ano passado, todo o site da cartilha, né, cartilha.certbr, ele foi remodelado, então assim, hoje ele está os materiais estão com uma linguagem, com uma aparência, né, toda uma diagramação mais leve, e os últimos materiais lançados, para quem ainda não conhece, foram feitos em parceria com a NPD, né, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que foi justamente sobre o vazamento de dados e sobre proteção de dados. E justamente agora, né, quando você entra no site da cartilha e vai na parte dos fascículos, quando você seleciona um fascículo, já tem uma ligação ali, juntamente quais são os vídeos do cidadão na rede que são associados de alguma forma com aquele assunto. Então, assim, fica mais fácil de você procurar e fazer associações. Lembrando que os materiais produzidos pelo NIC-BR são Creative Commons e eles podem ser livremente usados. Dentro de cada página tem, né, talvez se tiver alguma especificação, alguma coisa diferente daquela licença, mas de forma geral eles podem ser usados e copiados e impressos conforme desejarem, né? E a ideia do NIC é justamente essa, né? Produzir materiais que possam ser usados e compartilhados, né? A nossa ideia a gente sabe que a gente não consegue atingir a todos, então a nossa ideia é justamente de criar esses materiais nos formatos com perfis diferentes, né? Em linguagens diferentes, para que, né, tenhamos mais multiplicadores, pessoas que possam nos auxiliar. O meu e-mail é miriam@certbr, caso alguém tenha interesse nos materiais, queira mais informações, pode ficar à vontade para entrar em contato. Tem também alguns cursos online que estão no site internetsegura.br. Tem um dos cursos que foi feito em parceria com a FGV, também é interessante para quem quiser dar uma olhada. E tem cursos para pais, né? É o curso Filhos Conectados. É bem interessante porque trata justamente de dúvidas que os pais têm. Por exemplo, meu filho quer ser um youtuber, o que eu faço? Questões de cyberbullying, questão de nudes. Então, assim, são vídeos também bem rapidinhos, mais para dar uma introdução no assunto, e aí sim, caso alguém queira mais informações, tem todo o nosso conjunto de materiais que pode ser utilizado. Então, assim, eu peço desculpas realmente pelo problema. E só mais um lançamento, né? A gente fez, geralmente, quando é próximo a outubro, né, que é mês das crianças, a gente lança algum material específico para as crianças. Então, também tem alguns passatempos que foram lançados em outubro do ano passado, e aí a gente tem um passatempo para colorir, tem para ligar os pontos, tem Descubra as Frases, falando sobre scareware, falando sobre ransomware, falando sobre controle parental. E a ideia também, assim, é que a criança aproveite aquele momento, juntamente com o pai, com os professores, e brincando ali, se divertindo, possa também conhecer um pouco mais desses assuntos. Então, agradeço aqui a oportunidade, peço desculpas novamente. Passo a palavra agora para o Rodrigo. Obrigado, Miriam, obrigado. Muito bom o material do CERT e do NIC-BR, sempre muito inspirador e muito relevante para todos nós. Bom, acho que agora é hora de a gente fazer uma pausa para o almoço, reiterando aqui nossos agradecimentos aos nossos parceiros, né, em nome da Safenet Brasil, agradecer novamente ao NIC-BR, CGI, por serem co-realizadores de mais esta edição, né, ao apoio da Meta, o apoio do Google, do YouTube, TikTok, que tornam esse evento possível, mas também apoio esse ano
mais uma vez, da Telefônica Vivo e do Twitter também, que já nos apoiava como apoiador de mídia, agora ampliou o espaço de apoio e vai também compartilhar mais tarde, junto com o painel das empresas, muitas novidades. Então vem aí ainda mais 2 painéis e a Conferência Magna na nossa agenda. Teremos o Carlos Afonso, um dos pioneiros da internet no Brasil, uma pessoa bastante relevante também no âmbito das ações sociais e de direitos humanos no Brasil. Então, fique aí o convite para que vocês sigam com a gente às 2 horas, 14 horas, a gente continua com mais um painel especificamente voltado para ações de educação e cidadania digital no contexto 4.0. Teremos a participação do José Gontijo, coordenador do CGI, também responsável pela agenda digital do Ministério da Ciência e Tecnologia. Teremos representantes da Universidade Federal da Bahia, teremos o Unicef participando desse painel também, a colega do NIC-BR, a Kelly Angelini, e um espaço bastante especial para que a gente discuta a política pública de educação no contexto da cidadania digital. Também teremos dados com a Daniela Costa, do cetic.br, para entender os efeitos da pandemia na educação digital. Então, muito obrigado por estarem com a gente até aqui. Às 14 horas, um almoço rápido de 1 hora, voltamos com a nossa agenda da 14ª edição do Dia Mundial da Internet Segura no Brasil. Grande abraço, até já. Você já passou por isso? Conhece alguém que esteja passando? Se você já sofreu alguma violência na internet, não sabe o que fazer nem como denunciar, nós podemos ajudar. A SaferNet oferece um canal gratuito de orientação e apoio, além de explicar o passo a passo de como denunciar crimes na internet. Você será atendido por um profissional, com respeito, anonimato e estrito sigilo sobre tudo o que for dito. Juntos, vamos fazer da internet um ambiente mais seguro, onde todos possam exercer sua liberdade com responsabilidade e respeito. Entre em contato com a gente, estamos prontos para te ajudar. Helpline SaferNet. Navegar com liberdade é navegar com segurança. One day, humankind created a wonderful tool, the computer. Innovation followed its course, and the internet was born. One of the greatest inventions, the power at your fingertips to learn, play, connect, interact, create, and share. A universal access, connecting the world. Unfortunately, there is a flip side to everything. Cybercrime, illegal content, including the worst of the worst area, online child sexual abuse. Child victims need protection. Offenders need to be brought to justice. And you, the digital citizens, need to know you are not powerless. This is why the In Hope network was born. Through a hotline, you can anonymously report any images and videos you suspect are illegal. Each report is thoroughly assessed by qualified analysts and legal experts. If it is confirmed as illegal, it will be notified to law enforcement and internet service providers. The content will be removed from public access, and those responsible shall be prosecuted. In-Hope member hotlines cooperate daily with international counterparts to decrease the availability of such material. In-Hope helps make the internet a better and safer place, worthy of the finest inventions of humankind. Your report matters. Help us make a difference. Report it. Don't ignore it.
contexto social que a gente está vivendo hoje, por conta da pandemia, fez com que a internet se tornasse extremamente necessária no nosso dia a dia. O Cidadão Digital, ele é um programa jovem feito por jovens para jovens que visa democratizar a educação para a cidadania digital. Agora, em 2021, o programa volta para uma nova edição com toda a bagagem, todo o acúmulo da criação de 2020. Onde a gente trabalhou junto, criou jogos, roteiros, atividades interativas. Em 2021, a gente vai se reinventando para propor novas metodologias de educação. Então, quando eu vi a proposta do Cidadão Digital de trabalhar com adolescente para construir um ambiente virtual mais seguro e sustentável também, eu falei, isso faz sentido. A gente passou 2 meses no processo de formação e para mim foi uma experiência muito transformadora. Tanto pelo conteúdo que nos foi apresentado, muito bem estruturado, contextualizado, pelas ferramentas que a gente teve contato, né? Tinha muita coisa que eu não conhecia. A potência deste grupo está na diversidade. E é justamente a partir da conexão entre diferentes culturas, histórias, habilidades e interesses que nós conseguimos transformar a educação pela cidadania digital. No ano passado, atuamos com mais de 230 parceiros e atingimos mais de 97 mil estudantes. A meta em 2021 é chegar a 50 mil alunos e 8 mil educadores espalhados por todo o Brasil. A gente tem que cada vez mais entender como funcionam as redes sociais e como podemos nos proteger dentro dela. Existem várias realidades ao acesso à internet. No meu estado não é tão diferente. Neste ano, vimos que algumas escolas já estão retomando atividades presenciais e queremos apoiá-las a continuar usando as tecnologias, metodologias ativas e a educação entre pares como estratégias. Às vezes, as pessoas publicam imagens sexuais de crianças que nunca deveriam ser compartilhadas. Sempre que este conteúdo é compartilhado, mesmo para expressar indignação, horror ou choque, a criança é prejudicada ainda mais. É ilegal compartilhar essas imagens.
Interagir, comentar ou compartilhar de novo causa mais danos à criança. Mas você pode ajudar. Se você encontrar este conteúdo em qualquer aplicativo do Facebook, incluindo Instagram, WhatsApp e Messenger, denuncie. Ajude uma criança. Denuncie. Não compartilhe.
No Google, acreditamos que criar tecnologia para todos significa proteger todos que a usam também. Conforme nossos usuários evoluem, buscamos também avançar e desenvolver novas tecnologias para manter suas informações pessoais protegidas. Em 2004, introduzimos proteções automáticas contra spam e phishing, capazes de evitar que mais de 99,9% de e-mails suspeitos ou perigosos chegassem até você. Também priorizamos sua segurança na web quando um time de engenheiros desenvolveu um modo de navegação segura, que alerta você ao visitar sites perigosos. Em 2007, começamos a trabalhar em uma tecnologia que mais pra frente permitiria o controle das informações salvas na sua conta do Google. Você pode fazer uma cópia, backup ou ainda baixar e mover para outros lugares. Você é quem decide. Em 2008, lançamos o Chrome com medidas de segurança integradas, como atualizações automáticas de segurança e o modo navegação anônima, que permite que você navegue na internet sem que sua atividade fique salva. Para dar mais transparência e controle sobre os anúncios que são exibidos para você, fomos a primeira empresa a criar uma ferramenta que permite desativar anúncios personalizados. Em 2014, lançamos a verificação de segurança, que ajuda você a revisar de forma rápida e controlar as suas configurações de proteção. Um ano depois, criamos a conta do Google, onde você pode encontrar e gerenciar todas as suas configurações de sua privacidade e segurança em um só lugar. E também tem a Checkup de Privacidade, que é um guia passo a passo para ajudá-lo a escolher as configurações certas para você. Em 2017, aprimoramos ainda mais nosso sistema de segurança, por meio de um programa de proteção avançada para as contas de jornalistas, políticos e outros usuários mais vulneráveis a ataques direcionados. Em 2019, introduzimos a exclusão automática de dados, que permite definir uma data de validade para suas informações salvas. Agora, tornamos a exclusão automática a opção padrão dos ajustes de configuração. Estas são apenas algumas das maneiras de mantermos suas informações pessoais seguras e protegidas. E continuaremos inovando, porque proteger nossos usuários sempre foi e será fundamental em tudo o que fazemos. Somos a equipe NetTeam do Educação e estamos participando, direto de Queimadas, Paraíba, a Escola José Tavares representando, levando conhecimento e os jovens conscientizando. Em tempos de acessibilidade, onde a web é relevante, falar sobre reputação e privacidade é super importante. E sobre esse tema tão sério, vamos te alertar, estudante. Por onde você passa na web, deixa pequenos rastros, pequenos, porém importantes, que podem te levar a ter dados vazados. Por isso, esteja alerta e tenha bastante cuidado. Nada de 1, 2, 3, 4. Faça uma senha segura, com letras, símbolos e números e guarde na memória sua. O importante é ser difícil para evitar falcatruas. Confiar a senha ao amigo não é uma boa opção. Usar a mesma senha para tudo, mas uma vez digo não. Um gerenciador de senhas pode ser a solução. Tenha sempre muito cuidado com aquilo que vai postar. Fotos íntimas e endereço não devemos compartilhar. Os lugares que frequentamos não devemos informar. O site pediu muitas informações, devemos logo desconfiar. No uso de redes e computadores públicos, os cuidados redobrar. Os links suspeitos que recebemos, pensar 2 vezes antes de clicar. Dê uma olhada em suas redes, analise as postagens que apresenta. Isso ainda faz sentido? Será que me representa? Se a palavra for não,
faça uma faxina atenta. Se nas suas redes sociais alguém te provocar, fique esperto, pois esse perfil você pode bloquear, controlar os comentários e a conta silenciar. Intimidações ou provocações, evitem responder. E o seguidor indesejado você pode remover. Denunciar qualquer abuso é o certo a se fazer. Nos sites e aplicativos, analisem toda a permissão. Até as letras pequeninas, ler com bastante atenção. E assim você garante a segurança da informação. Então, o que foi dito, que você coloque em prática. A segurança na web deve ser elevada, privacidade nunca é demais e deve ser preservada. Então, caros amigos, comecem a se cuidar. Esse assunto é importante, não é coisa para brincar. É um tema muito sério, não podemos ignorar. E foi com esse cordel que nós ganhamos o primeiro lugar no Educação. O Educação é uma iniciativa do Cidadão Digital para que adolescentes criem uma ação que engaje sua escola ou comunidade na pauta da cidadania digital. Cada equipe teve um mentor ou mentora jovem para orientação, além de um educador tutor. E no ano de 2021, ao longo de 3 semanas, 15 estados do Brasil estiveram representados por 37 equipes que foram selecionadas, das quais 25 foram finalistas. Nessa jornada, mais de 100 adolescentes concluíram o desafio do Educação, e o resultado disso foi incrível. Mais de 9.000 pessoas impactadas pelas ações criadas por esses estudantes, além de diversos tipos de conteúdos sobre temas como privacidade e criptografia online, respeito e empatia nas redes, autocuidado e saúde emocional e combate à desinformação na internet. Teve até a vitrine de ações, que foi um encontrão virtual com todo mundo do Educação. As equipes puderam compartilhar o que realizaram no desafio e ainda conversar com outros adolescentes e educadores do país todo, que também realizaram ações em suas escolas e comunidades. As 6 equipes vencedoras receberam prêmios e todas as 25 equipes finalistas ganharam bolsas de estudos para o curso de formação em tecnologia oferecidos pela estação REC da Meta. Esse é o Educação, a vitrine que apresenta os talentos que não estão perdidos, estão muito encontrados no Brasil. Eu sou Mamelu, sou de Casa Forte, sou de Pernambuco. E acredito que todos vocês têm essa energia, né, de contribuir para um mundo melhor. E esse projeto, né, transformou muito a minha escola. E a cada dia eu me esforço e eu tento trazer essa cidadania digital para a educação pública. Parabéns, embaixadores, vocês são demais. E apesar de vocês já terem sido apresentados à equipe vencedora do primeiro lugar, vamos conhecer mais sobre a experiência na vida deles. Por meio da Escola José Tavares, eu participei das palestras e depois disso eu recebi e-mails para participar do Educação. A gente pensou em utilizar a literatura de cordel porque, além de fazer parte da nossa cultura, foi uma forma que a gente viu de incentivar a escrita de quem estava participando do projeto e a leitura das pessoas que iriam receber as informações que iríamos passar. Então foi um trabalho, mas foi um trabalho bom, que a gente via que ia ter resultado, independente do prêmio ou não. Nosso foco mesmo era conscientizar os alunos e os funcionários, que a gente fez a roda de conversa. A gente explicou bem detalhadamente tudo. Eles prestaram bastante atenção, eles gostaram muito até. A gente vê nos olhos deles que eles estavam aprendendo, que eles iam chegar em casa e iam mudar a senha, ia se proteger mais na internet. E quando o convite veio da equipe, né, para participar, logo no começo eu pensei, meu Deus, como é que a gente vai fazer isso nesse momento? E na verdade foi o que me impulsionou. Os alunos acabaram recebendo convites para levar esse projeto para outras escolas. Então a gente vê que foi uma ação que começou agora, mas eu tenho certeza que ela não para por aqui. Sem contar também a organização, né, que todo o projeto teve. Então eu tive que me reinventar, trabalhar em equipe, né? Eu acho que isso é uma grande
Uma grande vantagem que esse projeto trouxe para mim. Muitas coisas que a gente apresentou, eu não sabia, aprendi muitas coisas também. Admito que no início era aquela coisa, eu vou fazer porque eu quero conscientizar as pessoas. Não é assim, justamente porque eu pensei, por a gente estar numa escola pequena e essas coisas, a gente não ia chegar a ganhar os prêmios. Então, assim, o fato de eu não ter desistido por esse pensamento, a determinação, a força de vontade, então eu acho que é isso, ter força de vontade independente do que a gente acha, porque no futuro a gente pode ter um resultado bom. Você já passou por isso? Conhece alguém que esteja passando? Se você já sofreu alguma violência na internet, não sabe o que fazer nem como denunciar, nós podemos ajudar. A SaferNet oferece um canal gratuito de orientação e apoio, além de explicar o passo a passo de como denunciar crimes na internet. Você será atendido por um profissional, com respeito, anonimato e estrito sigilo sobre tudo o que for dito. Juntos, vamos fazer da internet um ambiente mais seguro, onde todos possam exercer sua liberdade com responsabilidade e respeito. Entre em contato com a gente, estamos prontos para te ajudar. Helpline SaferNet. Navegar com liberdade é navegar com segurança. One day, humankind created a wonderful tool. The computer. Innovation followed its course. And the Internet was born. One of the greatest inventions. The power at your fingertips to learn, play, connect, interact, create, and share. A universal access. Connecting the world. Unfortunately, there is a flip side to everything. Cybercrime, illegal content, including the worst of the worst area, online child sexual abuse. Child victims need protection. Offenders need to be brought to justice. And you, the digital citizens, need to know you are not powerless. This is why the In Hope network was born. Through a hotline, you can anonymously report any images and videos you suspect are illegal. Each report is thoroughly assessed by qualified analysts and legal experts. If it is confirmed as illegal, it will be notified to law enforcement and internet service providers. The content will be removed from public access, and those responsible shall be prosecuted. In Hope member hotlines cooperate daily with international counterparts to decrease the availability of such material. In Hope helps make the internet a better and safer place, worthy of the finest inventions of humankind. Your report matters. Help us make a difference. Report it. Don't ignore it. O contexto social que a gente está vivendo hoje, por conta da pandemia, fez com que a internet se tornasse extremamente necessária no nosso dia a dia. O Cidadão Digital, ele é um programa jovem feito por jovens para jovens que visa democratizar a educação para a cidadania digital. Agora em 2021, o programa volta para uma nova edição com toda a bagagem, todo o acúmulo da criação de 2020. Onde a gente trabalhou junto, criou jogos, roteiros, atividades interativas. Em 2021 a gente vai se reinventando para propor novas metodologias de educação. Então, quando eu vi a proposta do Cidadão Digital de trabalhar com adolescente para construir um ambiente virtual mais seguro e sustentável também, eu falei, isso faz sentido. A gente passou 2 meses no processo de formação e para mim foi uma experiência muito transformadora. Tanto pelo conteúdo que nos foi apresentado, muito bem estruturado, contextualizado, pelas ferramentas que a gente teve contato, né? Tinha muita coisa que eu não conhecia. A potência deste grupo está na diversidade. E é justamente a partir da conexão entre diferentes culturas, histórias, habilidades e interesses que nós conseguimos transformar a educação pela cidadania digital.
No ano passado, atuamos com mais de 230 parceiros e atingimos mais de 97 mil estudantes. A meta em 2021 é chegar a 50 mil alunos e 8 mil educadores espalhados por todo o Brasil. A gente tem que cada vez mais entender como funcionam as redes sociais e como podemos nos proteger dentro dela. Existem várias realidades ao acesso à internet. No meu estado não é tão diferente. Neste ano, vimos que algumas escolas já estão retomando atividades presenciais e queremos apoiá-las a continuar usando as tecnologias, metodologias ativas e a educação entre pares como estratégias. Às vezes, as pessoas publicam imagens sexuais de crianças que nunca deveriam ser compartilhadas. Sempre que este conteúdo é compartilhado, mesmo para expressar indignação, horror ou choque, a criança é prejudicada ainda mais. É ilegal compartilhar essas imagens. Interagir, comentar ou compartilhar de novo causa mais danos à criança. Mas você pode ajudar. Se você encontrar este conteúdo em qualquer aplicativo do Facebook, incluindo Instagram, WhatsApp Messenger, denuncie. Ajude uma criança. Denuncie. Não compartilhe.
No Google, acreditamos que criar tecnologia para todos significa proteger todos que a usam também. Conforme nossos usuários evoluem, buscamos também avançar e desenvolver novas tecnologias para manter suas informações pessoais protegidas. Em 2004, introduzimos proteções automáticas contra spam e phishing, capazes de evitar que mais de 99,9% de e-mails suspeitos ou perigosos chegassem até você. Também priorizamos sua segurança na web quando um time de engenheiros desenvolveu um modo de navegação segura, que alerta você ao visitar sites perigosos. Em 2007, começamos a trabalhar em uma tecnologia que mais pra frente permitiria o controle das informações salvas na sua conta do Google. Você pode fazer uma cópia, backup ou ainda baixar e mover para outros lugares. Você é quem decide. Em 2008, lançamos o Chrome com medidas de segurança integradas, como atualizações automáticas de segurança e o modo navegação anônima, que permite que você navegue na internet sem que sua atividade fique salva. Para dar mais transparência e controle sobre os anúncios que são exibidos para você, fomos a primeira empresa a criar uma ferramenta que permite desativar anúncios personalizados. Em 2014, lançamos a verificação de segurança, que ajuda você a revisar de forma rápida e controlar as suas configurações de proteção. Um ano depois, criamos a conta do Google, onde você pode encontrar e gerenciar todas as suas configurações de sua privacidade e segurança em um só lugar. E também tem a Checkup de Privacidade, que é um guia passo a passo para ajudá-lo a escolher as configurações certas para você. Em 2017, aprimoramos ainda mais nosso sistema de segurança, por meio de um programa de proteção avançada para as contas de jornalistas, políticos e outros usuários mais vulneráveis a ataques direcionados. Em 2019, introduzimos a exclusão automática de dados, que permite definir uma data de validade para suas informações salvas. Agora, tornamos a exclusão automática a opção padrão dos ajustes de configuração. Estas são apenas algumas das maneiras de mantermos suas informações pessoais seguras e protegidas. E continuaremos inovando, porque proteger nossos usuários sempre foi e será fundamental em tudo o que fazemos. Somos a equipe Net Team do Educação e estamos participando, direto de Queimadas, Paraíba, a Escola José Tavares representando, levando conhecimento e os jovens conscientizando. Em tempos de acessibilidade, onde a web é relevante, falar sobre reputação e privacidade é super importante. E sobre esse tema tão sério, vamos te alertar, estudante. Por onde você passa na web, deixa pequenos rastros, pequenos, porém importantes, que podem te levar a ter dados vazados. Por isso, esteja alerta e tenha bastante cuidado. Nada de 1, 2, 3, 4. Faça uma senha segura, com letras, símbolos e números e guarde na memória sua. O importante é ser difícil para evitar falcatruas. Confiar a senha ao amigo não é uma boa opção. Usar a mesma senha para tudo, mais uma vez digo não. Um gerenciador de senhas pode ser a solução. Tenha sempre muito cuidado com aquilo que vai postar. Fotos íntimas e endereço não devemos compartilhar. Os lugares que frequentamos não devemos informar. O site pediu muitas informações, devemos logo desconfiar. No uso de redes e computadores públicos, os cuidados redobrar. Os links suspeitos que recebemos, pensar 2 vezes antes de clicar. Dê uma olhada em suas redes, analise as postagens que apresenta. Isso ainda faz sentido? Será que me representa? Se a palavra for não,
faça uma faxina atenta. Se nas suas redes sociais alguém te provocar, fique esperto, pois esse perfil você pode bloquear, controlar os comentários e a conta silenciar. Intimidações ou provocações, evitem responder. E o seguidor indesejado você pode remover. Denunciar qualquer abuso é o certo a se fazer. Nos sites e aplicativos, analisem toda a permissão. Até as letras pequeninas, ler com bastante atenção. E assim você garante a segurança da informação. Então, o que foi dito, que você coloque em prática. A segurança na web deve ser elevada, privacidade nunca é demais e deve ser preservada. Então, caros amigos, comecem a se cuidar. Esse assunto é importante, não é coisa para brincar. É um tema muito sério, não podemos ignorar. E foi com esse cordel que nós ganhamos o primeiro lugar no Educação. O Educação é uma iniciativa do Cidadão Digital para que adolescentes criem uma ação que engaje sua escola ou comunidade na pauta da cidadania digital. Cada equipe teve um mentor ou mentora jovem para orientação, além de um educador tutor. E no ano de 2021, ao longo de 3 semanas, 15 estados do Brasil estiveram representados por 37 equipes que foram selecionadas, das quais 25 foram finalistas. Nessa jornada, mais de 100 adolescentes concluíram o desafio do Educação, e o resultado disso foi incrível. Mais de 9.000 pessoas impactadas pelas ações criadas por esses estudantes, além de diversos tipos de conteúdo sobre temas como privacidade e criptografia online, respeito e empatia nas redes, autocuidado e saúde emocional e combate à desinformação na internet. Teve até a vitrine de ações, que foi um encontrão virtual com todo mundo do Educação. As equipes puderam compartilhar o que realizaram no desafio e ainda conversar com outros adolescentes e educadores do país todo, que também realizaram ações em suas escolas e comunidades. As 6 equipes vencedoras receberam prêmios e todas as 25 equipes finalistas ganharam bolsas de estudos para o curso de formação em tecnologia oferecidos pela estação REC da Meta. Esse é o Educação, a vitrine que apresenta os talentos que não estão perdidos, estão muito encontrados no Brasil. Eu sou Mamelu, sou de Casa Forte, sou de Pernambuco. E acredito que todos vocês têm essa energia, né, de contribuir para um mundo melhor. E esse projeto, né, transformou muito a minha escola. E a cada dia eu me esforço e eu tento trazer essa cidadania digital para a educação pública. Parabéns, embaixadores, vocês são demais. E apesar de vocês já terem sido apresentados à equipe vencedora do primeiro lugar, vamos conhecer mais sobre a experiência na vida deles. Por meio da Escola José Tavares, eu participei das palestras e depois disso eu recebi e-mails para participar do Educação. A gente pensou em utilizar a literatura de cordel, porque além de fazer parte da nossa cultura, foi uma forma que a gente viu de incentivar a escrita de quem estava participando do projeto e a leitura das pessoas que iriam receber as informações que iríamos passar. Então foi um trabalho, mas foi um trabalho bom, que a gente via que ia ter resultado, independente de prêmio ou não. Nosso foco mesmo era conscientizar os alunos e os funcionários, que a gente fez a roda de conversa. A gente explicou bem detalhadamente tudo. Eles prestaram bastante atenção, eles gostaram muito até. A gente vê nos olhos deles que eles estavam aprendendo, que eles iam chegar em casa e iam mudar a senha, ia se proteger mais na internet. E quando o convite veio da equipe, né, para participar, logo no começo eu pensei, meu Deus, como é que a gente vai fazer isso nesse momento? E na verdade foi o que me impulsionou. Os alunos acabaram recebendo convites para levar esse projeto para outras escolas, então a gente vê que foi uma ação que começou agora, mas eu tenho certeza que ela não para por aqui. Sem contar também a organização, né, que todo o projeto teve, então eu tive que me reinventar, trabalhar em equipe, né, eu acho que isso é uma
Uma grande vantagem que esse projeto trouxe para mim. Muitas coisas que a gente apresentou, eu não sabia, aprendi muitas coisas também. Admito que no início era aquela coisa, eu vou fazer porque eu quero conscientizar as pessoas. Não é assim, justamente porque eu pensei, por a gente estar numa escola pequena e essas coisas, a gente não ia chegar a ganhar os prêmios. Então, assim, o fato de eu não ter desistido por esse pensamento, a determinação, a força de vontade, então eu acho que é isso, ter força de vontade independente do que a gente acha, porque no futuro a gente pode ter um resultado bom.
Boa tarde a todas e a todos. Bem-vindas, bem-vindos, bem-vindos de volta. Estamos aqui celebrando a 14ª edição do Dia Mundial da Internet Segura no Brasil, dando continuidade a essa agenda já muito rica, muito especial. Tivemos a palestra de abertura com a professora Mimiito, que trouxe reflexões bastante importantes sobre a relação de bem-estar e tecnologias digitais. Tivemos um painel bastante internacional com 4 continentes representados para discutir desafios e lições aprendidas durante a pandemia. E agora entramos na parte da tarde com um painel muito especial também para discutir educação e cidadania digital no futuro 4.0. A gente tem visto e debatido, né, que durante a pandemia a gente viveu uma digitalização sem precedentes, numa velocidade inacreditável de digitalização de serviços, de práticas sociais, de interações sociais. Nossas vidas foram digitalizadas de uma maneira muito rápida e acelerada, e isso traz desafios em muitas esferas, né? E a gente sabe que a dimensão de tecnologia se transformando permanece, né? Novas tecnologias disruptivas seguem aí, temos a inteligência artificial, internet das coisas e tantas outras possibilidades de inovação que nos remetem sempre, né, a pensar como é que podemos antecipar o máximo possível e educar não só as nossas crianças e adolescentes, mas nos educarmos como sociedade para que a gente possa fazer uma apropriação crítica, responsável, segura, e que essas tecnologias nos ajudem a potencializar a cidadania em todas as suas esferas. Então, é um pouco em torno desse debate que a gente vai iniciar agora o painel Educação e Cidadania Digital no Futuro 4.0. E para fazer isso, eu queria convidar e agradecer de imediato a Alana Rizzo, nossa colega, parceira, gerente de políticas públicas no YouTube, e que tem uma trajetória incrível, inclusive antes mesmo de estar no YouTube, somando esforços, né, Alana, e colaborando, somando a sociedade civil, empresas, governos, gestores, fazendo esse grande chamado para que a gente possa, juntos, construir uma internet mais positiva, que é o grande tema da 14ª edição do Dia da Internet Segura no Brasil. Então, com vocês, Alana Rizzo. Muito obrigado, Alana Rizzo, em nome da Cefernet e dos parceiros todos que organizam o Dia da Internet Segura. É uma honra ter você com a gente, e bom painel. Passo para você a palavra. Obrigada, Rodrigo, obrigada. Que tema tão importante, que tema tão instigante, né? Então, boa tarde a todas e todos que acompanham mais um Dia da Internet Segura, que chega hoje a 14ª edição brasileira, com o tema, como o Rodrigo bem lembrou, Juntos por uma Internet Mais Positiva. Não poderíamos falar de uma internet mais positiva sem falar de educação, sem falar de cidadania digital, que é o tema do nosso papo agora, e a gente tem convidados muito especiais. O Rodrigo já me apresentou, mas queria me apresentar para vocês também. Eu sou a Alana Rizzo, eu sou gerente de políticas públicas aqui no YouTube no Brasil, e desde que nasceu, há 16 anos, o YouTube está comprometido em criar esse ambiente aberto de conhecimento, de aprendizado. Fazemos isso em parceria com o poder público, com a iniciativa privada e, claro, com a sociedade civil, as instituições públicas, pais, professores, criadores, usuários da plataforma. A gente fez uma pesquisa recente com a Oxford Economics que mostrou que hoje 92% dos professores usam o conteúdo do YouTube em suas aulas, reforçando então, né, gente, a importância dessas parcerias. Agradeço muito a presença de todas as nossas convidadas e convidados que estão aqui dividindo uma mesa virtual. Espero que todos estejam bem, né, que vão com certeza enriquecer muito a nossa conversa. A Cefernet, pela organização e liderança de mais um Dia da Internet Segura, e a vocês que estão nos acompanhando aqui no YouTube e nas demais plataformas. Então, para começar, cada convidado terá 10 minutos para suas principais considerações sobre o tema, e depois a gente vai batendo um papo. Vou começar então com José Gontijo, que é coordenador do CGI. Zé, muitíssimo bem-vindo, estamos ansiosos para te ouvir. Boa tarde, Alana, boa tarde, colegas de painel, é um prazer estar aqui com vocês. Eu vou compartilhar minha tela aqui, eu acho que fica mais fácil, mais didático, mas não se atenham às imagens, se atenham ao conteúdo, que acho que é mais importante, né? A transformação digital, acho que todo mundo sabe o que vem sendo feito no Brasil nos últimos anos, né? Quem acompanha o nosso setor sabe que ela é a conversão do analógico para o digital é algo trivial, talvez, mas a transformação é muito mais do que isso, né? Ele tem um impacto dessas novas tecnologias nas pessoas e no mercado de trabalho, né?
E aí, baseado nisso, o Brasil estabeleceu, com participação de toda a sociedade civil, da academia, das empresas, a construção da Estratégia Brasileira de Transformação Digital, que esse ano ela está com consulta pública aberta até o dia 14 de fevereiro para sua atualização, de modo que a gente pudesse agregar a transformação do governo, a transformação da economia e uma sinergia nessa transformação. Mas essa transformação só acontece se a gente tiver, de fato, uma transformação das pessoas, uma transformação do cidadão. Né? São as pessoas que fazem essa transformação acontecer. E essas 100 ações estratégicas que a gente estabeleceu no âmbito da digital, um dos eixos principais dela é justamente a formação de recursos humanos, né? A confiança nesse ambiente digital, como que a gente prepara as pessoas para confiarem nas tecnologias, quando você começar a ter inteligência artificial, começar a ter os seus algoritmos funcionando ali de trás, dentro da internet, como é que você precisa entender um pouco daquilo para você confiar naquilo, né? Você teve a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, você tem políticas de segurança cibernética, você tem a segurança das redes acadêmicas para que as pessoas se sintam confortáveis a utilizar aquele mundo digital da melhor forma possível. E, paralelo a isso, você precisa qualificar as pessoas para trabalharem nesse ambiente. A cidadania e o governo digital voltado para pesquisa e desenvolvimento é tornar o governo, quando você pensa em governo digital, um governo mais dinâmico. O Brasil ele saltou inúmeras posições no ranking global de governo digital, mas ainda há muito a se fazer. Mas o desafio que se coloca agora é convencer e catequizar as pessoas, baseado na confiança desse mundo digital, a começarem a utilizar cada vez mais esses serviços digitais. Tem um trabalho muito grande da Secretaria de Governo Digital, que vem conduzindo esse eixo dentro da Estratégia Brasileira de Transformação Digital e tem obtido bastante sucesso. E, baseado nisso, a gente precisa pensar na educação e capacitação profissional em TIC, onde nós temos aí o MEC como um grande puxador dessas políticas. A estrutura de educação do Brasil ela é complexa, mas, ao mesmo tempo, ela é muito capilar. Ela dá uma oportunidade muito grande para que todos os brasileiros tenham a oportunidade de se qualificar e se preparar para esse setor. Se você olha o salário médio dos profissionais da área de tecnologia da informação e comunicação, da mesmo nível em outras áreas do conhecimento, ele é maior. Você vê durante a pandemia, onde muitas áreas ocorreu muitas demissões, o setor de tecnologia foi uma das que mais contratou. Então você tem aí uma transformação, não só a transformação digital da economia, mas uma transformação do próprio mercado de trabalho, onde tecnologia da informação começa a se tornar o que o inglês foi lá algumas décadas atrás, onde era o diferencial. Hoje tecnologia é o diferencial e daqui a pouco vai ser fundamental para que as pessoas possam atuar, inclusive em outras áreas do conhecimento. Pensando nisso, o Ministério estabeleceu, em parceria e ouvindo o setor privado, a academia, a sociedade civil, o programa MCT Futuro, Futuro do Trabalho, Trabalho do Futuro, né, por meio da portaria 5.156, e alguns projetos já começaram a acontecer dentro desse programa. O primeiro deles é o Hacker do Bem, onde a gente prevê treinar 35 mil profissionais na área de segurança cibernética, de nível básico ou nível especializado, onde nós vamos afunilando e os 200 melhores vão ter uma prontidão civil hacker do bem, onde você terá ethical hackers prontos a responder a situações de emergência de forma coordenada com a sociedade civil e os entes governamentais competentes. Temos um programa de letramento digital, onde a gente começa lá, onde as crianças vão aprender o pensamento computacional. Não sei se todos conhecem as diretrizes da Sociedade Brasileira de Computação, onde ela ensina em cada nível do ensino fundamental o que você precisa ensinar para a criança. E não é criar uma cadeira de programação de robótica dentro da escola, é você trazer esses conhecimentos de solução de algoritmo, de resolução de problemas, para as outras matérias, para biologia, para português, de modo que a criança pare de ter medo do setor de TIC, de tecnologia, e consiga de uma forma natural aprender isso. Quando ele for médico, ele não vai ter medo de uma inteligência artificial, porque ele sabe como aquilo funciona e vai ter a confiança digital para aceitar as sugestões e saber criticar quando elas não forem adequadas, quando ele estiver atuando na sua área profissional. Você também tem o apoio à formação de mestres e doutores. Esse ano a gente está lançando alguns editais para treinar mestres e doutores na área de inteligência artificial, computação quântica, programação avançada, de modo que a gente tenha a camada de profissionais e professores que possam capacitar e qualificar os técnicos abaixo. Temos também o residência em TIC. Existe uma demanda, o último estudo que a Brascom soltou, mais de 400 mil profissionais, essa é a demanda atual do nosso mercado. E a gente não consegue, a gente forma 40 mil profissionais por ano, 40 mil engenheiros de computação desse setor. Como que a gente atende a essa demanda de 400 mil profissionais?
trouxemos o residente em TIC, que se assemelha ao residência médica, onde a pessoa que já sabe um pouco de programação, ela sai qualificada como um programador sênior pleno, pronto a sentar em qualquer estação de trabalho de qualquer empresa e programar no mesmo nível dos seus colegas que vão estar ao seu lado. A ideia é treinar em torno de 40 mil profissionais nos próximos 3 anos. São 14 projetos rodando já, são 33 instituições de pesquisa em 12 estados e mais de 200 milhões de reais já investidos. E a programação acelerada, onde você pega aquela web service mobile, que hoje é o grande volume de demanda de programadores, onde existe uma demanda enorme de profissionais, e aquela pessoa que às vezes não tem um curso superior, mas tem um nível médio, entende um pouco de inglês, para ele começar a programar a borda, começar a programar programações simples, e que em determinado momento ele pode, inclusive, migrar para o outro programa de residência em TIC. A ideia é que com esse programa a gente passe por todos os elos da formação, desde a criança até o doutor, e que a gente consiga juntar todos os esforços da academia, do governo, da sociedade civil e das empresas para abraçar essa política de formação de recursos humanos de forma estruturada, de modo que a gente tenha pessoas que saibam usar a tecnologia, pessoas que não tenham medo da tecnologia da internet e pessoas que consigam trabalhar e produzir tecnologia no nosso país. Obrigado. Muitíssimo obrigada, Gontijo. Gente, eu esqueci de dar um recado para todo mundo aqui que está acompanhando. O secretário do Concede, o Ellen, não pôde participar, infelizmente teve um compromisso, então ele pede desculpas, é uma pena que ele não pode estar aqui, mas tenho certeza que numa próxima oportunidade estará aqui com a gente. Eu vou aproveitar então, queria agradecer muito, Gontijo, as suas considerações. Acho que tem muita coisa para a gente falar, principalmente na questão relacionada à geração, né, de emprego, mercado de trabalho, como que a educação e a tecnologia, né, se complementam. Vou passar agora para a Daniela Costa, que é coordenadora de pesquisa do TIC Educação do CETIC. Daniela, boa tarde. Olá, boa tarde. Boa tarde, Alana, aos meus colegas, meus colegas e minhas colegas aqui de painel e aos participantes que estão assistindo a nossa apresentação hoje aqui. Eu aproveito já para iniciar minha fala agradecendo o convite e essa oportunidade de participar do Dia Mundial da Internet Segura, que é um evento muito, muito relevante para a área de infância e de educação. Bom, como a Alana já disse, eu sou coordenadora da pesquisa TIC Educação no Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, que é o cetic.br, e é um departamento, um centro de pesquisa vinculado ao Núcleo de Informação e Coordenação do .br, que é o NIC.br, e ao CGI.br. O Gontijo acabou de falar um pouco, representando, né, o CGI. Então, nós somos vinculados ao CGI e as pesquisas que nós produzimos têm esse objetivo, né, de monitorar, de mapear o acesso, o uso e a apropriação das tecnologias na sociedade, contribuir para a sociedade com dados, com evidências, né? E é justamente esse trabalho que a gente faz no CETIC que eu quero trazer hoje para o nosso painel. Eu confesso que desde que eu recebi o convite para falar aqui no Dia da Internet Segura, eu fiquei refletindo sobre o título do nosso painel, né? Que é essa relação entre a educação para a cidadania digital e o futuro 4.0. Né? E eu separei aqui, diante de muitos aspectos que a gente podia abordar, né, eu separei 5 aspectos que eu acho que são importantes para a gente refletir em relação à educação para a cidadania digital. Né? Um primeiro aspecto está justamente na abrangência, né, dessa educação para a cidadania digital. De acordo com a última pesquisa, né, a última coleta de dados realizada nos domicílios brasileiros, né, 81% dos brasileiros, né, de todas as idades, de todas as idades não, com 10 anos ou mais, né, são usuários de internet. Ou seja, a gente tem 29% de brasileiros maiores de 10 anos que não utilizaram a internet nos 3 meses anteriores à realização da pesquisa. Porém, quando a gente fala em um ecossistema digital, em cidadania digital, a gente precisa considerar esses 29% de brasileiros também. Eles também são cidadãos digitais, né? Embora não façam uso das tecnologias, eles são impactados, né, por esse ecossistema digital, pela cultura digital.
Quando a gente fala em um ecossistema digital, a gente está indo além de falar de celular, de computador, de cabos, enfim, a gente está falando, na verdade, de uma linguagem que precisa ser compreendida, interpretada, né? É por isso que a gente fala em alfabetização, em letramento digital, porque é uma forma realmente de interpretar mensagens, né? Não basta usar recursos digitais de forma instrumental, mas é necessário interpretar as mensagens que são produzidas, compreender como as tecnologias funcionam e como elas impactam a nossa vida. Então, esse é o primeiro aspecto, então é a abrangência da educação para a cidadania digital. Um segundo aspecto está justamente no futuro, né? Geralmente, quando a gente fala em educar para esse ecossistema digital, e a gente está falando de crianças, adolescentes, dos estudantes, está se pensando na formação de um indivíduo, um adulto, que vai ser mais hábil, né, que vai ser mais ético no uso das tecnologias, e isso é realmente um dos principais objetivos da educação, é a formação desse indivíduo, né, enquanto ele cresce, né? Mas, no caso da cidadania digital, mais do que pensar no futuro, a gente tem que pensar no hoje, né? Então, na verdade, a educação para a cidadania digital é para as crianças e adolescentes do agora. É para aquela criança que, na hora do recreio, vai pegar o celular dela e vai acessar um mundo ali por meio desse celular, né? Então, hoje a gente tem mais de 24 milhões de crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos, segundo a pesquisa Kids Online, né? Que estão se apropriando desses recursos, seja para se divertir, para aprender, né? A pesquisa TIC Educação já mostrava antes da pandemia que 85% dos estudantes das escolas urbanas utilizavam aplicativos de mensagem instantânea, como o WhatsApp, e isso, entre as crianças menores, do 5º ano do ensino fundamental, já estava em 70%, né? Então, muitos jovens já trabalham, né? Cerca de 32% dos jovens entre 16 e 24 anos, né, realizaram atividades profissionais, como vender produtos e serviços em redes sociais ou utilizaram aplicativos para fazer esse tipo de trabalho. Então, a educação para a cidadania digital é importante para os estudantes, para as crianças, adolescentes, para os jovens do agora, né? Para que eles possam extrair dessas tecnologias mais oportunidades, compreender os seus direitos dentro e fora dos ambientes digitais. O terceiro aspecto, também importante, é justamente o papel das escolas, né? E muitas escolas já compreenderam esse papel, né? 81% das escolas brasileiras, né, incluíram algum tema de cidadania digital no currículo, né, durante 2020, 2021. Porém, o que acontece é que ainda há a periodicidade com que essas atividades acontecem nas escolas ainda é um pouco baixa, né? Acontece máximo uma vez por mês, assim. Então, está faltando ainda a gente integrar esses assuntos, né? A formação crítica, o uso dessas tecnologias, o letramento digital no currículo, né? Nas disciplinas. E, bom, um quarto aspecto, eu não poderia deixar de falar disso, principalmente lidando com dados, né, de educação, com dados de acesso e uso das tecnologias, é justamente as desigualdades. A gente falar de cidadania digital e, ao mesmo tempo, a gente ter diversos grupos, né, minorias que não acessam a internet ou que não desfrutam das mesmas oportunidades é muito complexo, né? De que cidadania nós estamos falando dessa forma, né? Mas a gente, para além dessa desigualdade no acesso, é necessário refletir também sobre as desigualdades no desenvolvimento de habilidades, né, nessas habilidades críticas, principalmente, para interpretar as tecnologias. E há também as desigualdades na preparação de quem vai apoiar os estudantes, né? Então, os professores, os gestores escolares para lidar com os dados dos estudantes, enfim, é todo um ecossistema realmente digital que envolve esse estudante, que envolve essa criança e esse adolescente, e há desigualdades também nesse apoio, nessa proteção que é realizada a esses estudantes, né? E nas oportunidades que eles têm de desenvolvimento. Então, é necessário uma atenção
as instituições educacionais, né? E, por fim, um quinto aspecto é falar sobre a sustentabilidade do ecossistema digital. O que eu quero dizer com isso, né? O título do nosso painel menciona um futuro 4.0 e realmente nós estamos caminhando, né, para um futuro 5.0 com tecnologias que vão expandir a nossa forma de interagir entre humanos e máquinas e sistemas, enfim. Porém, nesse ecossistema digital, nessa educação para a cidadania digital, a gente precisa de modelos de negócios, de formas de interação entre usuários, plataformas, aplicativos, que seja realmente 4.0, né? Que sejam mais sustentáveis, mais equitativos, né? Então, pensando sobre isso, olha, em 2020, a gente tinha 51% de escolas brasileiras usando plataformas digitais de educação. E isso acontecia em mais de 70% das escolas estaduais e particulares, ou seja, todo um conjunto de recursos educacionais no qual as crianças, os adolescentes, os estudantes, enfim, estão interagindo, produzindo dados, enfim. Um outro dado interessante também é que 14% dos crianças e adolescentes de 10 a 15 anos já interagiram com aplicativos, com sites do governo, né, para realizar algum tipo de serviço no âmbito público, né, emitir um documento, preencher um formulário. Então, todos esses recursos que são utilizados pelos estudantes, pelas crianças, eles precisam levar em conta os direitos dessas crianças, desses adolescentes. Então, embora as instituições educacionais elas sejam essenciais no desenvolvimento da educação para a cidadania digital, elas não são os únicos espaços de debate e nem assumem sozinhas essa responsabilidade, né? Então, o que eu estou querendo dizer aqui, em síntese, é algo que já foi muito dito durante o dia hoje, de que é necessário também um trabalho conjunto entre escolas, universidades, instituições governamentais, instituições da sociedade civil, empresas, né? Isso é muito importante, para que a gente construa um ecossistema digital que leve em conta os direitos digitais, especialmente os direitos das crianças e dos adolescentes. E um ecossistema digital sustentável envolve toda a sociedade, é multissetorial, é multidisciplinar, prima pela diversidade, pela equidade e oferece oportunidades efetivas de participação aos cidadãos digitais, né? Então, eu sei que a gente tem um tempo restrito, eu vou parar por aqui, eu agradeço novamente a oportunidade, só dizer que os dados que eu citei na minha fala, eles foram todos coletados pelo cetic.br, eles estão disponíveis no site do CETIC, e eu fico à disposição para que a gente possa conversar mais sobre esses temas. Muito obrigada. Muito obrigada, Daniela, super interessante os dados que você trouxe da pesquisa, mas também essa reflexão da importância, né, do diálogo, da colaboração e dessa parceria. Para a gente continuar no nosso papo aqui, eu vou chamar agora o Mário Volpe, que é coordenador do programa Cidadania dos Adolescentes da Unicef. Boa tarde, Mário. Boa tarde, Alana, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Eu acho que temos uma discussão aqui muito importante para ser feita, não é? Que é essa transição, né, do analógico para o digital, né, e como nós vamos discutir as políticas para fazer essa transição, né? Eu acho que aqui tem um desafio que é colocar a escola no centro da inclusão digital. Hoje a escola não é ainda, né, a política de educação não é ainda o centro desse processo. Nós temos discussões na área da tecnologia, temos discussões na área da comunicação, temos discussões na área do setor privado, pensando como nós vamos fazer essa transição, não é? Mas nós precisamos trazer a escola para dentro dessa discussão. E eu falo a escola porque eu estou falando mesmo de um espaço físico determinado, de um lugar, não é? Porque é ali onde muitos adolescentes e jovens e crianças que são excluídos digitais podem encontrar um espaço de inclusão. Mas, para isso, né, nós vamos precisar avançar muito, primeiro, nessa ideia de inclusão digital.
né? Não tem como a gente ter um desenvolvimento sustentável no nosso país, não tem como um país de renda média como o Brasil se desenvolver se a gente não promover a inclusão digital. E a inclusão digital depende, primeiro, de a gente estabelecer essa ideia da conexão gratuita para aqueles que dela necessitam como um direito de inclusão social. Então, nós tivemos, durante essa pandemia, aí um dado, né, estarrecedor, né, de que mais do que 5 milhões de crianças e adolescentes ficaram sem acesso aos conteúdos escolares porque não tinham como se conectar, né? E a maioria deles acabou abandonando, não é, a escola, que quer dizer abandonar os estudos, abandonar a sua formação. Então, esse dado, né, que é um dado de outubro do ano passado, que foi um levantamento, né, uma pesquisa produzida, por um lado, por uma pesquisa que o próprio Unicef fez com o IPEC, né, o antigo IBOP, e, por outro lado, uma pesquisa feita pelo próprio IBGE da PNAD contínua, né? Então, nós temos um dado importante, né? E a gente poderia aqui explorar outros dados, aqui a Daniela também já trouxe informações importantes aqui. Nós temos um problema de exclusão digital que precisa ser incluído como um direito, né? Essa ideia de que se um adolescente que não tem acesso à internet, por exemplo, né, comparado a um adolescente que tem, essa diferença ela vai se agravando à medida que ele vai crescendo e vai se tornando um obstáculo para a inclusão social dele. Então, ela acaba que hoje, né, por exemplo, durante a pandemia, nós conseguimos gerar muitas oportunidades para adolescentes. Mas quais foram os adolescentes que conseguiram acessar essas oportunidades? Aqueles que estavam conectados. Os que não estavam conectados, eles não só deixaram de se beneficiar dessas oportunidades, como eles tiveram uma situação de renda, de alimentação, de acesso a serviços públicos piorado. Então, a exclusão digital, ela agrava a exclusão social, não é? Então, é importante aqui pensar numa política de conexão gratuita. Nós fizemos um projeto no Unicef, não é? Nós já conseguimos levar o acesso à internet para mais de 7 mil adolescentes, mas assim, não tem a ver com escala, né? É mais um trabalho de produzir uma política, porque como que você faz a inclusão digital, né? Conectando, mas como que você conecta? Então, a gente teve essa experiência com diversos projetos, e nós fomos exatamente para os mais excluídos, né? E focamos naqueles adolescentes indígenas, adolescentes quilombolas, adolescentes da periferia dos grandes centros urbanos, para tentar chegar neles, para entender como você conecta um adolescente deles. Então, a gente ofereceu um kit de inclusão digital, não é, com um smartphone, um pacote de dados de R$50 durante 6 meses. A gente incluiu nesse kit álcool gel, máscara, incluiu um kit, uma publicação que é o guia antirracista. Fizemos um kit, de fato, de conectar esse adolescente que está numa situação de exclusão para entender como uma política podia chegar até lá. E nós vimos que, por exemplo, na hora de conectar esse adolescente, ele precisava de um CPF de um adulto, que é do pai, da mãe, do irmão mais velho, né, para ele poder ter o acesso. Então, nós temos aqui problemas para serem resolvidos do ponto de vista, eu diria, jurídico, logístico, de financiamento, né? Então, fizemos toda uma discussão sobre usar uma parte do FUST, né, que é esse fundo de um imposto que as empresas pagam, que constitui esse fundo de universalização do sistema de telecomunicações, lá do passado, né, que se chamava dessa forma,
que agora já está sendo regulamentado, a ideia era ter uma parte desse fundo financiando a inclusão digital de crianças e adolescentes a partir da escola, começando pelas crianças e adolescentes beneficiadas, né, pelo programa de transferência de renda, né? Então, aqui eu queria colocar esse primeiro desafio, porque aqui não trata muito de um projeto do Unicef. Eu trago essa ilustração do projeto do Unicef, mas aqui se trata de uma política pública de inclusão digital para alcançar esses, e se não forem alcançados, eles vão ter, além de não serem incluídos, eles vão ter agravada a sua situação de pobreza, de miséria, de exclusão social. O segundo tema, então, aqui já foi tocado um pouco, que é a educação digital, né? É levar a tecnologia para a sala de aula, sem dúvida, mas também repensar a tecnologia como uma sala de aula. Porque o que aconteceu durante a pandemia foi que a aula dada na sala de aula, ela foi dada em frente a uma tela, né? Em frente a uma câmera que transmitiu. Então, nós tivemos, obviamente, uma saturação disso nas pesquisas que a gente faz com adolescentes e jovens por meio de uma plataforma que chama YouReport. A gente tem mais de 120 mil jovens conectados nessa plataforma. De vez em quando, a gente faz pesquisas para pedir a opinião desses jovens, né? Essa transferência automática do que o professor fazia na sala de aula e agora ele faz diante de uma câmera, gerou uma saturação. Os adolescentes, de fato, têm muita dificuldade, porque, obviamente, não é a tecnologia funcionando como uma sala de aula, né? É usar os recursos da tecnologia para que a gente chegue com as mensagens junto ao público que a gente quer atingir. E, obviamente, que aí nós temos aí essas grandes figuras, né, das redes sociais, do universo, que eles usam esses recursos tecnológicos, e nós precisamos fazer com que a política de educação se aproprie, não é, dessa linguagem, dessa metodologia, desses recursos técnicos, e consigam transformar esse universo chamado de virtual, né, realmente uma sala de aula, para que haja mais interação, para que haja mais compreensão desse universo. E, por outro lado, isso que já foi apresentado aqui, que eu acho que precisa ganhar uma escala maior, é desconstruir esse medo do professor, não é? E das políticas de educação em relação ao universo digital. O Rodrigo já deve ter ouvido diversas vezes, a Daniela talvez, nas reuniões do CETIC, das pesquisas das quais a gente participou, eu sempre trago esse elemento. Nós gastamos tanto dinheiro, gente, para proibir o uso de celular na sala de aula. O último levantamento que eu tinha feito, tinha 27 projetos de lei em Câmara de Vereadores, Assembleia Legislativa dos Estados, Congresso Nacional. Você imagina, né, o gasto para proibir o celular na sala de aula. E nos lugares em que essas medidas foram aprovadas, as soluções que os alunos encontraram. Eles chegavam na sala de aula, tinha lá a caixinha onde deviam deixar o celular, eles botavam um celular velho qualquer e entravam com o seu celular na sala de aula. Então, é uma medida que eu sempre uso esse exemplo, porque foi um exemplo muito claro da resistência às tecnologias. Quando, obviamente, progressivamente, nós vamos ter que incorporar o celular, o tablet, o computador, né, esse universo todo dos dispositivos que dão acesso a esse universo digital, nós vamos ter que incorporá-los no cotidiano, de uma forma saudável, de uma forma inteligente, de uma forma educativa, né? Então, a educação digital, né, essa transformação nas metodologias, na linguagem, nos processos, né? E o terceiro elemento aqui desse processo, né, é a inclusão produtiva. Eu sugiro que vocês deem uma olhada nesse www.umio.com.br,
que é uma iniciativa desenvolvida pelo Unicef, pela OIT e por uma série de empresas, são mais de 60 empresas que estão colaborando conosco, que é um universo onde o adolescente entra, ele se conecta com um universo de treinamentos, capacitações, chats, espaços de diálogo, debates, fóruns, e ele pode fazer curso de inglês, curso de espanhol, curso de habilidades para o mundo do trabalho, curso de competências para a vida. Ele tem uma série de possibilidades, e ali as empresas anunciam as suas vagas, né, para o mundo do trabalho, e com um compromisso de priorizar aqueles adolescentes mais vulneráveis. Então, no ano passado, só de vagas de trabalho, foram mais de 32 mil oportunidades que foram criadas nesse espaço. Né? De treinamento, são mais de 60 mil adolescentes que fizeram algum curso. Né? Mas o que a gente está aprendendo nesse universo dessa iniciativa que nós chamamos, né, de MIO, né? Que é 1 milhão de oportunidades? Nós aprendemos que essa linguagem, esses conteúdos, eles precisam entrar no universo imaginativo dos adolescentes. Não adianta a gente pegar os conteúdos nossos, de adultos, e tratá-los com a nossa linguagem. Nós precisamos abrir um canal de conexão com os adolescentes, por isso nós precisamos consultá-los, ouvi-los, envolvê-los, engajá-los, para que a gente consiga fazer transformações dos conteúdos do século passado e adaptá-los para os conteúdos do século XXI, né? E fazer, de fato, essa transição. Então, essa iniciativa, o MIO, ela vem querendo conectar, né, os adolescentes ao universo do mundo do trabalho, fazendo, né, uma inclusão produtiva, mas nós até temos chamado isso de uma transição positiva para o mundo do trabalho. Nós não queremos nunca que o adolescente abandone a escola, né? Muito menos que as crianças trabalhem, como tem uma série de projetos de lei. Hoje até tem uma audiência pública aqui na Câmara discutindo novamente essas propostas de rebaixar a idade de acesso ao trabalho para 13 anos, para 14 anos. É uma discussão cansativa, porque ela está conectada a antes da Revolução Industrial, né? Só para, se você pesquisar um pouco, as primeiras leis que proibiram o trabalho infantil são leis exatamente da Revolução Industrial, quando os países que quiseram se desenvolver, eles asseguraram que as crianças e os adolescentes pudessem ter uma formação antes de entrar no mundo do trabalho, né? E aqui nós temos esse desafio no Brasil, né, de superar essa ideia de que o trabalho tem uma missão libertadora, de formar o caráter e a moral. O trabalho é o trabalho, né? Ela é a forma de reprodução da vida, ela é a forma de subsistência, e quanto mais preparado um adolescente entra para o mundo do trabalho, né, mais ele evolui na sua carreira, mais ele melhora a sua renda. Quanto menos preparado ele entra, com menos escolaridades, mais ele se torna um desempregado, né, mais ele tem dificuldades e ele vai depender de políticas compensatórias do Estado. Então, são essas 3 ideias aqui que eu queria trazer para compartilhar com vocês hoje. Eu acho que nós temos um desafio muito grande de desenvolver para o Brasil uma política de inclusão digital que garanta que a escola seja o centro desse processo, para que, a partir dessa inclusão digital, o adolescente e as crianças se desenvolvam em todo o seu potencial. E a gente pare, né, de pensar nessas soluções que vão manter os adolescentes e as crianças eternamente subdesenvolvidos. Eu acho que nós temos que pensar mesmo nessa transição, né, do analógico para o digital como um processo de utilizar todo o potencial das nossas crianças e adolescentes. Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Eu encerro aqui a minha participação nesse momento do nosso evento. Um abraço.
Obrigada, Mário. Sempre muito enriquecedor te ouvir. Acho que você trouxe muitas reflexões importantes aqui para esse grupo e acho que a gente vai continuar. Queria só reforçar a importância, o YouTube é um parceiro aí da Unicef nesse projeto, dos kits de conectividade, na busca ativa. Acho que são projetos fundamentais, super importantes, exatamente para poder endereçar alguns dos grandes desafios que a gente tem hoje. Claro, a pandemia trouxe inúmeros desafios, seguimos com esses desafios e muitos outros, apareceram, surgiram e a gente ainda precisa aprender a lidar com todos eles. Vou aproveitar para passar agora a bola para Débora Abdala e para Juliana Oliveira, da Universidade Federal da Bahia e da Onda Digital e do Meninas Digitais. Queremos ouvir vocês. Olá, então meus cumprimentos a todos da mesa. Estão me ouvindo bem? Porque eu estou com a conectividade um pouco instável. Então, estão me ouvindo? Estamos. Sim, então. Ótimo. Então, conectividade, para todos, porque realmente, olha o exemplo, eu estou aqui na região metropolitana de Salvador e a conexão é super instável. Já coloquei até antena via satélite, mas o sinal não chega corretamente. Bom, é um prazer estar aqui, agradecer o convite pelo pessoal da SaferNet, que é nosso parceiro aí desde o início, da criação da SaferNet, e compartilhar aqui com vocês o que a gente tem realizado sobre educação digital, dentro do programa de extensão e pesquisa Onda Digital, e mostrar como a universidade pode estar contribuindo nesse processo extremamente importante da realidade em que a gente vive, principalmente no Brasil, onde estamos em mundos totalmente conectados, já estamos em algumas situações no 4.0 e em outras realidades estamos em mundos totalmente analógicos. Então, como que a gente consegue superar essas dificuldades dentro do nosso país? Juliana, vamos seguindo. Então, quem somos? É um grupo de pesquisa e extensão atualmente composto de 6 professores, temos estudantes de doutorado, de mestrado, pesquisadores que fazem pós-doutoramento conosco, alunos de graduação do ensino médio, diversas áreas do conhecimento. Esse número flutua muito, atualmente estamos em cerca de 60 pessoas, e alguns marcos históricos. Então, nosso grupo de pesquisa, ele se institucionalizou a partir de 2014, mas nós temos, desde 2004, ações de inclusão sociodigital dentro do programa de extensão permanente Onda Digital. E, em 2009, a gente incorporou as atividades curriculares em comunidade e sociedade, componentes da UFBA, de ensino, que traz o reforço para a extensão e onde a gente consegue envolver diversos alunos de vários cursos na extensão. Temos, em 2016, 2 projetos especiais que a Juliana vai compartilhar rapidinho aqui com vocês, que trata justamente dessas questões das minorias dentro da computação, como a pouca representação das mulheres e a pouca participação de negros e negras na computação. Eu chamo a atenção aqui que, em 2018, nós temos, estabelecido pelo MEC, que a obrigatoriedade dos cursos de universitários terem 10% da sua carga horária de extensão. Então, a gente tem aqui uma grande oportunidade de estar trazendo dentro da formação científica a participação na sociedade e na construção de soluções compartilhadas, com todos nós. Bom, a pandemia, como todos já falaram aqui, exacerbou o que a gente já estava prevendo, a necessidade de termos mais orientações sobre o uso do digital, porque o digital vai permear a sociedade. Então, com isso, a pandemia só fez acelerar um processo que já estava em curso, E como é que a gente tem trabalhado? A gente faz a difusão e popularização das tecnologias digitais e comunicação. Nós temos programas de inclusão sociodigital, difundimos a questão do software livre, e temos atuado muito em especial com os grupos de vulnerabilidade socioeconômica.
né? A gente trabalha com curso de extensão, com oficinas curtas de orientação sobre a internet e, mais recentemente, dentro de um formato, né, de cursos de MOOC, trabalhando com a questão de internet e informação. Temos sempre parceria aí da SaferNet com os materiais que são produzidos, né, do NIC-BR também. Então, principalmente todos os recursos que estão disponíveis, né, como recursos livres, nós trabalhamos, né, nessas nossas ações. O nosso cenário, né? Desde outubro de 2021, nós atuávamos como um departamento de ciência da computação dentro do Instituto de Matemática e Estatística, né? E agora foi recém-criado pela UFBA um novo instituto, que é o Instituto de Computação. E nós estamos dentro do Departamento de Computação Interdisciplinar. Nós temos, dentro, né, do Departamento de Computação, desenvolvimento de pesquisas, de inovação tecnológica, estratégias de desenvolvimento, mas com as ações de extensão a gente consegue trazer essa dimensão das responsabilidades que nós temos como propulsores da tecnologia, formadores, né, dos profissionais de TI, trazer essa responsabilidade para a questão dos impactos das tecnologias digitais na sociedade. Então, nós já atuamos, né, com diversas parcerias, com organizações civis, então já atuamos com o grupo do ILEA-IE, do ILEA-POA-FUNJA, o grupo de Força Jovem, que é em Candeias, lá no subúrbio. Começamos com o projeto Tabuleiros Digitais no bairro de Pirajá. Atualmente estamos em Pau da Lima, com o Centro de Educação Livre Vida Plena. Trabalhamos em parceria com o grupo de apoio a crianças com câncer, né? Casa Monte Alverne, a Casa de Idosos, né? E também com a Associação Baiana de Acarajés. Então, a gente procura uma diversidade muito grande de parcerias. E também, pode ir continuando, Juliana, a gente faz ações através de editais que a gente divulga para a sociedade em geral, e com isso a gente consegue atrair uma diversidade de público, né? Então já atuamos em comunidades rurais, né? As crianças com câncer, pessoas surdas, né? Crianças em situação de privacidade de liberdade, jovens de escolas públicas, pessoas, né, em processo de ressocialização, principalmente com a parceria que a gente tem com o CAPS-AD Gregório de Matos, adultos e idosos de modo geral, né? E a gente consegue ter, assim, pessoas de várias regiões, não só de Salvador, como da região metropolitana, participando dessas capacitações, que, em média, a gente consegue atingir umas 120 pessoas. Apenas aqui, né, para ilustrar vocês, lá nos espaços da UFBA, nos laboratórios da UFBA, onde a gente recebe a comunidade, pode fazer essa troca, e principalmente para os jovens, tem sido muito importante essa entrada na universidade através de um projeto de extensão. Então, a gente já tem alunos que são de computação hoje, que participaram desse projeto do Onda Digital, né, e hoje já estão se formando na UFBA. Então, a gente percebe o quanto essa interação tem sido importante nessa formação, né, dos jovens. E o que mais, assim, eu queria destacar aqui é que a gente trazer a universidade através dos projetos de extensão para essa atuação traz uma dimensão na formação, né, dos jovens universitários que, ao meu ver, é, assim, um marco para os profissionais do futuro. Então, a gente tem com os estudantes, né, nos nossos projetos, a gente não trabalha só com estudantes da computação, porque no departamento de computação, né, que é atual o Instituto de Computação, nós temos bacharelado em ciência da computação, bacharelado em sistemas de informação, a licenciatura em computação, o curso que se tornou agora fundamental, né, nesse processo da inserção das tecnologias na escola. E a gente tem também alunos da pedagogia, da psicologia, né, de comunicação, de ciências sociais. Então, essa interação interdisciplinar entre eles, né, eles vivenciam uma diversidade de situações, onde a gente tem que adaptar os percursos didáticos, o material didático, né? E isso aproxima esse jovem em formação de uma realidade
da onde ele atua, né? E eles saem com uma outra vivência dentro da sua formação, tá? Então, vou passar para a Juliana, que vai falar rapidamente dos 2 projetos que a gente trabalha, né, que é o Meninas Digitais na Bahia e a pesquisa Poderes Negros na Computação. Olá, gente, boa tarde. Eu sou Juliana Oliveira. Atualmente sou estudante concluinte do curso de Sistemas de Informação na Universidade Federal da Bahia e atual diretora-geral do projeto Meninas Digitais Regional Bahia. Tanto esse projeto quanto o de negros e negras na computação, eles surgiram da própria necessidade vista no ambiente que a gente está. Lá no ambiente universitário, a gente vê nos cursos de computação poucas mulheres e poucas pessoas negras. Foi o que mobilizou parte do nosso grupo a desenvolver esses projetos. O Meninas Digitais Regional Bahia é uma iniciativa que é parceira do Programa Nacional Meninas Digitais, que tem a chancela da Sociedade Brasileira de Computação. E quando a Débora estava falando aí do papel dos estudantes, da importância para a formação, eu trago aqui também que tanto esse quanto Negras e Negros na Computação são projetos que são, assim, posso até dizer que liderados pelos próprios estudantes. Tem a professora Débora, representando institucionalmente o Meninas Digitais, e tem o professor Esivaldo, representando o projeto de Negras e Negros na Computação. Mas eles dão uma flexibilidade que esses projetos acabam servindo como laboratórios para a gente, laboratórios makers para a gente, onde a gente pode desenvolver as ações, onde a gente idealiza projetos, desenvolve as ações, e assim os professores só dão assim o aval, não, tá legal, ou isso aqui pode melhorar, mas a gente tem uma autonomia para desenvolver as atividades. E todas essas diretorias em que o nosso projeto está organizado, ele é um projeto que as alunas, no caso aí do Minas Digitais, que acabam liderando essas diretorias. Então, o projeto, em linhas gerais, ele quer incluir mais mulheres na computação, sobretudo mulheres negras, e se preocupa também com a permanência delas na área. E aqui são ilustrando algumas das atividades que são desenvolvidas pelas próprias alunas, onde elas são as estudantes educadoras que desenvolvem os cursos, as oficinas, que trocam entre si e entre a comunidade. A gente faz as rodas de conversa, a gente fazia já no presencial e a gente sentiu a necessidade de continuar com esses projetos, mobilizando essa comunidade no virtual. A gente tem depoimentos de muitas meninas que dizem que participar do Meninas Digitais foi essencial na vida delas, até para saber que elas vão se manter na área, ou que elas querem dar continuidade, ou que elas querem entrar na área. Então, tanto meninas do ensino médio que estavam ainda sem saber para onde iam, quanto próprias meninas que estavam já na graduação em computação, mas que ainda estavam em dúvida se aquele era um espaço delas. A gente desenvolve vídeos incentivando a participação de outras mulheres na computação, dizendo como é a carreira de cada uma delas, os desafios que elas passam. Então, aqui também teve essa websérie Negras que Inspiram, onde mulheres negras deram seus depoimentos falando sobre participar da área de computação e quais foram os ganhos, os pontos positivos e negativos e como elas superaram cada uma dessas coisas. E, além disso, a gente faz oficinas e cursos para a comunidade, principalmente os cursos de programação de computadores para jovens e adultos da comunidade em geral. Organizamos eventos, realização de lives, produzimos vídeos, podcasts, palestras. Então, é uma diversidade de conteúdos que a gente faz que acabam auxiliando na escolha e permanência nos cursos de tecnologia, dando oportunidades no mercado de trabalho. Já temos algumas meninas que a participação delas no projeto possibilitou a entrada no mercado de trabalho, tanto das graduandas quanto dos jovens do ensino médio. Troca de conhecimento, desenvolvimento de habilidades, desenvolve na oratória, a questão da timidez. É uma forma mesmo de conexão e de fortalecimento de laços para essas mulheres. E a gente tem um maior desafio, que é a inclusão de mulheres trans, que no último edital dos cursos que Débora comentou, nós colocamos 10% de cotas para mulheres trans, e até nisso, quando a gente tenta fazer essas ações, a gente recebe negativas de algumas pessoas, que começam a questionar o que é que eles têm de diferente que precisam de cotas. Então, toda essa discussão também a gente precisa fazer junto à sociedade. Aqui são algumas das palavras que as próprias meninas dizem, o que o projeto significa para elas: crescimento, satisfação, motivação, aprendizado. Então, a gente vê que esse projeto de extensão, ele dá retorno para a sociedade, que é de importância.
Já o Negras e Negros na Computação foi um projeto pioneiro na UFBA, que ele foi desenvolvido pelo professor Esivaldo Matos, e a gente tem estudado a atuação de docentes negras e a participação de pessoas negras nos cursos de computação. E a gente está pretendendo ampliar esse debate juntamente às escolas públicas, para que esses jovens que estão lá na escola pública, eles também vejam a computação como um espaço onde eles podem estar. E, para concluir, eu anuncio aqui para vocês que no dia 19 de fevereiro de 2022, às 18h30, vamos ter o lançamento do documentário Eu Não Sou de Computação, que conta a história de 7 pessoas negras na área de computação, seus desafios e superações. Vai ser lançado no YouTube do nosso projeto, tá o link do trailer aí e o QR Code também, para quem quiser saber de mais informações. E para nos encontrar, é só buscar no Instagram, Onda Digital UFBA, ou no nosso e-mail, ondadigital@ufba.br. Obrigada. Débora, Juliana, super obrigada, que projeto incrível, projetos incríveis, né? Eu queria aproveitar para lembrar que todas as informações sobre os nossos palestrantes e os projetos que os nossos palestrantes trouxeram aqui estão no site da SaferNet, do Dia da Internet Segura, então não deixem de entrar, acessar quem tiver alguma dúvida. Vamos para a nossa última palestrante, a Kelly Angelini, que é consultora do NIC-BR. Kelly, boa tarde. Boa tarde, Alana. Boa tarde a todos que nos assistem. Quero agradecer aqui a oportunidade de participação. É sempre uma honra de estar novamente neste evento, contribuindo para esse debate, né, que acontece todos os anos. Como você falou, sou Kelly Angelini, advogada atuante na área do direito digital e da educação digital e sou consultora do NIC.br. E antes de iniciar minha fala, eu quero aqui reforçar um pouco do comprometimento e engajamento do NIC.br em ações que realiza para a instrução de crianças e adolescentes no uso da internet, através de eventos como esse que está sendo realizado, do Simpósio Crianças e Adolescentes na Internet. Quem não conhece ainda, vale a pena acompanhar. Esse será o 7º ano de realização desse evento tão importante que debate temas fundamentais sobre o uso da internet por crianças e adolescentes. Sempre ocorre em setembro de cada ano. E os materiais que o NIC.br e Comitê Gestor da Internet no Brasil disponibilizam através do site internetsegura.br, como já foi dito aqui pelo professor Demi no início da abertura desse evento, e pela Miriam, do cert.br, nós temos materiais riquíssimos, inclusive temos um guia chamado Internet com Responsa na sua sala de aula, que visa capacitar educadores para que eles entendam qual é o uso da internet que eles estão fazendo, se precisam fazer algum ajuste ou não, para que possam estar ali aptos para instruir os seus alunos sobre o uso responsável da internet. Então, eu reforço aqui o comprometimento do NIC.br, do Comitê Gestor da Internet no Brasil, para essas ações aí de instrução de crianças e adolescentes na internet. E agora, falando um pouco do tema objeto desse painel, né, os meus colegas falaram bastante aí de transformação digital, de inclusão digital, e eu, complementando aqui o que foi dito, e acho que foi propositalmente bom ficar aí para o final, né, eu vou exibir alguns casos práticos que mostram o que vem acontecendo com crianças e adolescentes na internet, que usam a internet, né, porque são considerados ali hoje, muito se fala de nativos digitais, e por isso, né, todo mundo acha que eles têm habilidades e maturidade, discernimento para usar essas novas tecnologias, mas, na verdade, na prática, a gente vê que falta aí muita instrução. E eu vou exibir aqui para vocês o meu slide, que eu trago esses casos reais, acho que vocês estão visualizando aí minha apresentação. Eu trago aqui o primeiro caso, que são casos que acontecem na prática. Esse caso é o caso de um aluno que, não gostando ali da nota que o professor dele deu para uma prova que ele fez, ele pegou a foto de um professor, manipulou essa foto num aplicativo, atrelando a imagem desse professor ao consumo de drogas e divulgou isso numa rede social. Eu não preciso nem falar para vocês que a imagem desse professor, a partir do momento da divulgação aí dessa foto, acabou sendo abalada. Ele teve a suspensão das atividades profissionais dele, porque imagina como é aí para as famílias lidar com uma situação como essa, e o professor, para provar que não era ele, teve que entrar com uma ação judicial para ter um atestado ali de idoneidade, porque um aluno
por não saber da responsabilidade das suas ações, acabou usando a imagem dele indevidamente, acarretando todos esses danos para ele. E aí eu trago aqui um segundo caso de uma garota que publicou uma foto numa rede social. Um garoto foi lá, usou essa foto para fazer um meme. Esse meme viralizou, a garota passou a ser objeto de chacota em todos os lugares que ela ia, na escola, na rua onde morava, na cidade. E o que aconteceu? Ela não suportou todo esse assédio, acabou abandonando a escola e até tentando suicídio. Tudo isso porque um adolescente acabou achando que era uma mera brincadeirinha usar a imagem de alguém para fazer meme e debochar com a cara dessa pessoa. Trago aqui também o caso de um adolescente que aconteceu nos Estados Unidos e que descobriu-se que ele estava por trás de uma invasão no Twitter e lá, com a legislação diferente da nossa, ele foi condenado a 3 anos de prisão juvenil. Por quê? Porque desconhecia ali também o uso responsável, o uso ético, o uso respeitoso da internet. E, por fim, eu trago um caso aqui que é muito mais comum do que a gente imagina, de um adolescente que, após um término de namoro, pegou a foto da ex-namorada e divulgou nos grupos de WhatsApp dos amigos, e essa foto viralizou em pouco tempo, porque não só ele queria se vingar, mas ele queria mostrar ali que ele, né, era realmente empoderado e tinha ali circunstâncias muito positivas em relação a essa exibição da foto da ex-namorada. A ex-namorada teve uma exposição extremamente inadequada, passou a ser objeto de julgamento ali social pelo grupo que participava, não queria mais ir para a escola, abandonou os estudos, teve depressão, isolamento, ou seja, uma série de consequências. E para esse garoto que fez isso, acabou o caso indo para o Poder Judiciário, nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente, o juiz teve que aplicar medidas socioeducativas e sociopunitivas para esse adolescente que acabou usando aí a internet de forma inadequada. Então, vou... Peraí, só um minutinho. Eu parei aqui minha exibição, porque eu terminei os casos reais, mas para mostrar para vocês que esses casos acontecem na prática. É isso que a gente vê. Então, assim, tudo que foi dito hoje é muito válido, e minha fala é totalmente complementar ao que foi dito hoje sobre transformação digital, sobre inclusão digital, mas a gente precisa também falar em instrução para o uso seguro, consciente e responsável da internet. Por quê? Porque diante desse cenário que eu trago aqui para vocês, é nítido que nós precisamos investir na instrução de crianças e adolescentes. Por quê? Para que elas aprendam a respeitar o próximo no uso da internet e também agir com responsabilidade, porque, afinal, a internet não é terra sem lei. Como a gente viu nesses casos que eu trouxe para vocês aqui, além dos danos que essas ações acarretam lá, as vítimas, as pessoas, né, que são alvo aí dessas condutas irregulares, as consequências para esses adolescentes que fazem essas ações são estratosféricas, são devastadoras, que poderiam ser evitadas e prevenidas se tivessem recebido uma instrução. Então, aquela tecnologia que a gente fala hoje, né, que tem tudo para impulsionar crianças e adolescentes, inclusive na área da educação, que realmente faz, né, acaba acarretando no que eu trago aqui para vocês, que vai para o Poder Judiciário, que são adolescentes praticando atos irregulares, sendo punidos por atos infracionais e tendo ali que o juiz aplicar medidas socioeducativas e sociopunitivas, sem contar que os pais desses adolescentes que têm que pagar indenização para as vítimas em decorrência dos danos que acarretam. Então, vejam que muito se fala hoje de educação 4.0, que tem ali aquele objetivo de oferecer aprendizagem envolvente, o uso de metodologias ativas, a implementação do sistema híbrido, né, o presencial com atividades mediadas por tecnologia, interações online e muito mais para ter a tecnologia presente e positiva na vida desses jovens. Porém, se essa tecnologia não for utilizada com respeito e responsabilidade, os prejuízos para essa geração de jovens é imenso.
Ou seja, todo mundo sai perdendo, porque aquilo que era para ter um ganho enorme acaba acarretando um prejuízo para quem faz e para quem é vítima dessas ações. E para termos esse uso positivo, que inclusive é o tema desse evento de hoje, né, desse uso positivo da internet, nós precisamos de esforços na instrução de crianças e adolescentes para o uso consciente, ou seja, saber usar com consciência, seguro, saber se proteger e responsável, saber que há responsabilidade nas ações online. E precisamos também focar no que, inclusive, foi dito aqui pelo professor Mário Volpe, na formação de educadores. Precisamos investir na capacitação de professores como sendo uma prioridade máxima. Por quê? Porque o educador ele está ali na linha de frente no dia a dia das crianças e adolescentes, e são eles que aplicam essas novas tecnologias. E, inclusive, as pesquisas do CETIC mostram que quando há algum problema no uso da internet, alguma dúvida no uso da internet, muitas vezes essas crianças e adolescentes deixam de falar com seus pais para falar com os educadores dentro da sala de aula. Então, não adianta a gente exigir desses educadores se a gente não fornecer uma capacitação. Então, esses são 2 pontos fundamentais. Porém, também é importante a gente capacitar as equipes de tecnologia educacional, psicólogos e outros profissionais que atuam dentro do ambiente escolar. Senão, toda aquela tecnologia que a gente fala, né, que vai ser avassaladora em termos de sucesso, em termos de futuro, acaba trazendo uma série de prejuízos. Nessa minha breve fala, eu enfatizei para vocês alguns casos práticos para mostrar aí para vocês o que acontece na prática e para que vocês prestem atenção no quanto a gente precisa instruir esses jovens para a formação do uso seguro, consciente e responsável da internet e para mostrar para vocês a importância da gente capacitar os nossos educadores para que estejam aptos a ajudar e instruir os nossos jovens de hoje. Agradeço imensamente a participação e quero desejar uma boa tarde a todos. Muito obrigada, Kelly. Terminamos na hora, uma pena, porque eu gostaria que a gente tivesse mais tempo para poder discutir o assunto que é tão interessante, tão instigante, e ainda mais com esses palestrantes, que a gente sabe que poderia render muito, muito mais. Mas eu queria aproveitar para reforçar a importância desse diálogo, né, para a gente poder, de fato, ter uma transformação digital que prioriza, né, a redução das desigualdades, potencializa, né, as capacidades dos jovens, mas que coloca, como a Kelly bem disse, né, a responsabilidade e a segurança dos usuários como uma prioridade. Continuem conectados, que ainda tem muita coisa boa no Dia da Internet Segura, e queria agradecer tanto os nossos palestrantes, quanto quem acompanhou a gente aqui, quem vai continuar acompanhando, e a SaferNet pelo evento. Muito obrigada, gente. Boa tarde. Oh, excelente. Alana, eu acho que a gente ganhou uma boa notícia aqui da equipe. A gente consegue, eu acho, fazer uma rodada rápida de perguntas. Se os colegas puderem ficar mais alguns minutinhos, como a gente começou alguns minutinhos atrasado, se você topar, Alana, a gente pode fazer uma rodadinha rápida. E parece que já tem uma pergunta do time de jovens que está acompanhando ao vivo o evento lá na sede do NIC. Ótimo, Rodrigo, que notícia boa! Excelente. Volto contigo então, Alana, se você puder chamar, acho que a Carla, parece que tem uma pergunta do grupo de jovens que está aí conectado na telinha com a gente. Feita que a gente ganhou está sem o áudio. Seu microfone está desligado. Um clássico da pandemia, né, gente? De eventos digitais. O microfone desligado. E agora, me escutam? Perfeito. Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Carla Giovana, eu sou do estado do Pará, né? Eu sou da Cooperação da Juventude Amazônia para o Desenvolvimento Sustentável, ex-embaixadora do Programa Cidadão Digital do ano de 2020. E uma coisa que muito me empolgou durante esse painel é que eu vi muito falando sobre jovens, né? O que eu acho muito bacana. Mas, às vezes, eu confesso para vocês que eu sinto falta de ver jovens fazendo esse debate sobre inclusão digital, sabe? Porque, por exemplo, no contexto amazônico, a gente vive um cenário de exclusão digital muito grande. Inclusive, já quero deixar a dica para vocês acompanharem o web documentário A Maré Tá para as Juventudes, as multivozes da exclusão nas Amazônias, que fala através de uma perspectiva multissetorial. Carla, sumiu um pouquinho seu microfone. Só esse finalzinho agora, a gente estava te ouvindo super bem.
Não, ainda não. E Bem agora? baixinho. Agora sim, pode continuar. Show! Então, já quero deixar a dica. Sumiu de novo. Oxe, e agora? Deu certo? Pronto. E aí eu já quero deixar a dica para vocês acompanharem o web documentário A Mareta para as Juventudes, as multivozes da exclusão nas Amazônias, que fala justamente numa perspectiva multissetorial, numa perspectiva indígena, quilombola, ribeirinha e urbana, sobre esse processo de exclusão digital que a gente vive na região amazônica e como isso nos impossibilita, muitas vezes, né, de co-criar novas perspectivas para o nosso território a partir da ótica da juventude, que a gente sabe que é um grande percentual da população e que precisa ser considerado, né, em todas as áreas, principalmente na área de inclusão digital. E quando eu penso no contexto amazônico, eu noto que essa inclusão digital ela precisa ser trabalhada de uma forma mais intensa, principalmente por causa do processo de degradação que a gente vive no nosso território e que nos impede de nos mobilizar e de nos conectar com outros jovens para co-criar possibilidades diferentes das atuais. Né? Então, eu gostaria de ouvir um tanto de vocês nessa perspectiva de não inclusão tão ferrenha das juventudes nessa pauta. Como é que a gente pode fazer para incluir mais as juventudes nesses debates? Como é que a gente pode fazer para conectar mais organizações de juventudes, como, por exemplo, a COJovem, né, junto com organizações que estão à frente dessas iniciativas, para que a gente possa ter essa escuta ativa da juventude e materializar projetos, processos, programas que sejam realmente efetivos e representativos para nós. Desde já, muito obrigada. Carla, a gente que agradece. Muito obrigada pela contribuição. Vou te fazer uma pergunta. Onde vai estar disponível o web documentário? Show. O web documentário está disponível no YouTube e vocês podem ter acesso a ele só digitar A Mareta para as Juventudes, as multivozes das exclusões nas Amazônias. Ótimo, obrigada. Vou aproveitar então e passar a sua pergunta. Acho que essa sua consideração sobre a participação dos jovens de forma mais eficaz. Todos os palestrantes podem participar aqui, mas eu vou aproveitar a Kelly a Kelly que estava falando sobre isso agora no final, e também o Mário, que eu acho que tem uma experiência, né, com a busca ativa que poderia trazer. E aí todos os outros, pessoal, o microfone está aberto. Juliana, Daniela. Oi, Alana, posso falar? Inclusive, acho que foi muito importante essa fala da Carla Giovana, porque em palestras que eu dou em escolas, eu vejo que muitas vezes os jovens trazem assuntos dizendo, inclusive, que eles deixam de ser ouvidos, inclusive dentro da própria casa. Então, eles trazem ali, por exemplo, falando que, olha, meus pais não saem da internet, eu gostaria ali de ter uma conversa e eu tenho que ficar chamando atenção várias vezes, ou eu preciso disso e não sou ouvido. Então, assim, eu acho que o que traz aí a Carla, Giovana, é a importância de dar voz aos jovens, a gente ouvi-los também, e eu acho que tem muitas iniciativas que já estão focadas nisso, e é muito importante a gente estimular e ouvir os nossos jovens, porque, vou ser bem sincera para vocês, eles têm muito a nos ensinar, muito, muito mesmo. Vou entrar aqui, Alana, na discussão. Eu acho que nós precisamos urgentemente, né, criar um fórum de debate entre adolescentes e jovens sobre a inclusão digital, né? Uma rede, eu conheço muitas iniciativas no Brasil inteiro, mas a gente ainda não conseguiu conectar essas iniciativas para trazer essa agenda dos jovens para o espaço público. Então, o que a gente tem são algumas iniciativas isoladas ou às vezes até desarticuladas que a gente precisa conectar. Eu acho que é hora de ter um fórum nacional bem articulado nesse tema, né? Aqui no Unicef a gente tem uma série de redes de adolescentes, a gente pode ter algum papel no apoio a essa articulação, mas a gente precisa conectar esses grupos, porque tem dois elementos importantes que os jovens trazem, que um deles é a desconstrução dessa ideia de que os jovens são irresponsáveis na internet, que eles estão aí para zoar, para fazer bullying,
esses eventos que a gente tem, se a gente for ver hoje, o grande problema na internet, né, são os crimes cometidos pelos adultos. Né? Se a gente for fazer uma conta brava, né, a gente tem que tentar identificar esses espaços todos de geração de renda, de aprendizagem, de diálogo, de fórum. A gente tem milhares mesmo, e cada um atuando em universos diferentes. Então, eu já queria responder aqui também a pergunta do Santiago, né, que fala como que a gente vai garantir a participação de crianças e adolescentes mais vulneráveis. Então, eu acho que é criando esses espaços de discussão, porque no espaço de discussão vão aparecer os temas dos conteúdos, da segurança, né, da mediação. Vão aparecer esses temas que a gente está pautando aqui no universo adulto, né, na linguagem e nas questões que os próprios adolescentes trazem. Então, já aproveitando aqui, Violan, para me despedir aqui do grupo e dizer que eu fico com esse compromisso de nós apoiarmos essas iniciativas de articulação, de formação de uma rede de jovens para o debate e para a proposição de políticas de inclusão digital que parta do próprio debate dos jovens, tá bom? Muito obrigado e um grande abraço para todos. Excelente, Mário, obrigada. Eu tenho um tempinho, assim... Por favor. Só queria, assim, reforçar a importância da participação dos jovens nesse tema. Então, assim, todos os programas que a gente desenvolve, aqueles mais brilhantes, são tocados na frente pelos jovens. Né? Então, assim, a gente dá o protagonismo para a juventude, né? Nosso papel é dar suporte, é orientar, é facilitar o caminho, né? Então, quantas vezes eu já pensei em soluções mirabolantes, né, de atuação, e na hora que a gente coloca em contato com jovens, ou a gente está em contato com os jovens, né, da escola, a solução é outra. A ideia é outra, a pegada é outra, o ritmo é outro, entendeu? Então, assim, a gente precisa saber ouvir, né? E dar vez mesmo aos jovens. E eu fico, assim, impressionada como eles são capazes, o quanto de conteúdo eles têm. Então, a gente fica achando que a gente que sabe muito, a gente sabe a nossa realidade, da nossa geração, né? Mas eles estão aí com uma outra realidade, a gente precisa, juntos, apoiá-los, né? Queria agradecer e vou aproveitar e ver se a Juliana quer fazer alguma consideração, né, porque eu acho que isso se conecta muito com meninas digitais, né, essa pergunta da Carla. Olá, sim. Enquanto ela estava falando, eu estava lembrando que no grupo a gente tem muitas meninas que já estão na universidade, acho que também isso tem influência pelo local, né, onde o projeto está sendo desenvolvido, mas a gente tem algumas alunas que são do ensino médio, algumas jovens e até algumas que são bem jovens, né, acabaram de entrar na universidade, eles estão entrando cada vez mais cedo na universidade, e o projeto é, assim, totalmente aberto para todas as ideias. Então, tem coisas, assim, que eu nem imagino e as meninas trazem de ideia e vão tocando e vão com aquela rede mesmo que ela já tem da escola e o projeto fica maravilhoso. Então, assim, a gente é totalmente aberto a essas parcerias e quer realmente incluir os jovens, porque um dos objetivos do projeto é trazer mais meninas para a computação. Então, a gente quer atuar desde o ensino médio, fundamental até, se possível, a gente já quer ir atuando com esse projeto, fazendo coisas nas escolas, coisas que as meninas querem. E a gente já fez alguns projetos dentro da escola, nos preparamos todas para, em 2020, começar os projetos na escola, compramos materiais, Arduino, para fazer oficinas, mas infelizmente não foi possível. Mas assim que for possível, a gente vai para as escolas, temos projetos de redes de computadores, projetos de segurança digital, tem um grupo que está trabalhando especificamente com segurança para mulheres e ativistas, então a gente tem muita coisa que a gente quer compartilhar, não só no ambiente acadêmico da universidade, mas também nas escolas. Então, estamos totalmente abertos e já agradeço aqui a participação. Excelente, muitíssimo obrigada. Gente, acho que agora o nosso tempo, né? A não ser que alguém... Daniela, quer fazer mais uma consideração? Acho que a gente consegue esticar aí mais um minutinho. Não, é só dizer para a Carla, respondendo para a Carla, que no caso do CETIC, das pesquisas do CETIC, a gente tem duas delas em especial, que é a pesquisa TIC Educação e a Kids Online, que são dedicadas especificamente às crianças e adolescentes, então eles respondem à pesquisa, não é o professor que está falando por eles, os pais que estão falando por eles, são eles quem estão respondendo. E muito rapidamente,
dica para Carla e para todos os jovens que estão nos assistindo, assim, quando a sociedade não abre espaço, a gente abre. Então, vão atrás também. Se quiser, escreva para o CETIC e fala, olha, eu quero saber dessas pesquisas de vocês, eu quero que vocês apresentem para o meu grupo aqui, entendeu? Eu quero falar com a empresa X, enfim, abram espaços. Tem que ser assim, né? Se não nos dão espaços, a gente tem que criá-los. Então, mas parabéns pela iniciativa e ficamos à disposição. Excelente, gente, muito obrigada. Falei que esse assunto ia render e a gente, se pudesse, estendia aí mais algumas horas, acho que tem muita coisa. Queria agradecer a participação da Carla, acho que foi muito rico, acho que provocou aqui no finalzinho, né, uma discussão muito importante sobre a participação. Queria agradecer mais uma vez os nossos palestrantes e quem está nos acompanhando de casa. Fiquem bem, muito obrigada, boa tarde. E tem mais aí, eu sei que tem uma palestra muito boa na sequência, acompanhe, e ainda tem, né, a sessão de encerramento. Obrigada, mais uma vez agradecer a Cifernet. Excelente.
tarde novamente, boa noite, bom dia para quem nos acompanha de outros lugares. De volta, então, à nossa programação da 14ª edição do Dia Mundial da Internet Segura no Brasil. E agora para o nosso terceiro painel, Lições aprendidas, novos desafios e ferramentas de segurança digital. Esse painel que, historicamente, desde a primeira edição do Dia da Internet Segura no Brasil, a gente tem o privilégio de ouvir das empresas, principais plataformas que trabalham no contexto da internet no Brasil, as suas iniciativas, as suas ações, os seus esforços para que a gente possa ter cada vez mais uma internet segura, positiva e usuários conscientes também das suas responsabilidades, mas a partir das próprias empresas, com o seu poder e com a sua responsabilidade de oferecer serviços desde o princípio com condições de segurança e também cada vez mais a preocupação com o bem-estar das pessoas, dos usuários de todas as idades. Então, para moderar esse painel, eu vou convidar o nosso colega Antônio Moreiras, que parceiro dessa edição também, das anteriores, gerente de projetos e desenvolvimento no Septo, no NIC-BR, e Moreiras vai moderar esse painel, que é realmente um privilégio de mulheres incríveis, vocês verão, que estão neste momento em postos de extrema relevância, ajudando a construir essas plataformas de uma maneira mais positiva e segura, com respeito aos direitos humanos desde partida. Então, Antônio Moreiras, mais uma vez agradeço muito pela sua participação aqui e passo a palavra para você. Bom painel, sigamos com a nossa agenda. Muito obrigado, Rodrigo. É um privilégio estar aqui. Eu é que agradeço o convite, apesar de eu trabalhar no NIC-BR, que é co-realizador do evento, eu não sou um dos organizadores do evento e é um grande privilégio ser convidado para moderar essa mesa, que promete ser extremamente rica, né? Não só pelo fato de termos muitas mulheres, todas as nossas painelistas são mulheres, mas pelas empresas que estão envolvidas, por toda a situação. Então temos aqui representantes do Instagram, do Google Brasil, do Twitter, do TikTok, do Tinder, da Vivo. Então são empresas extremamente relevantes, plataformas usadas por muita gente. E o objetivo desse painel aqui é a gente falar sobre as lições aprendidas e os novos desafios e ferramentas na segurança digital, no uso dessas plataformas, no uso da internet. Em particular, o que a gente aprendeu aí nesses 2 anos de crise, de pandemia, onde o uso da internet, o uso dessas ferramentas todas aumentou muito. As pessoas passaram a ficar mais dependentes no bom sentido, vamos dizer assim, da rede. A rede ela passou a servir, né, de meio para tudo que era feito presencialmente ou para muita coisa que era feita presencialmente antes. Bom, eu vou citar aqui as nossas painelistas, palestrantes. Eu não vou passar o currículo delas inteiro, porque aí a gente acabaria o painel aqui, são currículos extensos, mas eles estão lá no site. Se vocês quiserem ter mais informações sobre elas, deem uma olhada lá. Mas temos aqui a Natália Paiva, que trabalha com políticas públicas para a América Latina no Instagram, a Flávia Nemberg, que é gerente de políticas públicas e assuntos governamentais do Google Brasil, a Natália Neres, que trabalha com políticas públicas no Twitter, a Marília Monteiro, que é gerente de políticas públicas no TikTok, a Blessing, que é diretora de advocacia social no Match Group, no Tinder, vai falar em inglês com a gente, mas temos tradução. Temos a Marsuri Romero, que é executiva de sustentabilidade na Vivo. Então, o painel promete, e eu vou já passar a palavra para a primeira panelista. As panelistas vão ter aproximadamente 10 minutos cada uma para falar sobre as lições aprendidas, sobre as questões aí de segurança. E no final a gente abre para perguntas, né, e faz uma rodada de perguntas com todo mundo. Então, a nossa primeira panelista vai ser a Natália Paiva, do Instagram, e a gente sabe que o Instagram foi uma das plataformas que ganhou muita importância aqui no Brasil, em particular,
durante a pandemia, seja para lazer, para comunicação, para vendas online, para estudo. Teve um aumento do tempo de uso e tal. E a gente pergunta para a Natália, né? Quais são as novidades disponíveis na plataforma para melhorar a experiência do usuário de segurança? Quais foram as lições aprendidas aí nesse período? Natália, a palavra é sua. Boa tarde, Moreiras. Boa tarde a todo mundo que esteja aqui assistindo a gente, compartilhando desse momento que é tão importante no ano, né? A gente parar para refletir, discutir e pensar estratégias de como construir uma internet cada vez melhor para todo mundo. É um prazer estar aqui. Vou compartilhar minha tela. Só um segundo. Imagino que todo mundo consegue ver, certo? Certo, né? Tá bom. Então, eu achei o tema desse painel super interessante, né? Então, pensando lições aprendidas, novos desafios e ferramentas de segurança digital, né? Acho que vou dar primeiro um passo atrás e pensar qual que tem sido a estratégia da Meta, a empresa que é dona tanto do Instagram como do Facebook, no que tange segurança das pessoas e bem-estar das pessoas nas nossas plataformas, né? Ela é basicamente dividida em 3 principais pilares. O primeiro deles são as políticas, né? O que pode, o que não pode ser compartilhado, impulsionado nas plataformas, né? De acordo com uma série de princípios, entre eles o respeito à dignidade humana, o direito à privacidade, a segurança das pessoas. E também o tipo de tecnologia que a gente utiliza para poder detectar um conteúdo violador e removê-lo da plataforma, né? Então, essa é uma grande área de trabalho na qual há milhares, literalmente milhares de pessoas trabalhando todos os dias. Uma segunda grande área de trabalho são as ferramentas, né? Ferramentas de controle que o usuário pode ter da sua própria experiência online. E a terceira grande estratégia são os programas e parcerias que a gente faz com organizações ao redor do mundo para tentar pensar como que a gente pode cada vez mais promover esse uso saudável, ético e positivo da internet. Mas, em vez de esmiuçar cada uma desses 3 pilares, pensei em exatamente fazer essa reflexão, a partir desse trabalho que é feito, quais são as grandes lições que a gente aprendeu nos últimos anos, né, desde o ponto de vista de Meta, com a perspectiva mais específica de Instagram. Eu diria que o primeiro de tudo, o primeiro pilar é pensar de antemão na questão da proteção, né? Então, a gente está falando de pensar os produtos, desenhar os produtos, tendo em vista a experiência das pessoas, principalmente as mais vulneráveis, em relação a riscos. Então, isso é bastante importante. Como que isso se traduz na prática, né? Então, é importante dizer que hoje há uma série de proteções, né, a gente falou em grupos vulneráveis, que são aplicadas by default, por padrão, né, assim que o usuário se inscreve na plataforma, para quem é menor de 18 anos ou menor de 16 anos, né? Então, a gente está falando que, por exemplo, uma conta de uma pessoa de 15 anos que abre uma uma conta no Instagram, essa conta vai ser privada por padrão, né? Ela já vai ser recomendada para ser uma conta privada e o usuário terá de ir lá em configurações para modificar isso, né? Também, o usuário menor de 18 anos tem a compartilhamento de localização desligada por padrão, né? Esse é um desenho por padrão. Além de reconhecimento facial, no caso do Facebook, principalmente, o público de postagem também vai ser definido como privado, no caso do Facebook, que é uma plataforma que permite que o conteúdo seja postado em privado, público ou um grupo pré-definido, e as informações como contato, escolas, data de nascimento, não são disponíveis para ser pesquisadas também, quando se trata de um menor de 18 anos. Além disso, a gente faz uma espécie de aviso, que a gente chama de quick promotions, mas são avisos educativos para jovens também, enquanto eles estão na sua experiência online. Também a gente aumentou ainda mais essas proteções no ano passado. Adultos não podem enviar mensagens a jovens com os quais eles não estejam conectados, né? Essa mensagem não chega para um jovem se eles não tiverem, né, se seguirem, enfim, forem amigos. Também a gente começou a desenvolver uma tecnologia que detecta usuários que têm
um potencial de interesse de contato inapropriado com os jovens. Por exemplo, há uma série de sinais que são lidos por essa tecnologia, como, por exemplo, o fato de uma pessoa, de um usuário maior de 18 anos, ter sido reportado, denunciado por vários jovens, né, menores de 18 anos. Esse é um dos vários sinais que a gente vai ter para garantir que essa pessoa não consiga, inclusive, buscar uma conta de um menor de 18 anos no Instagram, né? Ela vai tentar fazer uma busca, não vai achar resultado nenhum. Além de uma série de avisos, né, de seguranças também que a gente faz para os jovens. Um segundo ponto nessa reflexão de pensar de lições aprendidas, que eu acho especialmente interessante, são ferramentas que fazem uma espécie de nudge, né, dão uma espécie de empurrãozinho ao usuário na direção de um comportamento mais saudável e positivo. Como que isso tem se traduzido na prática, né? Há 2 anos e meio, 3 anos, a gente lançou essa ferramenta que se chama aviso de comentário. E ela é super interessante porque ela atua da seguinte maneira: toda vez que alguém tenta postar um comentário que tem um alto teor de possibilidade de ser ofensivo, ou seja, não necessariamente ele é, mas tem uma alta potencialidade de ele ser, a gente vai mostrar essa mensagem. Você tem certeza de que deseja publicar isso? E a pessoa tem a possibilidade de voltar ao editor de texto e refazer esse comentário. E eu compartilho aqui que 50% das pessoas de fato refazem o comentário e postam um comentário benigno. Ou seja, é como que a gente pode de fato levar os usuários para um comportamento mais positivo para todo mundo, né? Em paralelo a isso, a gente também mostra essa mensagem, preservando o Instagram como um lugar acolhedor. Estamos pedindo que as pessoas reconsiderem esse tipo de comentário, que pode ser ofensivo, etc., etc., o que tem um efeito pedagógico muito grande também. E isso tem que se revelado muito útil. Um outro exemplo de nudge ou empurrãozinho ao usuário para um comportamento mais saudável, a gente lançou essa ferramenta Faça uma Pausa, na semana passada, que basicamente ela funciona da seguinte maneira: se você ativar essa ferramenta, e a gente está levando mensagens especialmente para os jovens para que eles ativem essa ferramenta, você pode escolher entre 10, 20 ou 30 minutos. E o que significa? Toda vez que você abrir o seu aplicativo do Instagram, a cada sessão, e a gente sabe que as pessoas têm múltiplas sessões ao longo do dia, uma vez que chegue aos 10 minutos, você é avisado, né, com essa terceira tela aqui que está na imagem, que é: quer fazer uma pausa? Respire profundamente, vai escutar uma música, fazer a sua lista de afazeres do dia, etc. E isso tem sido também, é uma ferramenta bastante nova, mas já tem dado sinais de ser bastante promissora. Não vou nem falar da minha experiência pessoal, que já estou testando há algum tempo e tem sido muito benéfico, mas também um dado que eu posso compartilhar é que nos testes preliminares que a gente fez no ano passado, já dessa ferramenta, 90% dos jovens, né, menores de 18 anos, que ativam essa ferramenta permanecem com ela ativa por um bom tempo, ou seja, eles veem um valor em ter essa lembrança, esse lembrete de se desligar da rede social e fazer outra coisa, porque quando a gente está falando de uma internet positiva, não é só o risco do dano, né, que vem à mente no primeiro momento, né, como, por exemplo, o assédio. A gente está falando também de a internet ser um espaço positivo e não um espaço de drenar a saúde mental de jovens. E a gente quer que o Instagram seja esse espaço positivo. Além disso, a gente tem vários recursos, como, por exemplo, um recurso de apoio para prevenção de suicídio. Então, se a pessoa, né, busca hashtags específicas que podem ser relacionadas à ideação suicida, a gente vai conectar essa pessoa a uma linha de ajuda do CVV. E, recentemente, também a gente passou a fazer o mesmo para transtornos alimentares. Não só a gente dá algumas dicas que foram feitas juntos com especialistas, mas também a gente conecta essa pessoa com uma série de recursos físicos, né, psicólogos, enfim, que prestam tratamento para quem está sofrendo de transtornos alimentares. Então, por exemplo, se a pessoa buscar uma hashtag como bulimia, por exemplo. O terceiro ponto que eu traria, que eu já estou vendo que meu tempo já está passando, é o tema de educação.
E aí, de educação para além, né, e eu acho que fica o grande desafio aqui de a gente ir para além da cartilha, né, para além do guia. Como que a gente pode, de fato, chegar aos jovens e à população de uma maneira geral para tratar de temas como internet segura, positiva e saudável para todo mundo. Então, do lado do Instagram, a gente tem feito diversos programas do gênero que são tão diversos que inclui como eventos presenciais. A gente fez o Festival Amarelo, um pouco antes da pandemia, que foi um evento físico para jovens de escolas públicas em São Paulo, para falar um dia todo sobre prevenção ao suicídio e saúde mental, que culminou com um show do Emicida no seu álbum Amarelo, que também fala sobre essa questão. Também eventos presenciais sobre transtornos alimentares. A gente fez uma exposição num museu para falar sobre estigma de peso e sobre positividade corporal. A gente faz também guias, a gente tem já uma nova edição do Guia dos Pais para ajudar pais e professores a orientarem os seus filhos no uso saudável da internet, em especial do Instagram. Mas a gente também tem feito campanhas mais massivas do ponto de vista do bem-estar digital. Então, a gente faz parcerias com criadores. Aqui tem um exemplo de algo que eu acho que é uma fortaleza das redes mesmo, de juntar, fazer duplas de criadores de conteúdo que têm um alcance e uma relação próxima com as pessoas e especialistas no tema, né? Então, aqui tem a Ju Romano e a Sofia, que é a Sofia, que é uma especialista em transtornos alimentares, educando as pessoas sobre o tema, né? Também a gente fez um documentário sobre como novos imaginários também podem ser construídos por meio de um uso positivo da internet, o que é algo que não é menor, né? Então, quando a gente fala de bem-estar, principalmente de bem-estar de populações vulneráveis na internet, a gente está falando também da possibilidade dessas pessoas se virem em espaços representados e se virem também desconstruindo estereótipos e reconstruindo novos imaginários. Então, a gente fez também um documentário sobre isso e faz, enfim, vários outros programas nesse sentido. Mas, por fim, eu queria falar sobre a internet que a gente faz, que é um programa que a gente lançou semana passada, justamente para tratar sobre essa questão da internet positiva. Então, não é somente uma internet livre de danos, como assédio, discurso de ódio, etc., mas é uma internet também que ajuda as pessoas e que faz bem para a saúde mental das pessoas e que coloca as pessoas em conexão com as outras de uma maneira positiva. Então, basicamente, a gente quer promover uma conversa pública sobre como a internet pode ser esse espaço de conexão e de inspiração, e convido todos aqui para fazer parte dessa conversa, que vai ser feita por meio de lives, vídeos, podcasts, enfim, até um site dedicado para isso. Mas tudo isso pode ser encontrado em www.internetqueagenteFaz.com.br. E, por fim, já estou finalizando, um outro aprendizado que a gente tem tido, né, nesses últimos anos é a questão de cocriação. No painel anterior, uma pessoa da plateia fez uma pergunta muito interessante sobre a participação dos jovens, né, e é exatamente isso também que a gente sente. Então, a gente tem cada vez mais investido nesse processo de escuta de jovens. Então, a gente está desenvolvendo no lado do Instagram ferramentas de controles parentais. E, para isso, a gente está escutando tanto especialistas, mas também pais e jovens. Então, no Brasil, a gente deve fazer sessões amplas com jovens nas próximas semanas para tentar escutar em qual seria o formato disso e como que isso pode ser positivo nas diferentes realidades, né? Obviamente, diferentes realidades socioeconômicas, de disponibilidades parentais e etc. Então, acho que isso é extremamente fundamental, que esse processo de escuta, que não seja apenas uma escuta formal, mas que seja também esses espaços de cocriação, e a gente está propondo, e creio que no próximo Safer Internet Day a gente pode compartilhar um pouquinho de como que foi esse processo que ainda está no começo. É isso, gente. Muito obrigada. Foi um prazer aqui estar com vocês e fico à disposição para as perguntas. Muito obrigado, Natália. As perguntas a gente deixa no final. Foi excelente sua apresentação, excelentes as lições aí do Insta e as iniciativas do Insta. Eu achei muito legal a questão de desenhar o produto
já pensando na segurança, já pensando na ausência de risco, né? Quando a gente desenha um produto, quando a gente está pensando em segurança do tipo brechas, e quando a gente está escrevendo um software, a gente faz isso, né? A gente pensa o software já prevendo todos os riscos de segurança, mas do ponto de vista de usabilidade também, isso é fantástico. Quer dizer, pensando as opções seguras por padrão, os nudges, as iniciativas de educação, acho que são todas lições que todos nós podemos trazer para os serviços online e para outras plataformas. Muito interessante mesmo. Muito obrigado pela sua apresentação. Bom, vou passar a palavra agora para nossa segunda panelista do dia, que é a Flávia Nimberg, que é do Google Brasil. Então, na mesma linha da Natália, que a gente comentou que durante a pandemia o uso aumentou, o uso foi muito grande. Eu acredito que no Google também tenha sido algo assim, né? Porque o Google tem uma gama enorme de produtos que definitivamente fazem parte da vida de todo mundo. E a gente sabe que também tem esforços do Google para ampliar a segurança dos usuários, para ampliar o bem-estar digital. Essa palavra é muito legal, essa expressão é muito legal. E a gente queria ouvir então de você, Flávia, quais as ações do Google nessas áreas, o que você tem para compartilhar com a gente? A palavra é sua. Obrigada, boa tarde a todos, a todas, a todes. Queria começar a minha apresentação, na verdade, agradecendo pelo convite para falar nesse painel. Estou muito feliz de poder participar desse dia com vocês. Queria também parabenizar a SaferNet, NICBR, CGI pelo evento. Eu tenho acompanhado desde o início do dia em alguns momentos e a programação está muito interessante. E aproveito para cumprimentar também as outras expositoras que estão aqui nessa mesa, compartilhando a minha alegria de fazer parte de uma mesa com representantes mulheres, todas as empresas aqui representadas pelas mulheres, e também queria te cumprimentar, Antônio, e agradecer pela moderação desse painel. Eu vou compartilhar minha tela para começar uma apresentação. Peço que vocês só me... Bom, vocês conseguem me escutar e ver a apresentação? Tá, ótimo. Então, vamos lá. Bom, eu inicio a minha apresentação trazendo algumas informações que acho que podem contribuir para essa discussão sobre o que é uma internet mais positiva. Hoje, o Google divulgou um levantamento que foi realizado pelo próprio Google com pais e responsáveis em países da América Latina, incluindo o Brasil. Essa pesquisa ajuda a gente a pensar como o tema da segurança online virou um assunto mais comum entre as crianças e seus responsáveis, especialmente passado tanto tempo de pandemia. Como foi falado aqui no início do painel, essa questão de isolamento social, distanciamento social, acabou acelerando a relação das crianças com a tecnologia, muitas vezes antecipando conversas sobre cuidados que aconteceriam mais para frente, mas que pelo uso da tecnologia elas tiveram que acontecer de forma talvez antecipada. Como vocês podem ver aqui nesses dados que eu compartilho, desse estudo publicado pelo Google, 67% dos responsáveis que participaram dessa pesquisa se sentem mais confortáveis hoje em ter os seus filhos usando um dispositivo conectado à internet para uso educacional do que antes da pandemia. Além disso, 88% acreditam que seus filhos iriam procurá-los se tivessem algum problema online. Acho que outros dados que são interessantes, que estão aqui, é sobre o que os responsáveis têm feito para ajudar com problemas relacionados à segurança na internet. 82% disseram terem tido uma conversa significativa com os seus filhos sobre o tema. E a grande maioria, como vocês podem ver aqui, 95%, dizem acompanhar as atividades dos seus filhos por meio dos seus dispositivos. Apesar de a gente ter esse cenário muito positivo de aumento de conversa e diálogo, tem também muita preocupação envolvida. Entre os assuntos que causaram maior preocupação entre os responsáveis estão aliciamento infantil, privacidade e segurança e acesso a conteúdo inapropriado. Outro dado que acho relevante de compartilhar, que esse estudo percebeu, é que o Brasil é o país da região em que as crianças ganham um dispositivo celular para acessar a internet mais cedo. Acho que isso torna ainda mais relevante a gente falar sobre tudo isso. E eu fiz essa introdução com esses dados porque acho que ela joga a luz na importância de a gente ter uma internet com uma abordagem diferenciada para crianças e adolescentes.
No Google, a gente acredita muito que a tecnologia tem um impacto positivo para o desenvolvimento das habilidades das crianças, como o desbloqueio da criatividade, promoção da livre expressão, entre outras, mas ao mesmo tempo a gente também reconhece que a tecnologia pode ter impactos indesejados na vida das crianças. Por isso a gente tem trabalhado para ajudar a proteger as crianças e ao mesmo tempo permitir que elas brinquem, se expressem e aprendam online. E o tema desse painel é muito oportuno por falar de lições aprendidas justamente por isso, porque é um aprendizado a gente conseguir equilibrar essas duas possibilidades da internet. Para fazer isso, a gente tem trabalhado sobre 4 pilares principais: a construção de produtos inovadores, a implementação de políticas eficientes, a proteção da privacidade das crianças e o trabalho sempre em conjunto com especialistas, e aí eu não preciso nem dizer o quanto a Cybernet tem sido importante nesse trabalho como especialista para nos ajudar a pensar em algumas questões. Essas preocupações todas, elas se traduzem em 4 pilares principais, como vocês podem ver aqui, de empoderamento, políticas, educação e produtos. Pelo tempo que eu tenho aqui no painel, eu vou selecionar só alguns desses, mas eu sigo à disposição para a gente falar em qualquer outro momento sobre o que eu não cobri aqui. A parte de empoderamento busca empoderar o usuário para que ele tome as suas decisões no uso da internet. A gente tem o Family Link, que é um aplicativo para download, que ajuda os responsáveis a se manterem atualizados enquanto os filhos exploram a internet. Esse aplicativo permite que os responsáveis criem suas regras digitais para a família, como gerenciar os aplicativos que os filhos podem usar, ficar de olho no tempo de tela, definir uma hora de dormir e um limite diário para o dispositivo dos filhos, entre outras opções. Na parte das políticas, o Google tem desenvolvido soluções, por exemplo, para impedir o uso das nossas plataformas para disseminar material de abuso sexual infantil. Esse trabalho, já de longa data, incluiu o desenvolvimento de novas tecnologias que permitem que o Google identifique de forma rápida e eficiente o material de abuso sexual infantil nas suas plataformas, e com isso não deixe que ele seja disseminado online. Tem também toda uma parte para proteger as crianças contra o acesso a conteúdo prejudicial e impróprio. No YouTube, por exemplo, uma das principais áreas das diretrizes da comunidade é justamente a segurança infantil. De acordo com essas diretrizes, os conteúdos que sexualizam menores ou que mostram atos nocivos ou perigosos podem ser removidos. Na parte de educação, o Google acredita muito na educação como uma forma de prevenção. E aí o nosso principal programa educacional global é o Seja Incrível na Internet, talvez alguns aqui já conheçam. Um programa que foi desenvolvido por especialistas para capacitar as crianças, para que elas usem a web de uma forma mais segura e com sabedoria. Esse programa inclui o Interland, que é um jogo online que ensina principais lições de segurança na internet. Tem também um pacote de recursos que professores podem usar nas suas aulas, incluir na atividade escolar, e algumas dicas para os pais terem acesso a conteúdo que ajude eles a conversarem com as suas crianças dentro de casa. E, por fim, na parte de produtos, tem o Safe Search, que é um recurso que ajuda a filtrar o conteúdo explícito nos resultados da busca do Google, evitando o risco de que as crianças encontrem resultados indesejados, e isso é um padrão hoje para todos os usuários conectados com menos de 13 anos que têm as suas contas gerenciadas pelo Family Link. Imagino que também muita gente já conheça o YouTube Kids, que fornece uma experiência separada do YouTube, especialmente para crianças e que os pais podem controlar, e também a experiência supervisionada do YouTube, que existe desde o ano passado, e os pais que usam o Family Link também podem permitir que seus filhos acessem o YouTube com uma conta supervisionada. E aí tem 3 configurações de conteúdo possíveis para a escolha de acordo com a idade dos filhos. E aí, a depender dos ajustes escolhidos, pode ter, por exemplo, as transmissões, os comentários, o chat ao vivo desativados, bem como a capacidade de fazer upload de conteúdos e fazer compras. E aí, quando eu falo, então, em uma abordagem diferenciada para crianças e adolescentes, eu me refiro também ao uso de linguagem e comunicação visual que são apropriadas para esse público. E aqui eu trago 3 exemplos disso. Primeiro, Seja Incrível na Internet, que eu já comentei na minha apresentação, ele usa a linguagem de games, de jogos, para tratar de assuntos difíceis, como a questão do bullying, por exemplo, com as crianças. Tem também o Guia de Privacidade para Adolescentes, que traz informações sobre a privacidade e o uso de dados dos usuários num formato de perguntas e respostas, que é um formato bem fácil de compreender. E o Guia de Privacidade do Family Link para crianças e adolescentes, que tem 3 versões, cada uma delas adaptada a uma faixa de idade, então também com conteúdo e com linguagem adequada a essa determinada faixa etária.
Bom, com base em todo esse trabalho, a gente anunciou no final do ano passado algumas atualizações de produtos, e isso tem muito a ver com o tema desse painel. Quando a gente está falando de lições aprendidas, é justamente essa capacidade de atualizar e de aprender com especialistas, com os usuários, como a gente pode melhorar os nossos produtos. Eu vou compartilhar aqui também uma parte disso, e não tudo, pelo tempo que a gente tem, mas selecionei o que eu acho que pode ser mais interessante. Em relação à localização, por padrão, o histórico de localização ele já é desativado para todas as contas, e as crianças com contas provisionadas não têm a opção de ativar. Aí, mais recentemente, o que o Google fez foi estender esse padrão para os menores de 18 anos, que agora não têm a opção de ativar o seu histórico de localização. Já no YouTube, foram feitas algumas mudanças voltadas à melhoria do bem-estar. Com essas atualizações, a reprodução automática de vídeos para espectadores com menos de 18 anos foi desativada por padrão. Então, aquilo de emendar um vídeo no outro, por padrão, está desativado, e junto a isso tem os lembretes para fazer uma pausa e para lembrar da hora de dormir. A gente também passou a remover conteúdo excessivamente comercial da plataforma, como aqueles vídeos que focam só nas embalagens de um produto ou que só encorajam a criança a gastar mais dinheiro, além de ter sido disponibilizado um guia para a família que sugere formas de ajudar as crianças a entenderem como o conteúdo aparece no YouTube, inclusive essa parte de promoções. Algumas alterações foram feitas também sobre os uploads no YouTube. Então, agora, com envios privados, o conteúdo pode ser visto só pelo usuário e pelas pessoas que ele escolher. Isso ajuda os usuários mais novos a tomar as decisões mais informadas sobre como eles querem que seja a sua presença online, sua privacidade digital, e encoraja também os jovens a escolher se eles preferem tornar o conteúdo público ou não. Se quiserem tornar o conteúdo público, é só trocar a configuração, e nesse caso são enviados lembretes para informar quem tem permissão para ver o vídeo. E para acompanhar essas atualizações, a gente também criou avisos contextualizados no YouTube para os usuários mais jovens lembrarem quem pode ver os comentários, as transmissões ao vivo, as postagens. E, por fim, na parte de Google Play, também foram feitos esforços para promover conteúdo infantil de qualidade, e aí foi lançada uma nova seção de segurança que permite saber quais os aplicativos que seguem as políticas para famílias. Isso faz com que os aplicativos sejam obrigados a divulgar de forma mais detalhada como eles usam os dados que eles coletam, tornando mais fácil para os pais decidirem se aquele aplicativo é adequado para os filhos antes de baixar. E agora, para encerrar minha apresentação, eu vou falar um pouco sobre segurança e privacidade de forma mais geral. Afinal, eu tenho falado aqui de criança e adolescente, mas privacidade e segurança é uma preocupação para todas as idades. E queria aproveitar o dia de hoje para lembrar alguns recursos que o Google oferece nesse sentido. Tem a central de segurança, que reúne todas as configurações de todos os produtos do Google, Gmail, Google Chrome, Maps, YouTube, Fotos, Meet, Assistente, tudo está em um só lugar, usando o conceito que a gente chama de one-stop shop. Nessa página, é possível fazer a verificação de segurança para revisar e gerenciar todas as configurações, checar os dispositivos que estão conectados, ver se tem senhas que podem estar comprometidas, como a tela está mostrando, enfim, fazer toda uma verificação de segurança da sua conta. E isso leva também a um check-up de privacidade, que permite ter as informações para entender todos os dados que estão sendo coletados, para anúncios, para localização, para histórico de vídeos, e também por que esses dados são coletados e como eles podem ser atualizados, gerenciados, baixados e até excluídos. E a ideia é dar ao usuário a escolha do que fazer com os seus dados e de que forma o usuário quer que seus dados sejam ou não aproveitados. Bom, com isso eu finalizo a minha apresentação, reforçando o compromisso do Google para fomentar uma internet mais positiva para crianças, adolescentes e mais segura para as pessoas de forma geral. Então, agradeço pelo convite mais uma vez e é um prazer estar aqui nesse painel. Obrigada. Nós aqui agradecemos a sua apresentação, a sua participação, Flávia, e a boa vontade do Google de estar aqui presente, colaborando, e foi uma apresentação muito interessante. Eu vou evitar de fazer mais comentários, eu vou chamar logo a nossa próxima panelista aqui, porque o tempo está passando de forma bastante rápida e temos muito chão ainda. A Natália Neres, que é responsável por políticas públicas no Twitter. A gente sabe que recentemente o Twitter lançou materiais, orientações de segurança, também tem adotado novas medidas de proteção para os usuários, né, com destaque até para a segurança de mulheres.
Então, a gente queria pedir para a Natália para que faça um panorama dessas ações, quais as mudanças durante a pandemia. Então, Natália, a palavra é sua. Obrigada, Antônio. Obrigada, Internet, pelo convite. É um prazer estar aqui, somado a esse evento tão importante, né, tão esperado para a comunidade que trabalha com esses temas. Obrigada por esse espaço e poder falar a partir do Twitter, né, sobre os novos desafios e aprendizados que nós tivemos, principalmente nesse contexto, né, dos últimos anos de pandemia. Cumprimento todas as minhas colegas, um prazer dividir esse espaço com vocês. Vou começar, então, também vou compartilhar a minha tela. Peço que vocês me digam se conseguem ver. Sim? Perfeito, obrigada. Bom, fui apresentada, sou Natália Neres, eu coordeno a área de políticas públicas no Twitter Brasil. Eu pensei em dividir, né, o meu tempo de fala aqui, que é curtinho, né, e há muita coisa mesmo para dizer, em 4 momentos diferentes, né. Acho que, primeiro, falar um pouco das características do Twitter. Acho que um ponto que fica bastante claro quando a gente apresenta juntas, né, todas as plataformas, é que elas são muito diferentes entre si, têm objetivos muito diferentes, públicos também muito diversos, né? Então, começar falando um pouco do Twitter e o que a gente tem feito para proteger a saúde da conversa. Num segundo momento, os tipos de medidas que nós adotamos, né, os nossos progressos num terceiro momento. E, por fim, falar de ferramentas de segurança e controle da experiência, porque eu acho que até ouvindo as outras colegas, isso fica muito evidente, né, de que há mais de uma maneira de lidar com o tema da segurança, né? Não só, isso não significa só regras muito rígidas sobre abuso, mas também muitas outras experiências que a gente possa oferecer e muitas ferramentas que a gente possa oferecer às pessoas que usam a plataforma de controle, né, da própria experiência, e que reforçam seguranças e que elas podem ter mesmo até um efeito preventivo, né, em relação a qualquer problema que se possa ter de uso não adequado, né, da plataforma. Começo, então, dizendo, né, que o Twitter é esse lugar onde as pessoas vão para saber o que está acontecendo e esse, portanto, é um lugar de conversa, né, de conversa sobre entretenimento, conversa sobre grandes eventos políticos, e a ideia, né, a perspectiva que o Twitter tem é de servir essa conversa pública, né, e a gente entende que quanto mais saudável for essa conversa, mais diversa ela será, mais pessoas estarão envolvidas, e quando se tem um comportamento abusivo, ou quando se tem condutas não adequadas na plataforma, em geral, a gente desencoraja as pessoas a conversarem, a se expressarem, a conversa pública diminui, né, o seu valor de fato. Então, tudo que a gente tem experimentado em termos de regras e aprimoramento das regras, ou mesmo de novas ferramentas, nessa perspectiva de que a gente precisa fazer com que essa conversa pública ela seja de qualidade de fato, para que as pessoas queiram estar ali, né, e que essas pessoas sejam as mais diversas possíveis. É nesse sentido, então, que a gente, a nossa principal pergunta o tempo todo é como proteger, né, a saúde da conversa. E a gente entende que a resposta mais direta para isso é endereçando os desafios. E a gente entende que hoje a gente tem 3 grandes desafios, né, para lidar, para garantir a segurança e a saúde que eu tanto tenho falado, né. Acho que um primeiro tem a ver com desinformação, um primeiro desafio, né. Um segundo desafio tem a ver com automação e robôs, e um terceiro desafio tem a ver com comportamento abusivo mesmo. Eu vou passar, então, rapidamente por eles, o que a gente já tem, o que a gente aprimorou nesse período para cobrir aqueles outros 3 pontos que eu comentava na introdução. Eu acho que um ponto importante aqui a ressaltar é que qualquer tipo de aprimoramento que a gente faça, o que está sempre por trás desses aprimoramentos são esses princípios, né, que são esses 5 principais que eu trago aqui. O primeiro que é esse princípio de diminuição do potencial de dano na plataforma,
Um segundo, de reduzir preconceitos e incentivos prejudiciais. Um terceiro, de diminuir a dependência de remoção de conteúdo. Isso vai ficar um pouco mais claro quando eu contar dos esforços proativos que a gente tem feito em relação a comportamento abusivo, o aumento da diversidade de perspectivas e o aumento da responsabilidade pública também. Bom, como que a gente tem, então, pensado nesses 3 desafios, baseado nesses princípios, em relação ao que a gente tem hoje, principalmente nesses últimos anos, né? Em relação a esse primeiro desafio da desinformação, a gente tem, acho que um modo de abordar em dois grandes temas, e nós temos 2 grandes políticas em relação a esse tema, que é a política de integridade cívica, que tem a ver com tudo que está relacionado principalmente a processos cívicos e eleições. Infelizmente, eu não tenho tempo, né, de destrinchar cada uma dessas políticas, mas acho que o importante aqui nessa comunicação é dizer, né, que elas existem e quais foram os aprimoramentos que nós temos feito nos últimos tempos. Um segundo tema, né, nessa perspectiva da desinformação, é a Covid, e aqui uma grande lição já aprendida de que a gente sabe, né, para o desenvolvimento de uma política específica, de uma regra específica, se leva muito tempo, e nós elaboramos as nossas políticas de informações enganadas sobre a Covid imediatamente quando a pandemia foi anunciada e quando ela começou, e a gente foi aprendendo muito sobre isso, né, e que tipo de conteúdo e que tipo de ferramentas a gente poderia disponibilizar, mas foi talvez a política que tenha sido implementada de um modo mais rápido, né, considerando a urgência e a importância do tema. Mas para além dessas 2, né, acho que, aliás, dentro delas 2 estão as nossas políticas em relação à mídia sintética e manipulada, prompt de Covid-19, né, então esses recursos também, acho que Natália Paiva comenta, né, de se a pessoa busca algumas palavras-chave específicas sobre o assunto pandemia, ela vai encontrar informações apuradas e qualificadas sobre isso, e além disso o apoio, né, a diversas iniciativas de educação midiática, isso principalmente nesse eixo de combate à desinformação. Em relação a robôs, né, acho que um ponto importante que a gente aprendeu também é que muitas pesquisas, né, tratam sobre isso, trabalham sobre isso, mostram essa presença ou essa ausência, mas a gente aprendeu, né, principalmente que há outros sinais que são importantes para que a gente possa detectar a automação, né, então a gente tem trabalhado nisso proativamente. Nosso último relatório dá conta, né, de que nós temos desafiado muitas contas, muito mais do que em anos anteriores, para entender se elas são utilizadas, né, por pessoas, ou se há algum tipo de automação por ali. E a gente tem feito também, incrementado muitos desafios anti-spam proativo, principalmente para evitar a tentativa de manipulação da plataforma, com foco nas conversas em torno da Covid-19, né? Então, a Covid-19, a situação da pandemia também faz com que todas as nossas políticas em relação a esse tema sejam revistas e aprimoradas em larga escala, né? Em relação ao terceiro desafio, né, que é o abuso, a gente tem as nossas regras, né, e convido a todos a olharem, elas são públicas de fato, estão disponíveis em português também, e se dividem nesses 3 grandes eixos, né, privacidade, segurança e autenticidade. Em relação às regras de privacidade, passando muito rapidamente por elas, estão, né, a proibição de divulgação de informação privada e também de nudez não consensual. Quando a gente fala de segurança, está um conjunto, né, de comportamentos que são proibidos também, como a violência, o terrorismo, o extremismo violento, a exploração sexual infantil, e aqui falando de ferramenta, e também da importância das parcerias, né, nesse ano ano passado, a gente estabeleceu uma parceria com o Internet também para fazer um prompt no qual, toda vez que termos relacionados à exploração sexual infantil sejam buscados, a pessoa seja direcionada ao próprio helpline da SaferNet, né, que traz orientações específicas sobre isso, inclusive de denúncia de conteúdo. Nossas políticas em relação a abuso e assédio, a proibição, né, de veiculação de bens ou serviços ilegais ou não regulamentados,
a proibição do encorajamento, né, a promoção do suicídio, a automutilação, conteúdo sensível de multimídia também, e o comportamento de incitação ao ódio, que também é uma política que sofre cotidianamente aprimoramentos, quando cada vez mais a gente percebe a necessidade de inclusão de novas categorias protegidas, né, para além da raça e da etnia. Enfim, nossos últimos aprimoramentos incluíam também deficiência. Então, essas políticas também estão sempre em movimento, como poderia dizer. E as regras de autenticidade, muitas delas eu já comentei, porque elas fazem muito parte das nossas estratégias em relação à desinformação, relacionados aos dois temas nos quais nós trabalhamos, né, e que eu já mencionei, que é spam e manipulação da plataforma, as políticas de integridade eleitoral, a proibição de suplantação de identidade, também de conteúdo multimídia falso ou alterado, e as nossas políticas específicas relacionadas a direitos autorais e marcas registradas. Bom, para todos esses comportamentos, a gente tem um mecanismo de denúncia, e a novidade que a gente tem em relação a isso nesse ano é a inclusão de mais uma categoria, né? Então, vocês podem ver aqui que a gente tinha a possibilidade de denunciar se é suspeito, se é spam, se é abusivo ou nocivo, se traz imagem ou vídeo sensível, e agora a gente tem também a opção de denúncia de algo que seja enganoso em relação à eleição ou evento cívico. Principalmente em relação a essa possibilidade, né, essa ferramenta foi um experimento em países de língua inglesa durante os últimos anos. Ela vem agora também como uma ferramenta de experimento para o contexto brasileiro, e na verdade todas essas denúncias elas servem, claro, para que a gente aprecie ou eventualmente haja em relação a elas, mas principalmente para que a gente possa entender o que é reportado na plataforma como potencialmente enganoso, para que a gente melhore os nossos próprios mecanismos de identificação proativa desses conteúdos, né? Então, essa ferramenta, ela tem essa característica, né, de ser piloto exatamente para isso, para que a gente possa lidar melhor, de uma forma proativa, como a gente já vem fazendo em relação a esses dois tipos de conteúdo. É claro que eu estou falando muito de um uso de tecnologia, mas a gente também conta com uma revisão humana, com treino de contexto e conteúdo, é claro, e também a gente aplica uma série de medidas. E acho que é importante lembrar disso também, porque se o nosso foco é somente na suspensão ou não de conta, a gente perde a dimensão de que há outros tipos de medidas que podem ser tomadas de forma muito granular e que, inclusive, podem ter um efeito de educação nessas pessoas que usam a plataforma de uma forma não necessariamente apropriada, né? E isso, o que eu quero dizer com isso? É que a gente pode aplicar as nossas medidas tanto contra tweets, tanto quanto contra contas, né? E elas têm uma granularidade muito grande. A gente pode rotular tweets para dar mais contexto, a gente pode limitar a visibilidade de um tweet, a gente pode exigir de fato a sua remoção, ou a gente pode rotular com uma exceção de interesse público, se a gente entende que aquela informação é importante para estar no debate público e pode fomentar a conversa pública de maneira específica, e as medidas contra as contas, né, que pode ser a exigência de edição da mídia ou do perfil, colocar a conta no modo de somente leitura, né, então essa pessoa fica com uma conta congelada e ela não consegue tweetar, retweetar ou curtir conteúdos. A gente pode verificar a propriedade de conta, que era o que eu estava comentando um pouco sobre os desafios, né, quando eu falava de automatização, e a suspensão permanente, né, que é uma das políticas, é a política de fato mais severa, né, na qual a gente remove essa conta de uma forma definitiva e esse usuário não pode voltar para a plataforma. Quais são os nossos progressos? Acho que eu vou contando um pouco, né, das parcerias que a gente fez em relação à exploração sexual infantil, a nova ferramenta de denúncia de conteúdo desinformativo sobre os temas que nós trabalhamos, mas acho que um dado importante também é do progresso em relação à identificação desse conteúdo, né? Até 2017, nada do que a gente sancionava por abuso era levado às equipes por meio de tecnologia, e hoje a gente tem aprendido muito
com todo esse conteúdo e, no geral, né, dado do nosso último relatório, dá conta de que 65% do que a gente sinaliza por abuso, ele foi descoberto pelas nossas equipes de maneira proativa, né? Então, isso é um aspecto muito importante também da perspectiva de tirar do usuário, né, o peso da denúncia. E acho que outro dado importante também em relação a esse conteúdo problemático na plataforma é de que eles representam muito pouco, né, 0,1% de todas as impressões de conteúdos são tweets que violam as nossas regras, e de que, outro dado bastante relevante, né, de que 8% dos tweets removidos tiveram mais de 1.000 impressões. Então, também nessa questão do alcance e tendo em conta as outras medidas que a gente tem granulares, fazem com que esse dado nos mostre, né, de que, em geral, a conversa é saudável. Mas a gente tem lidado também, eu acho que de uma maneira muito semelhante, né, que Meta e Google também, com um foco muito grande nessas ferramentas de segurança e maior controle da experiência, né, e aqui a gente tem diversos tipos de ferramentas que podem ser utilizadas se a pessoa está tendo problemas com uma conta individual, com várias pessoas, se em relação ao próprio feed, em relação à própria visibilidade que ela tem, né, eu não tenho tempo aqui de descrever cada uma delas, mas eu acho importante, né, colocar aqui esses mecanismos de bloqueio, silenciamento, de remoção do seguidor, de controle de quem pode enviar DM, em relação às conversas mesmo, né, possibilidade de ocultar respostas, de alterar quem pode te responder, se todo mundo que está ali, se só as pessoas que te seguem, se só pessoas mencionadas, também são ferramentas importantes de controle que podem ter um caráter até mesmo de uma certa maneira preventivo, né, em relação a um conteúdo que possa ter uma alta toxicidade, né. E além disso, acho que essas informações são muito importantes, né, os que os outros sabem sobre mim, principalmente para pessoas muito locais, né, para ativistas, para jornalistas, de que há ferramentas específicas, né, de segurança, de proteção de tweets, de desativação de marcação de fotos, de visibilidade, e até mesmo de que dados são compartilhados da conta com o próprio Twitter que podem ser escolhidos, né, por essa pessoa, que fazem com que essa experiência seja um pouco melhor. A gente também anunciou recentemente, faz poucas semanas, né, a ferramenta de revisão de linguagem potencialmente prejudicial, muito parecida com o que a Natália mencionou, né, de que muitas pesquisas demonstram mesmo isso, né, de que uma vez que alguém tuita algo que pode ser potencialmente ofensivo, recebe um aviso de, bom, você gostaria de revisar essa mensagem? Em geral, né, essa abordagem demonstra que os usuários alteram ou excluem suas respostas mais de 30% das vezes quando são solicitados. Então, acho que isso é uma ferramenta importante também que está antes, né, de um potencial abuso e que se mostra relevante. E a gente também tem uma política recente, né, de aviso de conteúdo sensível para imagens e vídeos. O Twitter é esse lugar onde é o que está acontecendo, o que as pessoas gostam de falar, inclusive sobre coisas que, infelizmente, são tristes, como desastres naturais e outras coisas, mas a opção também, né, de marcar esse conteúdo, a sensibilidade desse conteúdo é muito importante também para a manutenção da saúde da conversa. Bom, eu não tenho tempo, né, de falar sobre cada uma dessas políticas de modo específico, mas um esforço importante que a gente vem fazendo também de comunicar, né, de tornar essas informações o mais disponível possível, principalmente para as pessoas que a gente entende que são mais vulneráveis ao abuso, ao assédio, que são, de fato, né, pessoas que têm um marcador identitário como raça, como gênero, como orientação sexual, enfim. E a gente tem, então, apoiado iniciativas de sociedade civil, principalmente, para produzir material sobre isso. Tudo isso que eu falei, né, tornar isso mais acessível. Então, hoje mesmo, né, a gente está apoiando o Minas Programa a lançar um guia de segurança no Twitter para meninas, né, a gente considera muito importante também a comunicação, uma comunicação diferente da que a gente faz nos nossos blogs e nossos canais institucionais. E também, no ano passado, nós lançamos isso com uma contribuição
do Internet Lab um guia de segurança para jornalistas mulheres e não binárias, né? Então, acho que também isso traduz os esforços e também o guia mesmo, o manual para jornalistas foi feito com uma escuta global de organizações de sociedade civil que tratam o direito das mulheres. Então, dizer que todas essas estratégias estão combinadas, né, para fazer com que a conversa e a saúde da conversa seja cada vez melhor. Mas eu vou parando por aqui, convidando vocês a acessarem esse material e acessarem ao time de políticas públicas no Twitter Brasil para qualquer dúvida que vocês possam ter. Muito obrigada. Muito obrigado, Natália. Foi uma apresentação excelente. Eu não queria estar no papel de vocês que lidam com segurança nessas plataformas, porque é difícil, viu? É muito difícil, porque muito dessas ferramentas lida com a opinião das pessoas e tal, e muitas das coisas que a gente acha que é incontroverso, hoje, para algumas pessoas parece incontroverso, para outras não é, né? Mesmo que a ciência fala, né? Lembrando que, sei lá, quando descobriram que a Terra girava em torno do Sol e não o contrário, foram cientistas que foram lá e falaram, não, tá errado, isso daí... Assim, as coisas evoluem muito. É uma coisa muito difícil, mas a gente tem que avançar, e eu acho que a gente tem que avançar fazendo essas ferramentas e tentando, e é muito legal ver o esforço das plataformas e ver a boa vontade de vocês estarem aqui discutindo isso publicamente, sendo transparentes em tudo, todas as ações que estão sendo tomadas, de uma forma que todo mundo possa se manifestar. Isso é muito bom mesmo, é excelente, e eu acho que a gente vai conseguir construir uma internet muito melhor com isso, com o tempo, uma sociedade muito melhor. Bom, vamos lá. Eu vou passar a palavra agora para Marília Monteiro, do TikTok, gerente de políticas públicas do TikTok. Então, a gente vê também um crescimento muito grande do TikTok, cada vez mais usado. A princípio, ele é um espaço aí um pouquinho mais informal, um pouquinho mais para diversão, para entretenimento. Como lidar com esse tema de segurança e de proteção, talvez aproveitando esse estilo aí da plataforma, o engajamento do pessoal, engajamento aí num tema tão sério para uma plataforma que muitas vezes é usada para diversão, né? Como educar os usuários nesse contexto. Então, Marília, por favor, a palavra é sua. Bom, obrigada, Moreiras. Boa tarde a todos que nos assistem aqui no Dia da Internet Segura. Cumprimento as minhas colegas de mesa, com quem eu também tenho um grande orgulho de estar. Muito bom rever os meus colegas do NIC-BR e agradeço a Cifernet também pelo convite do TikTok poder participar da construção desse diálogo e poder apresentar as nossas medidas e as nossas ferramentas e os nossos esforços para manter a internet, esse ambiente saudável, seguro e mais positivo. Bom, é um desafio sempre falar depois não só de mulheres tão poderosas, mas também das plataformas que vieram antes de mim, não complementando, mas só fazendo coro ao que a Natália falou antes de mim. Muito prazer trazer a perspectiva do TikTok, trazer a perspectiva de um produto diferente, cada plataforma com a sua própria identidade, com a sua própria proposta, trazendo mecanismos para ampliar a segurança dos nossos usuários. Então, como o Moreiras falou, né, a missão do TikTok é inspirar a criatividade e trazer a alegria. É uma plataforma global de entretenimento. Sabemos que o TikTok inaugurou uma nova geração de conteúdo que é fácil de usar e verdadeiramente autêntico. E nós sabemos o impacto que o TikTok vem causando em novas tendências culturais e também a responsabilidade que nós temos em criar esse ambiente positivo e seguro para que os nossos usuários continuem vindo ao TikTok para se expressar de forma criativa e elevar o seu espírito. Somos uma plataforma muito jovem, comparadas às plataformas das minhas colegas que falaram aqui antes de mim, mas desde a concepção do TikTok, nós construímos e fortalecemos as nossas equipes e tecnologias
para apoiar esse compromisso de criar um ambiente seguro e acolhedor para a nossa comunidade, pois nós sabemos que essa é a garantia para que as pessoas continuem se expressando de forma autêntica. Então, eu vou falar um pouco, de forma geral, sobre as garantias, as ferramentas e como nós implementamos esses controles para personalizar uma experiência individual, né? Ter um controle da experiência do TikTok e manter os nossos criadores, a nossa comunidade se sentindo segura para se expressar de forma criativa, de forma geral, e também vou anunciar algumas das medidas que nós temos específicas para o nosso público mais jovem, os nossos adolescentes, e recentes lançamentos, né, aprendizados, como é o objetivo aqui desse painel, aprendizados que nós tivemos, sobretudo no último ano, que nós gostaríamos de compartilhar aqui hoje com vocês. Então, começando falando um pouco sobre como nós apoiamos para apoiar o bem-estar da nossa comunidade, né? As nossas ferramentas de bem-estar digital, elas ajudam o usuário a ter mais controle sobre quanto tempo ela gasta no TikTok. Então, muito parecido com as ferramentas que as minhas colegas apresentaram aqui, nós temos o gerenciamento do tempo de tela, né? Então, o propósito do gerenciamento do tempo de tela é dar ao usuário a possibilidade de se divertir de forma saudável, né, identificando o equilíbrio certo para o uso da tecnologia. E, além do gerenciamento de tela, que é possível você configurar nas configurações do uso da plataforma e determinar o tempo que você gostaria de dedicar a cada momento em que você entra no TikTok diariamente, nós também trabalhamos junto com a nossa comunidade de criadores para, dentro da experiência daquele usuário que está passando lá certo tempo, né, subindo vídeos, passando pelos vídeos no TikTok, nós enviamos incentivos para que ele faça uma pausa dentro dessa experiência dele, de ver vídeos feitos pela própria comunidade do TikTok, para que ele faça uma pausa, pare um pouco, faça algo offline, faça um lanche, leia um livro, fique um pouco com a família. Então, nós usamos a potência dos nossos criadores, a forma divertida, a forma criativa que eles têm de se expressar, para não criar rupturas tão grandes dentro da experiência daquele usuário vendo o TikTok, mas também para incentivá-lo a sair um pouco do TikTok. Continuando um pouco sobre as ferramentas relacionadas ao bem-estar, ou para gerar gentileza, como nós chamamos internamente aqui no TikTok, nós sabemos que os nossos criadores, eles colocam coração e alma na criação dos conteúdos que milhões de pessoas amam assistir e compartilhar. Então, nós pensamos de forma muito consciente nas ferramentas de controle da interação com esses conteúdos. Então, disponibilizamos algumas ferramentas de controle, sobretudo dos comentários que são feitos ao conteúdo desses criadores. Então, temos a possibilidade de filtrar todos os comentários feitos no vídeo de um criador. Então, quando esse recurso está ativado, os comentários não são exibidos, a menos que o criador, né, o usuário, escolha que ele apareça. Esse recurso, ele complementa outros recursos que nós temos de controle de comentário também, que são filtros de spam e filtros de comentário contendo palavras específicas. E, além disso, temos também a possibilidade de excluir comentários em blocos simultâneos, né? Nós sabemos que os comentários são uma forma muito importante para os membros da comunidade se conectarem com os criadores e continuarem desenvolvendo maneiras expressivas de agradar aqueles que assistem os seus próprios vídeos, e com esses controles de comentário nós acreditamos que estamos desenvolvendo algumas maneiras conscientes de promover uma discussão e uma interação mais respeitosa dentro do TikTok. Seguindo para outras ferramentas específicas que nós desenvolvemos, dentro do TikTok, nós acreditamos que temos um compromisso de fornecer não só aos nossos criadores, mas também aos pais e responsáveis maior visibilidade, controle e participação na jornada dos adolescentes e dos jovens que usam aquele aplicativo, né? Os pais e os responsáveis são parceiros essenciais para garantir a segurança dos adolescentes. Sentimos que eles não podem fazer isso sozinhos e nem nós podemos fazer isso sem eles. Então, estamos continuamente procurando formas e maneiras de envolver os responsáveis dentro da experiência do TikTok. Então, em 2020, nós lançamos uma ferramenta de sincronização familiar, que capacita, né, pais e responsáveis a personalizar as configurações de privacidade e segurança do jovem ou adolescente sob seu cuidado.
temos aqui a satisfação de ver outras plataformas com experiências e com recursos semelhantes para oferecer essa participação e ampliação do diálogo entre os pais responsáveis e os jovens. Então, explicando um pouco como é a sincronização familiar no TikTok. A sincronização familiar permite que um pai ou um responsável vincule a sua conta, a partir do seu próprio dispositivo, à conta do seu filho adolescente e ative certos controles, né? Um desses controles é o gerenciamento de tempo de tela, como eu mencionei anteriormente. Então, ele pode determinar quanto tempo o jovem gasta ali por dia no TikTok, passa por dia ali no TikTok determinado por ele. E além do gerenciamento de tempo de tela na sincronização familiar, aquele jovem ele também é submetido aos vídeos criados pela nossa comunidade, pelos criadores, a partir da percepção que ele passou certo tempo usando o TikTok, ele vai receber um desses vídeos de incentivo para que ele faça alguma atividade offline e saia um pouco do TikTok. A sincronização familiar também permite que o pai ou o responsável, né, os pais ou responsáveis também ativem um modo restrito, que é a possibilidade de restringir a aparência de certos conteúdos não considerados apropriados para aquela mãe, para aquele pai, que seja acessível àquele jovem. Tem também a possibilidade de bloquear mensagens diretas para aquele adolescente ou aquele jovem não receba mensagens diretas como um todo, ou desative também, ou selecione e limite quem pode mandar mensagens diretas para aquele adolescente. Há a possibilidade também de limitar o acesso à busca a certos tipos de conteúdo, e por conteúdo aqui, a gente fala de todos os conteúdos acessíveis no TikTok, sejam contas, hashtags, áudios que podem ser buscados e acessados dentro do TikTok, além também da possibilidade de gerenciar e limitar a interação por meio de comentários aos vídeos criados por aquele adolescente. Além da sincronização familiar, da mesma forma como a Natália antes de mim, a Natália do Instagram falou, temos uma série de guias e muito recentemente atualizamos um guia específico para os responsáveis, fornecendo um pouco mais de ferramentas para que eles entendam o TikTok e para que eles também tenham um pouco mais de informações sobre as questões mais gerais e comuns de segurança na internet para essas famílias, para eles poderem dialogar de forma um pouco mais aberta com os nossos jovens, os jovens que usam o TikTok, os jovens que criam a plataforma junto com os seus pais e responsáveis. Acreditamos que isso é uma forma de auxiliar, né, essas gerações se encontrando no TikTok. E muito consciente disso, nós sabemos que os jovens no TikTok ou fora do TikTok, eles estão crescendo em um mundo em constante mudança, e acreditamos que nós temos um papel relevante para ajudá-los a gerenciar a sua segurança e a sua garantia de estar crescendo de forma consciente dentro desses espaços digitais. Então, nós fornecemos aos jovens do TikTok configurações e controles de privacidade adequados para essa idade. Essas configurações adequadas à idade foram desenvolvidas pelo TikTok dentro de uma consideração muito cuidadosa, separando esse grupo de adolescentes de 13 a 18 anos a partir de uma abordagem desenvolvida, idealizada junto a especialistas na área do desenvolvimento de adolescentes, ciência da prevenção e proteção de jovens, né? E nossas políticas são baseadas não só nessa troca e nesse conhecimento adquirido por meio desses especialistas, mas também pela literatura acadêmica revisada e consultas constantes com especialistas externos e especialistas locais. Então, com base em todo esse conhecimento, nós distinguimos, né, adotamos uma distinção de diferentes faixas da adolescência, de início da adolescência, que são os jovens entre 13 e 15 anos, e o final da adolescência, que são os jovens de 16 a 17 anos. E quais são essas configurações baseadas nessa experiência adequada à idade? Então,
Então, as contas de menores de 16 anos, de adolescentes entre 13 e 15 anos, ela é privada por padrão. Então, isso significa que somente os usuários que esse grupo de adolescentes aprovar, seguir, aceitar o convite de amizade, poderão ver seus vídeos. A sugestão de contas desse grupo de adolescentes, ela é desabilitada, então ele não pode ser encontrado por uma busca ativa na plataforma, ela é desabilitada para esse grupo mais jovem de adolescentes. As mensagens diretas também estão desabilitadas automaticamente para esses usuários, para esses adolescentes menores de 16 anos, e para esses adolescentes mais velhos, entre 16 e 17, a configuração de mensagem direta ela é definida por padrão como para ninguém, né? E independente da idade, nós não permitimos que ninguém envie vídeos, imagens ou links de fora do TikTok por meio de mensagens diretas. Nós tomamos essa decisão de proibir esses conteúdo alheio, né, ao TikTok, para proteger não só a nossa comunidade como um todo, mas especialmente os adolescentes contra formas de exploração, intimidação ou outras comunicações indesejadas, pois aprendemos por meios de recomendações e estudos de especialistas que esse tipo de conteúdo ele é mais comumente disseminado e compartilhado por meio de mensagens diretas. As transmissões ao vivo, né, as lives do TikTok, elas são desativadas e desabilitadas para menores de 16 anos. Os comentários também para esse grupo de adolescentes mais jovens só é permitido para amigos ou ninguém, então a função todos é desabilitada para esse grupo, bem como a capacidade de fazer download e descarregar os vídeos para esse grupo de adolescentes mais jovens. Os adolescentes mais velhos, de 16 a 17 anos, a configuração padrão deles de download é desligado. Ele pode alterar isso a qualquer momento, mas a configuração padrão é desligado. E de forma muito semelhante ao que a minha colega Flávia falou do Google, nós também implementamos alguns mecanismos dentro da experiência e do criar contínuo desse jovem para ele refletir de forma um pouco mais consciente sobre as suas configurações de privacidade por meio de pop-ups que sobem quando ele vai fazer upload de um vídeo mostrando as configurações no momento de privacidade, de download, de acesso do seu conteúdo. Duas funções características do TikTok, que é o dueto e a postura, elas são desabilitadas para adolescentes menores de 16 anos e para os adolescentes mais velhos de 16 e 17, a configuração padrão para posturar e duetar é definida somente para amigos. E outra questão específica do TikTok, que são os presentes digitais e em live streams, elas estão bloqueadas para qualquer usuário menor de 18 anos. E no último ano, nós aprendemos um pouco mais sobre o bem-estar desse grupo de adolescentes, esse grupo de jovens no TikTok. Aprendemos um pouco com eles, com suas recomendações e conscientes do momento que eles passam se descontraindo no TikTok, e para ajudá-los a desenvolver um hábito digital mais positivo, uma relação mais saudável, não só com a internet, mas também com a nossa plataforma. E por isso nós desabilitamos as notificações por push para os adolescentes entre 13 a 15 anos a partir das 9 da noite e para os adolescentes mais velhos a partir das 10 da noite. Eles não recebem notificações do aplicativo a partir desse horário. E para concluir minha fala, gostaria de trazer um aprendizado que nós tivemos no último ano e que refletiu em várias alterações de produto e de políticas no TikTok. Há alguns meses nós lançamos um projeto global para entender melhor como os jovens se envolvem dentro da internet com desafios e boatos potencialmente prejudiciais. Embora isso não seja algo exclusivo de nenhuma plataforma, nós sabemos que os efeitos e as preocupações são sentidos por todos nós que estamos aqui. Nós queríamos aprender como nós podemos desenvolver respostas mais eficazes à medida que nós trabalhamos outras formas de apoiar os adolescentes, os pais e os educadores nessa jornada de interagir na internet, interagir no TikTok. Durante esse projeto, nós conversamos com mais de 10 mil adolescentes, pais e professores, na Argentina, na Austrália, no Brasil, na Alemanha, na Itália, na Indonésia, México, Reino Unido, Estados Unidos e o Vietnã. Nós solicitamos a uma agência de proteção independente, chamada Presídio Safeguarding,
para escrever um relatório que capturasse as principais conclusões, recomendações e aprendizados que tivemos com esses questionários, com essas argumentações que nós fizemos a esse grupo global. O relatório escrito pela Presídio Safeguarding pode ser lido e acessado pelo nosso blog. E, além de termos essa consultoria, essa agência independente e esse grupo de mais de 10 mil adolescentes, pais e professores espalhados globalmente, nós contamos com um painel dos 12 principais especialistas na área de segurança de jovens no mundo todo, para fornecer sugestões e recomendações a esse relatório da Presídio. E aqui no Brasil nós contamos com a expertise e com a participação da doutora Fabiana Vasconcelos, do Instituto de Me Cuido, um instituto especializado em desafios online. Então, o que os adolescentes nos contaram sobre riscos e como eles avaliam riscos online? A pesquisa identificou que esses adolescentes usam uma variedade de métodos e fontes para entender os riscos que podem ou não estar envolvidos com desafios ou certos boatos que eles participam ou ouvem falar. Então, isso inclui assistir outros vídeos de pessoas participando em desafios semelhantes, ler comentários àquele conteúdo, conversar com amigos. Então, nós sabemos que capacitar os adolescentes, fornecendo-lhes orientações, né, sobre como avaliar riscos potenciais, é uma medida muito relevante para auxiliar e manter o jovem seguro enquanto ele descobre coisas na internet. Cerca de 46% dos adolescentes entrevistados afirmou que gostaria de ter boas informações sobre riscos e também informações sobre o que seria ir longe demais dentro de um desafio. Enquanto isso, nós também ouvimos dos responsáveis, dos pais e dos educadores, que muitas vezes eles não sabem a maneira como abordar os adolescentes em relação a certos boatos que eles também ficam sabendo, que estão sendo disseminados na internet. Então, eles têm uma preocupação ativa de que, se eles mencionarem o nome de algum boato ou de algum desafio, os adolescentes eles podem tomar conhecimento de um comportamento prejudicial que antes eles não tinham conhecimento. Então, cerca de 56% dos pais e dos educadores nos disseram que não mencionam boato de automutilação, a não ser que esse jovem, esse adolescente, traga para ele primeiro. E 37% dos pais nos indicaram que é difícil falar sobre boatos e desafios sem despertar o interesse desses adolescentes. Então, o que nós fizemos a partir dessas conclusões e dessas recomendações que nos foram dadas, ansiadas pelos adolescentes, pelos seus pais e educadores? Todos eles querem mais informações sobre desafios e boatos, como lidar e como abordá-los. Então, dentro do nosso centro de segurança, onde nós temos diversos guias para tratar de diversos temas, nós desenvolvemos um guia específico para desafios online. Então, dentro do guia, ele inclui conselhos para responsáveis e educadores sobre como tratar e abordar esses tópicos com os seus adolescentes. Nós também, a nível de produto, desenvolvemos um alerta em vídeos que subam no TikTok que tenham atividades potencialmente perigosas, e nós também melhoramos a linguagem como nós rotulamos e advertimos a nossa comunidade sobre esses conteúdos potencialmente perigosos relacionados a desafios ou boatos prejudiciais. Então, a partir do momento que um usuário busca esse conteúdo no TikTok, nós buscamos direcioná-lo ou incentivá-los a acessar o nosso centro de segurança para aprender um pouco mais sobre o tema, e também nós vinculamos buscas por boatos vinculados a suicídio ou automutilação a uma busca mais direta a especialistas no tema, como o Centro de Valorização da Vida. E para concluir minha fala, anunciamos hoje, no Dia da Internet Segura, uma atualização muito importante às nossas diretrizes de comunidade que nós aprendemos com essa experiência, com essa pesquisa. As nossas diretrizes de comunidade, elas já endereçavam as questões relacionadas a desafios ou boatos potencialmente perigosos dentro da nossa política de suicídio e automutilação. Mas hoje nós anunciamos uma atualização às nossas diretrizes de comunidade, em que nós criamos um novo item dentro das nossas políticas para endereçar especificamente essa categoria de desafios e boatos perigosos. Dessa forma, a gente
orienta a nossa comunidade, traz mais clareza e transparência sobre como lidamos com esse conteúdo online. Bom, da nossa parte, nós sabemos que as ações que nós estamos realizando são apenas alguns dos trabalhos importantes que todos nós estamos realizando nesse setor, e nós continuaremos a explorar sempre, cada vez mais, novas medidas e novas formas de manter a nossa comunidade segura e criar um ambiente positivo para todos na internet. É um esforço coletivo, por isso é muito gratificante estar aqui com todas as plataformas e saber que estamos trabalhando coletivamente, junto com as plataformas, os adolescentes, os pais, especialistas, organizações e outros interessados em somar esses esforços para progredir e fazer da internet um ambiente mais positivo. Obrigada. Obrigado, Marília. Excelente apresentação. E a gente está super estourado no tempo, então eu vou chamar sem mais comentários aqui a Blessing Okorogo, que é Director of Social Advocacy at Match Group, do Tinder. Ela vai falar em inglês, mas nós contamos com tradução em tempo real. Então, se você não estiver assistindo no YouTube e não estiver ouvindo no seu idioma de preferência, procura o canal certo lá, o pessoal pode colocar instruções, o pessoal da equipe pode colocar talvez instruções aí nos comentários do YouTube. Por favor, Blessing, assuma. Thank you so much, Antonio. Hello, everyone. My name is Blessing Ogurugo, and I'm the Director of Social Advocacy at Match Group. Thank you so much, especially to SaferNet, for having me here today. And I'm so excited to hear from so many leaders on this panel in terms of how companies are thinking about and progressing digital safety. For those who don't know, Match Group owns and operates one of the largest global portfolios when it comes to online dating and social connectivity services. And that includes Match.com, of course, Par Perfetto, and Tinder. And in total, that's over 45 dating apps worldwide. Today, particularly, I'm going to be focusing on Tinder, which is our most popular app for meeting new people. So I wanted to start really by providing an overview of what Tinder is all about, the mission of Tinder, and how we think about Tinder's philosophy for social connectivity before we dive into safety. So I wanted to talk about Tinder in terms of how Tinder started. And Tinder's goal really is focused on simplification. It's really the process of simplifying how people meet online. And that's really, you sign up, you add photos, and then you start swiping in one direction or the other. And the idea is to have a conversation that's really meted on a need to think about liking and, mutually extended minds and the ways in which you think about connection. And really that simplicity in terms of how people connect is really core to the Tinder experience to this very day. And when we think about the mission of Tinder, ultimately that mission is really to ensure that we're keeping the magic of that human connection alive. That fundamental belief that everyone deserves the ability to find meaningful connection with anyone new. And so people often ask, what is Tinder for? And it's really up to each individual, each member of the Tinder community to decide what they wanted out of that experience. And Tinder's really built on that whole world of possibilities, which is really rooted in an individual's ability to present themselves authentically, to be treated authentically, and to have an authentic experience. And when you think about COVID having turned the world upside down over the past 2 years, Tinder's really played an important role in how people have been connecting and stayed connected. So I really wanted, though, to focus on how we think about the relationship with safety. People really need to feel safe in order to really present authentically and put themselves out there. And putting yourself out there is really in the hopes of meeting not just that person new, but it's that act of vulnerability. And so we want Tinder users to really know that we're here to help them. And that while we can't control every experience, we can at least foster and protect that environment of safety and respect. And so that essentially the bottom line is that everyone feels comfortable
being themselves and having a great experience. And so I'm just going to sort of move into the philosophy of Tinder, which is really rooted in that cornerstone of having a good relationship that is founded on trust and respect. This is extremely critical in how we think about the relationship between Tinder and its members. And I think, as Gen Z will tell you, trustworthiness is very important and it's key. It's key to not only this generation, but it's really the majority of our member base. And it's really what we use to describe how to be successful as a brand or really think about our product today. At Tinder, the top priority is really built on that authentic experience, but also making sure that the experience is equitable, of course, and that we're really focusing on not only giving members a great experience, but really making sure that members don't feel unsafe and that they're having a good time. And that, we are really setting an example of what trust and safety should be, and really, making sure that we embed that in the impact of Tinder's future on the platform as a business. And when we talk about safety, it's really important that we're clear on the role on what Tinder plays in its members' lives. We think of Tinder as a place where people can not only just come and meet, but almost like a party. We're host to what that engagement looks like. So it's really our job to make sure that our guests, our members, are comfortable and having a great time. And so, like any good host, we're often asking those who are making others uncomfortable in the party to leave. We're making sure that people take accountability for their behavior, and we're making sure that we're setting an example of what responsible and respectful interactions and healthy interactions and engagement looks like across our platform. And this is why really the first message that members receive when they sign on to Tinder is focus on safety and respect. Every new member is presented with a set of community guidelines, which members must agree to before they're able to create a profile. And providing members with that simple code of conduct really helps people think twice before they consider any potentially bad or harmful, or I would also add exclusionary type of behavior that really increases individuals' inability to have a great experience. And so we have online safety tips that are available on our platform, and we continue to highlight what our safety commitments look like to ensure the preservation and protection of our users' experiences. So in full transparency, it's really our job to make sure that we continue to make this our focus and our priority. And it's really embedded not only in that mission of keeping the magic of Tinder users alive and the connections that they're trying to make, but also making sure that our actions are guided by a sense of responsibility and accountability. And so really wanted to sort of switch into what that safety looks like, and some of the initiatives that really have been, gotten off the ground over the past couple of years and what that's looked like. Sitting at Match Group, our parent company, we essentially put together an advisory council several years ago, which includes a number of anti-sexual assault and trafficking leaders, including Me Too Foundation, the National Center for Missing and Exploited Children. We also work with the National Sexual Violence Resource Center, among another of public policy and safety experts. And it's really these partners that really help with prioritizing what member safety looks like. And in Brazil specifically, Tinder's partnered with a number of local NGOs, including SaferNet and Phonotrans and ABGLT, among others, to make sure that our content is locally relevant and that we are also, taking account into different cultural variations when it comes to what members need to feel in order to be safe. In addition, we've also introduced several really exciting product features over the past couple of years that are essentially being rolled out globally to continue our mission for providing and essentially preserving that trusted space to meet new people. So I'm just going to, for the sake of time, share a little bit of what some of that work looks like. For Tinder in particular, we've rolled out photo verification, for instance, and this really helps to ensure that fellow members' profile images are genuine and authenticated. In fact, we recently launched an Explore Hub where members can now take more control over who they would like to match with, and by choosing to see only photo verified profiles. We also have introduced video chat
which helps to screen a match and get to know who and what that match says, and where that safe sort of virtual distance it's coming from. And we've also improved ways in which members can report and notify to Tinder any suspicious or inappropriate behavior. We've just very, very recently launched a number of product updates to make sure that our reporting is survivor-centered and trauma-informed, and that's in partnership with RAIN, which is a US-based American sort of focused nonprofit that really does a lot of great work on anti-sexual dating violence and really combats and focus on the prevention of any form of rape and abuse and assaulted behavior. And we also recently sort of redesigned how the members think about how we can provide better care, not just for all of our members, but also specifically thinking about survivors of abuse and harassment, and how we make sure that we have a dedicated commitment to survivor safety. We've also recently launched a couple of great features to essentially influence and essentially make sure that we are proactively holding people accountable to a pro-respectful and pro-social culture where we're reinforcing positive behavior. And this includes Are You Sure? And Does It Bother You? Both of these features have each been provided to help reduce inappropriate language and messaging and increase reporting of what this inappropriate behavior looks like during its testing. And lastly, we've also rolled out our introduction to wanting to make sure that we improve and include ID verification. And this is something we're really excited going into 2022 to roll out across our, not only Tinder, but some of our other dating and social connectivity apps. And this is really going to serve in deepening our commitment to creating that safe and authentic experience among our member community. And also in Brazil, and not just in Brazil, but everywhere, but really in Brazil, we've launched to date our largest safety center, which really gives Tinder members easy access to safety-related education and resource and tips, essentially guidance on how to have the Tinder experience that individuals want to have. In Brazil, this really features a really great, robust, and invaluable number of services that have been provided by local NGOs, including SaferNet. And we're really excited about our commitment through these partnerships to continue reinforcing safety and working with local organizations to better serve our local communities and deepen our understanding of the needs that our members have articulated and the needs that we may not be seeing as a company. And this really, I think, as we think about our product roadmap and our policy roadmap going into the future is really important and significant, which is why we're really excited to be a part of SaferNet, which is such a critical institutional and industry organization when it comes to the protection of digital safety across a lot of our platforms. And so I just really wanted to say in closing, meeting new people is really exciting. And we're really excited that Tinder has had such a growing and progressive role in how people connect, not specifically to date, but to make friends, to have the social experiences that people are looking for. And so we really want to make sure that we're providing our membership with guidance and advisement on how to exercise caution when they're interacting with someone that they don't know, and encouraging members to use their best judgment while they're putting their safety first. And so we have a number of online dating tips that can be found in our safety centers, and really reinforcing that people check out these safety centers and continue to follow Tinder to learn more about some of the really exciting product and policy updates that we're going to be rolling out in the next year. And then again, just really excited that we're able to sort of deepen this commitment and lean on our industry partners and cross-sector leaders to really make sure that we're sharing best practices and we're including these best practices to make sure that we are preserving that respectful culture and we're reinforcing safety across our platforms. So in short, I just really wanted to thank everyone for the invitation to present and share a little bit about what Tinder's about and Tinder's mission when it comes to reinforcing digital safety. And thank you again for your time. Nós aqui agradecemos, Blessing, pela excelente apresentação. Muito obrigado por compartilhar
tudo isso com a gente. E eu gostaria de chamar agora a nossa última painelista do dia, a Marsuri Romero, que é executiva de sustentabilidade da Vivo. Então, Marsuri, a palavra é sua. Bem, obrigada. Boa tarde. Feliz também de poder trazer, nesse dia tão especial, né, o dia da Internet Segura, é um trabalho que a gente preza muito, né, dentro da companhia, e poder apresentar um pouquinho para vocês. Na verdade, eu vou um pouco, não na contramão, mas no complemento do que as colegas de painel falaram, porque elas estavam demonstrando como cada empresa diretamente atua e está conectado com o próprio negócio, né, e quando a gente traz a Vivo dentro desse mesmo contexto, a gente está falando de uma empresa de tecnologia que ela provê internet e acesso. E por conta disso está dentro do seu propósito que as pessoas estejam conectadas e que elas possam usufruir o melhor que a tecnologia tem. E nesse sentido, eu vou apresentar para vocês um pouco do projeto que a gente já tem um bom tempo trabalhando, que é o Dialogando, né, um projeto que ele é bem bacana, assim, ele está dentro da área eu sou da área de sustentabilidade, está debaixo do guarda-chuva de responsabilidade corporativa, e é uma das ações que a gente tem com toda a sociedade, que enfim, para todas as pessoas, que não é necessariamente para clientes, né. Então, a gente trazendo um breve contexto, né, a gente sabe que os dados que talvez vocês já tenham falado durante o dia, eu acompanhei algumas partes, também consegui acompanhar mais na parte da manhã, né, mas no mundo nós temos 4 bilhões e meio de usuários dentro da internet, e no Brasil são 150 milhões, né, então a gente passa grande parte do dia conectado, né, e temos essa média 6 horas, contexto mundial, e 9 horas no Brasil, né, e ver que isso é um dado crescente, porque cada ano que passa, as gerações elas já nascem conectadas e vem com isso dentro, já é um contexto muito próximo, né, e relevante, e ao mesmo tempo que outras pessoas vão chegando, assim como a gente fala bastante da questão da criança e do adolescente, a gente tem as populações que antes também, o pessoal mais velho, terceira idade, que não estava tão conectado, também migrando para isso, né, isso aconteceu principalmente quando teve a questão do contexto da pandemia, e nós tivemos que, muitas vezes, usar a rede, foi poderosíssima nesse contexto delas poderem, primeiro momento, fazer uma videochamada, estar próximo, né, quando a gente estava recluso dentro de casa, e agora, depois, abriu-se um novo modelo, porque a gente já consegue, né, com todas as medidas de proteção e segurança, se conectar e ver as pessoas pessoalmente, mas aí eles acabaram que também ingressaram com mais frequência e acabaram entrando dentro desse universo, né, com maior presença, né, então, falando do Dialogando, né, do papel que a gente tem desse projeto, ele existe desde 2015 e ele foi lançado com o propósito de promover uma discussão e um debate sobre o uso responsável das tecnologias, né, então, o que seria isso? O Grupo Telefônica, né, que é da marca Vivo, ele está presente em 12 países, então esse portal também tem esses outros países, né, ele está em espanhol e em português, que é onde o Grupo Telefônica tem operação, né, e a gente tem alguns eixos de discussão, seriam sustentabilidade, educação, inovação, segurança e comportamento, né, porque a gente não dissocia a questão de segurança e comportamento, né, a gente está, na verdade, assim, a gente viu todas as formas que a gente tem, só que se a gente tem ferramentas dentro dos ambientes, das plataformas, né, para atuar, só que se a gente não incentiva um comportamento seguro, ou esclarece muitas vezes para as pessoas como isso funciona, acaba que a gente tenta decodificar isso para o grande público, de forma que as pessoas se apropiem, conheçam que existem meios, conheçam consequências e atuem, tenham um comportamento realmente seguro dentro da internet, né. Através dessa abordagem, o que a gente faz? A gente usa muito a questão da educação, a conversa, a gente tenta cada ano se reinventar e trazer formas de linguagens mais acessíveis, ou trazer aquilo que está no momento, né, pautas que a gente chama dentro do projeto, que são as pautas quentes do momento, e trazer por trás como que isso funciona, como que a pessoa pode ter um ambiente, um conteúdo de qualidade, respaldados por especialistas, porque também é outra questão que a gente tem muita informação, né? A gente vive num ambiente que a gente pode digitar e aquilo vai te levando para N informações. E qual que é a proposta do Dialogando? Que a gente traga fontes confiáveis, né? E geralmente faça parceria com essas empresas para explicar como funciona, trazer conteúdos que vai levar com que a pessoa tenha um comportamento e uma atitude digital saudável e que ela possa entender
que ela pode fazer para se prevenir, ou como ela pode atuar dentro desse ambiente, que a rede realmente seja segura, né? Então, a gente propõe que as pessoas se conectem de forma segura, né? E que elas possam, e dentro disso está no contexto do propósito da própria companhia, da Vivo, que é ter um ambiente, as pessoas conectadas, mas que elas possam viver o melhor dessa conexão, estar num ambiente conectado de forma saudável, como a própria proposta do painel, né? Então, o propósito do Dialogando é a gente promover debates e discussões reais e construtivas de diversos pontos de vista e refletir como isso pode acontecer. Prestar um serviço à sociedade, né, contribuindo para o bem-estar digital, que as pessoas tenham um ambiente de troca também, intercâmbio de ideias, facilitar o acesso à informação. Então, muitas vezes a gente vê que, assim, tem ferramentas de segurança, só que a gente não traz isso de um contexto, a gente por exemplo, a gente tem muita parceria com o próprio Instagram, com a questão do Twitter ou de matérias, plataformas distintas, de falar como que funciona, com qual ferramenta você deve usar, controle de parentalidade, como que funciona. Então, a gente usa vários públicos, né? A gente tem orientação para jovens e crianças, adolescentes, mas a gente tem orientações para os pais, a gente tem orientação para a questão da terceira idade, como que não se relacionar, pegando um pouco do que a gente fala, usa do próprio Tinder, a gente já teve matérias, né, falando sobre Deu Match para o mundo, falando sobre Tinder, par perfeito. Então, a gente tem várias, e explicando como, desmistificando a questão do que pode ser inseguro, o que não pode ser apropriado, pode ser, às vezes, inapropriado. Então, a gente acaba abrindo uma conversa, tentando traduzir e incentivar que as pessoas usem o melhor da internet e tenham, ao mesmo tempo, tenham cuidados ou tenham alertas do que pode ou não deve fazer. Para pais também, a gente tem muita questão de os filhos, devo, não devo, qual seria o melhor caminho, o que fazer, né, com relação a controle parental, o que substitui a conversa, o que deve fazer, a ferramenta é importante, mas a conversa não pode ser substituída, enfim, a gente tem essa questão desse claro propósito de fazer essa conexão e trazer tudo isso e se propõe a trazer todas essas informações para as pessoas que estão na rede de forma mais fácil, acessível, mas principalmente tentar sempre ter esse respaldo de ser fontes confiáveis para esse tipo de informação para os nossos usuários, né, do portal. Né? Dentro da questão de segurança, né, a gente traz muito fala sobre crime virtual, matéria sobre comportamento seguro, parentalidade, como eu citei, a questão da proteção de dados, tecnologia, hacker. A gente fala também sobre a questão de Black Friday, eu tenho como não cair em armadilhas, como a questão de Pix também, a gente fala, segurança na era digital, seguro ou não comprar moedas, criptomoedas, Bitcoin, a gente está sempre com umas pautas muito próximas daquilo que tem sido buscado e está ativado, mas a gente sempre tenta trazer o lado de como isso pode ser bom, positivo ou negativo, o que fazer para que ele seja usado e seja benéfico para todo mundo, né? A gente, pegando um pouco da questão de comportamento, que é um dos pontos, né, a gente ter uma questão, ter ferramentas e ter espaços, né, sobre discussão, eles vão servir se a pessoa ter atitudes digitais positivas também. Então, a gente também traz a questão muito próxima, e a gente, até pegando e fazendo um paralelo desses últimos 2 anos com questão de pandemia, né, logo que a gente começou, quando começou o advento da questão da Covid-19 no Brasil, a gente foi um dos primeiros portais que começou a falar sobre questões que estavam muito próxima das pessoas, né? Por exemplo, a gente foi questão de saúde mental, a questão da como fazer mobility. As pessoas começaram, de um dia para o outro, todo mundo se trancou. E aí, nesse momento, a gente foi em muitas pautas de opções de lazer, né? Como fazer jogos online, como que estuda, como que a gente se comporta, porque a gente estava ali num momento que as pessoas estavam sendo bombardeadas de informação, que elas precisavam saber como que elas lidavam com aquilo, né, tentavam se manter normal dentro daquele contexto, e aí a gente foi explicar como que a gente faz para ter um namoro online, sendo ele na terceira idade ou não, como que a gente pode tentar manter equilíbrio, aplicativos que podem ajudar a gente a meditar, aplicativos que podem ser de leitura, aí a gente evolui até para a questão de, como que a gente faz para fazer uma assinatura digital, já que não tem cartório, a gente nem pensava nisso antes, né? Então, eu só posso assinar o documento digitalmente. Aplicativos de assinatura digital. Então, tudo isso dentro do Dialogando, a gente tenta ser um hub que facilita a vida das pessoas, né? E isso sendo em momentos específicos ou não. Então, a questão de pautas, a gente fez muita matéria sobre questões de mobility,
sobre como ter um ambiente saudável, como tentar manter o equilíbrio entre conciliar a vida com o digital, o home office também com filhos, como educar nesse momento, como ter aulas, como que tem aula homeschooling e aula, então, enfim, essas conversas foram bem importantes e a gente viu que ia ir de encontro com a expectativa das pessoas, né? E então a gente se propõe a ter conversas sobre N assuntos, sobre e informação, né? A gente fala de conversa, mas assim, informação que provoque conversas e que as pessoas consigam ter um ambiente, usar a rede da melhor forma possível, né? A gente também teve uma questão de se reinventar, então muito quando começou o Dialogando a gente fazia muita matéria, mas a gente vê que tudo isso vai mudando conforme, né, a gente depende do público, tem a questão que tem coisa que é muita novidade, então a gente foi expandindo, né, então desses 7 anos já que tem o portal, de 2015 para cá já são 7 anos que a gente trabalha com esse material, a gente fazia muita matéria escrita, mas a gente evoluiu para vídeo, depois a gente fez podcasts, né, que também a gente vê que tem bastante gente que consome esse tipo de informação, então a gente quer, na verdade, facilitar que as pessoas consigam acompanhar do que a gente está falando, e o último que a gente lançou, que agora tem conversa para tudo, que são webséries, que são séries pequenininhas, que a gente traz convidados especiais para falar de temas diversos, né, inclusive agora nesse mês a gente, comemorando o mês da Internet Segura dentro do portal, a gente vai falar sobre segurança em games, vai falar sobre a questão, de novo, de fake news, que é bem importante, é uma das matérias mais acessadas que a gente tem no portal, sobre que a gente lá atrás, antes das eleições de 2018, que teve essa questão do advento de muita questão social, a gente já tinha matéria falando sobre fake news, então é uma das matérias mais acessadas ainda no portal, que é fake news, como combater, enfim. A gente tem por exemplo, tem matérias que, muitas dúvidas, né, que as pessoas falam se deleta ou não deleta, como que eu me apago de uma rede social, como que eu deveria ou não fazer, também entra nessa questão de meio que um aconselhamento do que fazer, então a gente tem algumas matérias que não se propõem a isso, mas a gente tem muita interação com os usuários do portais que pedem dicas, que pedem conselhos, então a gente acaba fazendo um pouco essa questão, porque a gente tem um pouco de tudo, né, na verdade a gente conversa de muitas coisas que tem na rede, mas a ideia é que a gente consiga acessar uma das matérias acessada até por pessoas não só, embora ele tenha nascido com foco também em questões de criança e adolescente, mas namoro na terceira idade, como namorar no ambiente online, né, e algumas coisas que a gente consegue perceber que o nosso público também, ele se diversifica bastante. Né? Então, hoje a gente tem um resultado bem bacana, né? A gente tem mais de 700 matérias publicadas, a gente tem uma marca de mais de 5 milhões de acessos, né? Então, na verdade, a gente consegue ver que cada ano que passa, a gente tem números bem expressivos, né? São acessos orgânicos, ou seja, que as pessoas buscam e procuram a gente acredita muito que isso vem porque as pessoas realmente querem, né, estar nesse contexto, querem estar conectadas, então, quando a gente consegue trabalhar e trazer matérias relevantes que são de interesse das pessoas, mas que a gente consegue trazer alertas importantes, né? Então, a gente fica bem feliz porque cada vez mais a gente preza que a internet tenha esse espaço, né, de conversa para que ela seja saudável, para que ela seja positiva. Então, a gente se alimenta junto das propostas, né, das outras. A gente tem um propósito de trazer luz para as atividades, que são diversas atividades bacanas, porque a gente quer mais conversar e trabalhar em rede com todo mundo, né? Então, isso é muito... Acho que a gente acredita que muito do sucesso desse projeto, né, e da gente conseguir atingir e alcançar tanta gente, é que a gente traz um pouquinho de tudo, um mix, né, de informações, mas que elas vêm falar direto com o público final, que é todo mundo que acessa e que está na rede, né, no dia a dia. Aí, uma coisa que eu queria comentar com relação de segurança, só porque, né, a gente, falando de parcerias de segurança, que a Vivo, ela está fazendo agora uma parceria com o WhatsApp, né, dentro da questão de tecnologia, a gente dentro da Vivo tem os especialistas que a gente chama de gurus de tecnologia, e eles vão fazer uma campanha especial, vão ter ações especiais de vídeo, explicando como ter um WhatsApp mais seguro, como ter a questão de clonagem, evitar a questão de golpes, né, que isso infelizmente é uma coisa que acontece e que a gente ouve bastante comentar que alguém que caiu em algum golpe, né, no próprio WhatsApp.
e confirmações de 2 etapas, como ter checagens de fatores e ser mais efetivo. E outra questão que a gente investe também aqui é a questão da proteção digital. Então, também existem ferramentas digitais dentro da Vivo que se propõem a ter controle parental, ter um antivírus, ter um alerta, que também é bacana conhecer, porque a gente também está preocupado com o outro lado, de como a gente consegue ter ajudar os nossos clientes, no caso, a terem uma proteção melhor e uma segurança digital. E é isso. Eu apresentei, acho que eu não tenho tanto tempo, né? Não tentei ser rápido para não estender tanto, mas convido vocês a conhecerem um portal que chama dialogando.com, que é bem interessante. Obrigada pelo tempo e pelo espaço. Nós é que agradecemos, Marsuri, excelente apresentação. Excelente apresentação de todas aqui no painel, foi um painel realmente muito rico e infelizmente a gente já estourou assim todos os limites de tempo, extensões e tudo mais, então a gente não vai conseguir fazer a rodada de perguntas. O Carlos Afonso, o Demi, que vão fazer aqui a palestra seguinte, o painel seguinte, já estão esperando há um tempão. Tem bastante gente que já está entrando também para assistir a apresentação deles, não tem como. O pessoal da organização aqui me garantiu que vai fazer um apanhado de todas as questões que apareceram aí no chat do YouTube, vai passar para vocês terem ciência. Se tiver alguma condição de responder aí em algum canal off, mas se não, pelo menos para terem ciência das questões. Olha, eu vou fazer aqui um último comentário, não em relação ao painel, mas me deram essa oportunidade aqui, o microfone na mão, falando sobre segurança, e eu já falei que é uma grande honra estar aqui no evento, e assistindo a Kelly no painel anterior, ela vai falando de várias ações que o pessoal do NIC-BR faz, que o pessoal do CGI faz para promover a segurança, né? E eu sempre fui um espectador nisso, um usuário interessado como cidadão, interessado como usuário de internet, né, nessa questão. Mas aí nesse último ano a gente teve a oportunidade, a minha equipe teve a oportunidade de desenvolver também um projeto de conscientização sobre segurança, que é o Cidadão na Rede, alguns de vocês conhecem. São videozinhos curtos de 15 segundos, não só sobre segurança, sobre o uso da internet no geral. A gente quer educar melhor o usuário da internet para ele ter ciência de como a internet funciona, de como, criar uma senha melhor, de como se comportar de forma melhor na internet, sobre os riscos, sobre direitos e deveres que ele tem na internet e outras questões. Então, questões técnicas, questões comportamentais, direitos, deveres, questões de segurança. Várias equipes do NIC-BR acabam ajudando a gente com conteúdo, e a minha equipe, apesar de ser uma equipe técnica, uma equipe que tem um monte de engenheiros e analistas, a gente desenvolve os videozinhos, as animações, a gente compila isso porque é a questão de conseguir explicar o tema técnico para o usuário final. Enfim, fica aí a propaganda que eu não podia deixar de fazer aqui, o pessoal tendo entregado o microfone na minha mão, cidadãonarede.nic.br. Rodrigo, você vai fazer um comentário? Então, muito obrigado a todos, muito obrigado ao pessoal que também está nos acompanhando, fazendo os comentários, assistindo. Peço desculpas por não poder fazer a rodada de perguntas. Rodrigo. Obrigado, Moreiras. Realmente é uma pena, a gente todo ano sofre com essa falta de tempo, a gente promete que vai tentar ampliar ainda mais. Esse ano a gente tirou um painel da programação para ter mais tempo nos outros painéis, mas a gente sabe que o tema exige realmente mais espaço e a gente promete ampliar, talvez, para o próximo ano, o painel ainda maior. Mas agradecer muito a Natália Paiva, a Flávia, a Marília, a Blessing, a Marsuri e a Natália Neri também, que já teve que sair. E você, Antônio, por esse painel. Lembrando que está tudo registrado, o pessoal que chegou depois ou não conseguiu completar tudo. Todo o material continua disponível no site internetsegura.org.br. Lamento muito por a gente realmente não poder fazer as perguntas, mas já encaminhamos para as palestrantes.
e a gente convida vocês também a conhecerem mais as centrais de segurança das plataformas que aqui tiveram, né? A Marsuri terminou apresentando o Dialogando, mas cada plataforma aqui presente tem as suas centrais de segurança, e eu sou testemunha de que estão melhorando, as letras aumentaram de tamanho, cada vez mais a gente tem vídeos didáticos, e são espaços importantes que a gente às vezes ignora, das plataformas também comunicando as suas políticas, as suas ferramentas, como vocês viram aqui. Então, não deixem de visitar as centrais de segurança e conhecer mais e mandar suas dúvidas também quando tiver sobre como usar melhor as plataformas. Então, muito obrigado, Moreiras, e queria já, sem intervalo desta vez, dar seguimento para a nossa última conferência do dia, a Conferência Magna, que teremos a honra de ter a presença do Carlos Afonso, uma das figuras importantíssimas na história da internet no Brasil, importantíssima para toda a história da governança da internet no Brasil também. E para fazer essa conversa com a Conferência Magna do professor Carlos Afonso, que é diretor executivo do Instituto NUPEF, eu convido outra pessoa muito especial que esteve com a gente na abertura e é uma pessoa chave para a existência do Dia da Internet Segura, como a gente tem nessa 14ª edição no Brasil, que é o professor Demi Guetio, presidente do NIC-BR, conselheiro notório saber do CGI.br, como já apresentado na abertura, uma das pessoas, talvez a pessoa mais importante que fez possível a internet no Brasil, como a gente conhece hoje. Então, professor Demi, uma honra enorme de novo tê-lo, não apenas na abertura, mas agora também para comentar e mediar essa Conferência Magna, para fechar a nossa jornada de hoje com toda a qualidade e excelência que a gente pode ter com as suas palavras, professor Demi. Bom, puxa vida, muito obrigado. Rodrigo, estamos aqui entrando na última fase desse belíssimo dia que tivemos pela frente. A primeira observação que eu faria é o seguinte: acho que foi mais ou menos estratégica a distribuição, porque nós temos um jeito de chegar na idade média certa, de uns 40 e poucos anos aí para o palestrante, foi juntar eu e o CA no final, daí fica uma idade média adequada, porque de alguma forma estamos um pouco fora da curva. Então vamos lá. Eu acho que o espectro de preocupações em relação à internet segura é extremamente amplo. Começa, evidentemente, com letramento digital, culturamento, etc. e tal, mas passa por aspectos técnicos. Nós temos, como vocês sabem, vários documentos que se destinam a crianças, ou adolescentes, ou a adultos que vão transacionar na internet, comprar e vender, e trocar informações. Vimos hoje uma coleção enorme de palestras extremamente úteis de como essas pessoas têm que se defender de problemas, mas também como as pessoas têm que se prevenir para que os problemas não aconteçam. E nós temos agora a sorte e a alegria de ter nesse painel final o Carlos Afonso, que é um jovem internauta e participou um pouquinho no começo da internet, naquela época do IBASE, participou um pouquinho na criação do CGI. Em suma, ele tem uma historinha nessa região da internet. E eu diria que uma outra notícia importante, que todos já devem saber, mas o Carlos Afonso e a Eliane completam um quinteto que está no Internet Hall of Fame, foram trazidos para o Hall of Fame agora, nesse ano passado, na verdade, depois de um longo debate, tem uma porção de candidatos, e nessa filtragem geral o Brasil emplacou 2, né, o CA e a Eliane, e com isso temos 5, o que é ótimo para um país do tamanho do Brasil. Estamos bem nessa área. Então, o CA traz uma bagagem gigantesca, como vocês sabem, nessa caminhada pela internet, que passa por segurança do ponto de vista técnico. Ele é um sujeito que trabalhou também em casa de máquinas na internet, para o terceiro setor, fazendo ligações que eram via discada, via correio eletrônico, via discada, tudo que vocês conhecem da mitologia da internet, e que agora, evidentemente, se perde no passado, mas que continua ativo em seus princípios. Acho que os princípios, que é uma coisa que também divido com ele o trabalho enorme para fazer o decálogo do CGI. Esse decálogo marcou princípios que a gente tem que defender até onde pudermos e constantemente. Então eu chamo o CA para que possa nos dar aí. O tema da palestra são 3 linhas, mas podem ser 3, 5, 2 linhas importantes que devem ser defendidas e que nos garantam um mínimo de segurança para que esse dia da internet segura, de fato, redunde em melhoria para todos nós. Então, sem aborrecê-los mais com palavras inúteis, eu vou chamar o Carlos Afonso, que nos brindará com comentários sobre a área, e depois, evidentemente, se tivermos tempo, faremos algumas perguntas. Céa, por favor, a bola está com você.
Obrigado, Demi. Conseguem me ouvir? Sim? Alô? Conseguem me ouvir? Perfeitamente. Sim, perfeitamente. Obrigado. Ok. Então, vamos com a primeira coisa é agradecer a introdução do Demi e dizer que foi uma aventura espetacular acompanhar, não consegui acompanhar tudo, mas acompanhar todos esses relatos nesse evento de hoje, começando lá com a doutora Ito, infelizmente não consegui pegar do comecinho com a apresentação do Tavares, mas peguei uma boa parte desde a doutora Ito até essas apresentações finais, antes desse nosso painel de encerramento, e foi muito bom. Eu imagino que uma espécie de síntese do que foi dito, do que foi apresentado, as práticas que foram descritas nessas apresentações, seria precioso, né? Então, eu queria começar dizendo... Eu vou tentar fazer uma espécie de resenha focando em 3 aspectos, ou desafios da chamada Internet Segura, como o Demi disse, e começando por lembrar que a humanidade desenvolveu uma imensa variedade de formas de comunicação supostamente segura, pelo menos desde que grupos em conflito utilizavam aqueles métodos de esconder texto, hoje conhecido como esteganografia, né, para trocar mensagens em segredo. E há um caso célebre descrito pelo Heródoto, um jovem do ano 40 a.C., né, que contou uma história dos anos 480 antes de Cristo, em que uma mensagem de um espião grego na Pérsia era escrita na cabeça raspada de um mensageiro. Aguardava-se pacientemente que o cabelo do dito agente crescesse e, evidentemente, o agente não poderia ser careca, né? Para então viajar à Grécia, onde, raspada a cabeça, era revelada a mensagem. Os tempos eram outros e o timing também. Enquanto uma troca de mensagens secretas levava, às vezes, semanas, hoje vivemos na comunicação em milissegundos, né? Então, essa velocidade de comunicação da atual sociedade humana em rede traz as maravilhas da informação quase instantânea e os percalços da mesma rapidez com que essas tecnologias podem também ser utilizadas para mutilar, utilizar indevidamente ou destruir essa mesma informação. Há vários elementos muito relevantes para entendermos os riscos atuais para a comunicação segura e as formas de mitigar esses riscos. Esses elementos vão da regulação impositiva, leis, decretos, né, ou acordos não necessariamente vinculativos, como as normas consensuadas em melhores práticas, ou em padrões, sem o uso dos quais a comunicação não funciona, né? Toda aquela penca de RFCs que, na prática, são a base do desenvolvimento e da operação da nossa internet. A utilidade da regulação depende da capacidade de agentes de efetivar ou enforce, como dizem os gringos, essas leis e acordos comuns em todas as camadas da internet. Considerando de modo amplo a noção de internet segura como sendo um espaço de comunicação em que os agentes que nela interagem obtêm os resultados esperados, né? Não consegui fazer uma descrição mais genérica do que essa sobre o que seria a internet segura. Chegamos à questão: segurança para quê ou para quem? E vou ser bem claro aqui: um pedófilo quer segurança para exercer a sua perversão na rede, né? Do mesmo modo que qualquer pessoa quer segurança para a sua interação ou presença na rede. Então, precisamos delimitar a noção de internet segura aqui, né? E a delimitação é pelos parâmetros éticos, morais e legais sobre os quais ocorre a interação humana, seja na internet ou, em geral, na nossa vida, né? Na nossa vida em sociedade. Nessa delimitação, eu destaco 3 componentes interrelacionados que podem colocar em xeque a internet segura, né?
que eu vou tratar de três rapidamente. A segurança dos dados no uso das plataformas de redes sociais, a segurança contra, a segurança, cadê o 2? Está aqui. Segurança dos dispositivos contra ataques e a segurança contra a desinformação, que é uma noção mais ampla do que fake news, né? Então, começando pelo primeiro componente, que seria a segurança dos dados no uso das plataformas de redes sociais, vou tentar ser o mais rápido possível, uma pena que o tempo é curto, né? Esse é um desafio que agravou-se muito com a evolução das plataformas sociais, controladas por um pequeno grupo de empresas de alcance mundial, pequeno no número de empresas, gigantesco no poder econômico, etc. Sob cujos aplicativos, bilhões de pessoas interagem, recebendo e entregando informações, né? O negócio dessas empresas é o uso da presença do usuário na rede para extrair perfis de navegação e informações pessoais, né? O insumo essencial de um mercado que monetiza esses dados. São serviços de livre entrada e custo zero para o usuário, o serviço em si, não estou falando do custo da conexão à internet, financiados por terceiros com base no acesso a preferências desses usuários no modo em que usam esses serviços, né? Uma circularidade que ninguém imaginava tornar-se um negócio trilionário, obedecendo a algo como uma lei dos grandes números, né? Um pequeno conjunto dominante desses serviços, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, Telegram, YouTube, TikTok, etc., com centenas de milhões ou mesmo bilhões de usuários, eventualmente visualizando anúncios em suas telas, e em uma pequena porcentagem, que significa centenas de milhões de cliques a cada segundo, eventualmente visitando a oferta de um anúncio e gerando uma porcentagem para o dito, entre aspas, serviço gratuito. Nesse processo, esses serviços acumulam dados dos perfis de navegação dos usuários, um produto à venda para que outros agentes ou para o próprio serviço, que direciona anúncios ou mensagens a cada usuário conforme seu comportamento, traduzido em interesses pessoais online. Interesses esses que fazem parte de uma base de dados acumulada por esses serviços. Ainda mais, no trajeto entre o dispositivo do usuário e qualquer serviço da internet, o trajeto eletrônico, né? Seu tráfego pode ser interceptado por provedores para acumular e lucrar com perfis da navegação ou metadados. As consequências da gratuidade no acesso a serviços nessas plataformas são resumidas neste recentemente alterado termo de serviços do YouTube. E eu leio aqui. O YouTube tem o direito de monetizar todos os conteúdos na plataforma e os anúncios podem aparecer em vídeos de canais que não estão no programa de parcerias do YouTube. Ou seja, o usuário comum, o pobre mortal que entra no YouTube, vai ver obrigatoriamente anúncios e o YouTube pode fazer isso. E está no seu termo de serviço. O segundo ponto é a segurança dos dispositivos contra ataques. E essa aqui é uma das coisas mais sérias, cabeludas, que nós temos que enfrentar. E é uma guerra em que toda a rede de segurança que a gente dispõe, os CERTs, os CSIRTs, os sistemas de alerta, etc., infelizmente, ainda estão perdendo a batalha, né? A internet, desde os seus primórdios, tem incidentes de segurança. O primeiro vírus, o Creeper, totalmente inofensivo pelos padrões de hoje, foi criado em 1971 na ARPANET. Em 1974, surgiu o Rabbit. Em 1975, o primeiro cavalo de Troia, chamado Animal. Talvez daí venha a expressão cavalo de Troia. Ou porque era um cavalo de Troia, chamaram de Animal. Não sei aí o que levou ao quê. Depois veio o Brain, criado por vendedores de software paquistaneses que queriam impedir o uso de software pirata. E foi o primeiro vírus a afetar o setor de boot dos discos, de inicialização. Isso em 86. O primeiro centro
de resposta a incidentes de segurança, que deu origem à rede mundial de centenas do que é conhecido como CERTs e CSIRTs, né? Foi criado em novembro de 88, após o incidente conhecido como verme da internet, o verme de Morris, que derrubou grande parte da internet na época, em 1988, né? E deixou clara a necessidade de esforços mais coordenados para responder a incidentes de segurança. A internet amadureceu, possibilitou o desenvolvimento de uma diversidade inacreditável de serviços, tornou-se mundial e quase onipresente na vida das pessoas, e com isso evoluíram as formas de uso indevido. Uma das vertentes mais graves é o conjunto de técnicas de ataque para sequestro de dados, que passou a um novo patamar com o famoso vírus WannaCry. Esse vírus espalhou-se por mais de 250 mil computadores em mais de 150 países em 2017, configurando-se até hoje como o mais amplo ataque de sequestro de dados, conhecido como ransomware. Esse ataque derrubou redes como a do NHS, o SUS da Inglaterra, né, o Serviço Público de Saúde do Reino Unido, a Telefônica de Espanha, o Serviço de Entregas FedEx, a ferrovia alemã Deutsche Bahn e a empresa aérea Latam. Esses ataques exploram principalmente vulneráveis no sistema operacional mais usado, o Windows. Não porque outros sejam invulneráveis, mas porque o Windows é o que tem maior presença, obviamente. No caso da NHS, uma das falhas foi a falta de atualização dos terminais Windows na rede, o que leva à questão importantíssima da responsabilidade dos usuários, sejam operadores de rede ou usuários finais, na segurança da internet. Nós temos que fazer a nossa parte como usuário, por procurar saber quais são os riscos de segurança, né? Não basta ficar aguardando que os CERTs e CSIRTs da vida resolvam nossos problemas. A escala atual das operações de sequestro de dados é de um negócio internacional bilionário que dá grande poder adicional às quadrilhas para aprofundarem as técnicas e o alcance de seus ataques, enquanto as redes de resposta a incidentes tentam correr atrás com pouco o que comemorar até hoje, infelizmente. Nesse cenário, há que acrescentar as empresas produtoras de sistemas de espionagem, muitas vezes apoiadas por seus governos, como no caso da NSO de Israel ou a Hacking Team da Itália, que vendem esses sistemas a governos ou grupos para espionar adversários políticos, né? Nós sabemos o que fazem essas empresas e as consequências que a gente vê no noticiário. No caso da NSO, o ente, entre aspas, regulador dos critérios de venda dos produtos é o próprio governo de Israel, apesar da empresa ser privada. Então, esses critérios são os critérios, por exemplo, dos serviços de inteligência de Israel, né? O software da Hacking Team foi alegadamente, que é da Itália, foi alegadamente utilizado pelo governo da Arábia Saudita para espionar o jornalista Adnan Khashoggi, que foi assassinado nas dependências da embaixada desse país na Turquia em outubro de 2018. O chefe de governo da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, detinha ações da Hacking Team na época do assassinato. Precisa dizer mais alguma coisa, né? Vamos para o ponto 3 e, finalmente, porque já tomei tempo demais de vocês. Segurança contra a desinformação. Essa é uma coisa ardida, e aqui eu vou citar de novo o YouTube, com todo respeito. Todos os outros têm seus problemas também. Isso se trata da exploração da vulnerabilidade de usuários a informações falsas ou desinformação como uma ampla gama de objetivos, né? Um exemplo de uma desinformação, não se trata de informação falsa, é, por exemplo, uma grande empresa de mídia que faz uma pesquisa de amostragem eleitoral e de 5 candidatos que podem concorrer, coloca só 4, porque não interessa à empresa divulgar o nome do quinto, né? Isso é uma forma de desinformar, né? E há milhares de outras formas que são
rotineiramente praticadas pelas grandes empresas de mídia, como nós sabemos. Um pesquisador brasileiro, o Guilherme Felice, um excelente pesquisador, faz uma cuidadosa análise da inserção do uso do YouTube no contexto das redes sociais dominantes. Visitado ocasionalmente ou regularmente, ou praticamente, todos os usuários da internet no Brasil, o YouTube tem servido, sobretudo, como uma base de disseminação de mídia por parte de grupos culturais ou políticos que usam o YouTube como fonte de apoio para impulsar mídia em outras redes sociais, como WhatsApp, Telegram e outras. Impulsar ou impulsionar. Aqui o meu português talvez tenha falhado. Movimentos maciços recentes de apagamento de vídeos por parte de usuários envolvidos com grupos políticos de extrema-direita, em consequência de ações legais ou regulatórias, e por iniciativa do próprio YouTube, ou dos próprios detentores desses vídeos, permitem constatar a importância do YouTube como repositório de conteúdo desses grupos disseminadores de desinformação ou informação falsa. Ou seja, são mecanismos usados por grupos, né, para disseminar informações segundo os seus critérios, que podem servir para desinformar ou realmente ser informações falsas, e usando esses enormes mecanismos com amplo espectro de atuação e alcance, como são os YouTubes, os Instagram, os WhatsApp, etc. da vida. Esse é o que eu queria dizer sobre a segurança contra a desinformação. E, por fim, pese ao incansável trabalho da valorosa rede de segurança, o CERT, CCCIRT, etc. da vida, temos aqui no Brasil o CERT-BR, mantido pelo NIC-BR, temos o CAIS da RNP, que é o CERT que coordena dezenas de grupos de segurança, o CAIS da RNP coordena mais de 15 grupos dentro do ambiente acadêmico, né? Então, apesar do incansável trabalho e do alcance dessa rede de segurança, só a Comunidade Europeia tem mais de 640 CCIRTs registrados. Infelizmente, o jogo ainda não virou a nosso favor, vamos dizer. Nós, os que não somos os que querem fazer o uso inadequado da rede, que não querem desinformar, que não querem divulgar fake news e não querem receber desinformação nem fake news. Né? Em conclusão, eu gostaria de citar uma coisa que não está em nenhum desses pontos diretamente, mas que não podemos deixar de esquecer, porque isso é parte da rede hoje, e que criou uma nova vertente de trabalho e emprego no mundo, né? Que é o universo de serviços em que estão os aplicativos e serviços, mobilidade, alimentação, os Ubers e iFoods, etc. da vida, que usufruem do trabalho de pessoas sem nenhum seguro ou obrigação trabalhista, criando uma legião de novos superexplorados da sociedade digitalizada. Esse é outro ponto que também tem que ver com o tema da segurança da rede. É isso que eu queria dizer, gente, já falei demais, eu não sou de falar demais, o Diego sabe disso, então fico à disposição de vocês. Obrigado. Obrigado, Ceará. Vou fazer uns comentários transversais aí, para você poder depois voltar aí ao tema aí. Eu tenho alguns dilemas pessoais que eu não consigo resolver nessa história. Por exemplo, eu acho que a gente usa a palavra internet de uma forma muito vaga. Quer dizer, o que realmente é a internet? Né? A internet é uma estrutura composta de milhares de redes autônomas que se interconectam voluntariamente e que geram um tapete, não, uma colcha de retalhos em cima do mundo pelo qual a gente consegue andar. Né? O Brasil, nesse ponto, aliás, está muito bom. O Brasil é o segundo país no mundo que tem mais sistemas autônomos conectados, saiu numa pesquisa recente. Então, nesse aspecto, nós estamos bem. E quando a gente fala aqui que precisamos controlar ou não controlar, o que é neutralidade, o que não é e tudo mais, nós precisamos ter uma taxonomia que ainda não foi definida e acho que nem pensamos direito nisso. Quer dizer, quando você fala, por exemplo, eletricidade. Eletricidade é uma estrutura que alimenta uma porção de coisas, mas quando você fala uma batedeira, ela é uma eletricidade, não, ela é um aplicativo que usa eletricidade. Então, se você fala que precisamos regular a eletricidade, talvez você está querendo dizer que precisamos regular o uso de serra elétrica para não serrar árvores à toa, mas talvez não esteja querendo dizer que precisa regular a eletricidade em si.
Claro que ele também tem que ter algum tipo de controle, porque tem que estar disseminado adequadamente. Então, o que o CA falou, que é muito importante, eu colocaria uns tons em cima disso, que é o seguinte: seria muito interessante que a gente primeiro dedicasse um tempo para separar as águas, por exemplo, o que significa uma internet única e universal? Significa que o caminho existe para todos os lugares. Eu acho que as construções sobre a internet são fundamentais e nos ajudam em N coisas e tudo mais, mas são construções sobre. Você pode ter construções em cima da eletricidade que são extremamente úteis, outras podem não ser tão úteis, outras podem ter intenção maliciosa ou não maliciosa, mas são construções sobre. Então, eu acho que quando a gente fala a internet é um ambiente que deve ser mantido neutro, eu acho que deve ser mantido neutro. Isso significa que todas as construções sobre ela devem ser mantidas absolutamente intocadas? Talvez não, porque as construções são montagens sobre aquilo e podem ter intenção específica. Então, eu só colocaria esse adendo complicador a mais, porque a gente usa muito a palavra internet em toda essa situação. A internet tem que ser aberta, a internet tem que ser livre, a internet tem que ser neutra, coisa que todos nós concordamos, eu pessoalmente concordo enfaticamente, mas precisa tomar cuidado com o que você quer dizer quando você fala internet. Outra armadilha perigosa é quando você fala a palavra intermediários, né? Intermediários também precisa de uma taxonomia adequada. O que são intermediários, né? Quando eu recebia cartas do correio tradicional, eu tenho certeza que o carteiro não abria para ler o que tinha lá dentro e me entregava a carta podia ser uma mentira, podia ser uma notícia péssima, uma notícia ótima, podia ser uma fraude, mas o carteiro tinha a função de entregar a carta. Esse é um tipo de intermediário, como a telefonia. Se alguém me liga e me xinga, certamente a telefonia só fez o seu papel de comunicador entre as pontas. Agora, isso é diferente de você botar um pôster no meio da praça falando mentiras de alguém. Isso não é o intermediário normal. Então, aquele pôster no meio da praça é um intermediário de outra categoria, não igual ao do carteiro. Isso também nunca foi devidamente dividido e classificado. Então, aproveitando aí as provocações do CA, eu acho que uma coisa que nós podíamos nos debruçar, como dizem os que gostam de usar a palavra, no tema, é tentar organizar uma taxonomia, uma classificação que permitisse tratar os desiguais de forma desigual. Porque senão nós sempre caímos em esparrelas, sempre caímos em armadilhas e fica difícil chegar a um ponto. Agora, se você tem algum comentário a fazer sobre isso, por favor, fique à vontade, porque senão estamos indo na direção, eu acho, de passar de novo para o Rodrigo para encerrar o painel. Você tem algum comentário a respeito? Peraí. Oi, está ouvindo? Deu uma travada aqui. Estamos ouvindo perfeitamente. Olha, Demi, você está muito certo. Nós estamos falando de um ambiente muito complexo, em várias camadas, com várias oportunidades de diferentes tipos de serviços e com relacionamento entre o usuário e o prestador de uma diversidade espantosa, né? Então, é muito difícil você uniformizar isso, englobar isso em um conjunto de recomendações ou leis. Mas uma coisa que eu acho importante é que há, ainda assim, conjuntos de princípios fundamentais que continuam válidos. Eu, por exemplo, hoje, eu tive a honra de participar, como o DEME, da elaboração dos 10 princípios de governança e uso da internet, elaborados pelo CGIBR, em 2008, né? Eu acho que eles continuam válidos. Eu não mexeria neles, apesar de toda essa complexidade nova da internet. Agora, a partir deles, o que nós podemos construir para refinar isso? Não alterar, não apontar em outra direção, mas refinar esses 10 princípios, né? Eu acho que nós temos a base para isso. É isso. Muito bem. Eu sinceramente, para mim é um lenitivo ouvir o CA falar, porque a gente está alinhado em várias coisas e defende os mesmos princípios desde o começo. E eu colocaria esse caveat, esse alerta, para que a gente não colocasse todos os sacos no mesmo gato, como bem falou o CA, tem várias camadas, várias coisas têm que ser tratadas diferentemente e certamente a infraestrutura tem que ser protegida, senão não construiremos nada em cima disso. A gente constrói porque a infraestrutura é sólida, se você não tem estrutura sólida, você não consegue fazer nada. Cada construção tem seu mérito, seu problema, seu demérito, tem que ser tratada de alguma certa forma, mas a estrutura em si tem que ser protegida. Eu acho que foi um longo dia com um monte de debates,
essa iniciativa do Dia da Internet Segura é extremamente importante, até pelas múltiplas facetas que tem, desde a parte técnica, desde como você protege seu dispositivo, a parte comportamental, como você não se expõe aos riscos, a parte de confiança, você precisa saber com quem está falando, porque você está tratando com o seu banco, você tem uma certa intimidade, você está tratando com alguém que não é conhecido seu, a intimidade é outra. Então, todas essas facetas diferentes do nosso convívio na internet devem ser levadas em conta, e esse Dia da Internet Segura ataca todos esses pontos, incluindo cultura, incluindo como você ensina as novas gerações a funcionarem. E eu terminaria só dizendo um comentário antigo que eu já fiz mais de uma vez aí, numa pesquisa do CETIC que deu online dos tempos atrás, quando perguntaram. A Kids Online pergunta sempre aos pais e aos filhos a mesma coisa, para fazer uma comparação de respostas. E quando perguntaram, você acha a internet um ambiente que tem riscos? Fizeram essa pergunta aos pais e fizeram essa pergunta aos filhos. E aí, quando foram computar os resultados, notaram, para espanto, pelo menos para meu espanto, que os filhos diziam que tinha riscos na internet em proporção maior que os pais. Então, isso vê que talvez a nova geração vem um pouco mais de firmware embutido, um pouco mais de alerta embutido de que existem riscos na internet, e nós, digamos, os que não somos nativos digitais, confiávamos um pouco mais na boa-fé em geral. Então, isso é um bom indicador, significa que as pessoas vêm mais alertas para o problema, provavelmente serão menos vítimas do que acontece hoje na internet, e pelo menos a gente tem aí uma perspectiva que lida desse jeito, seria otimista para a rede e para a comunidade como um todo. E aí eu repasso, então, ao Rodrigo, mais uma vez agradecendo aí o convite para participar disso. Eu achei que foi um dia muito ativo, muito útil, e teremos, espero eu, mais desse tipo, bastantes mais aí. Obrigado. Demi, posso falar mais uma coisinha? Pode, sem dúvida. Primeiro, eu quero agradecer por essa volta de contato com essa turminha boa do SaferNet, pessoal muito brilhante, muito comprometido, e que é uma beleza poder trabalhar juntos com esse pessoal, uma coisa fantástica. Em segundo lugar, eu queria cumprimentar o Demi e todos os outros porcos pela vitória de hoje de 2-0. Muito bem, muito bem. E espero que consiga repetir a vitória na final. É isso. Muito obrigado a todas e todas, e muito obrigado pela oportunidade. Rodrigo. Excelente, professor Carlos Afonso, professor Demi, uma honra enorme ouvir essas palavras. Temos aí vocês como referência, né, de não só na história, mas no presente da governança da internet, para a gente ter o Brasil seguindo como um país referência também no que é o aspecto dos múltiplos setores unidos. O Dia da Internet Segura é muito essa mesma perspectiva, né, a união dos múltiplos setores, com as suas contribuições. Então, excelentes reflexões, todas registradas aí nessa 14ª edição, somando-se a todas as outras. Desejamos vida longa ao dia também, professor Demi, dessa parceria, essa correalização. Resumo aqui alguns dados, né? Foram debates incríveis, não teria capacidade de resumir a diversidade de temas e conteúdos, mas alguns números mais objetivos, né? A gente teve uma jornada longa, né? Mais de 8 horas de transmissão e de debates, com 32 convidados, sendo 20 mulheres. A gente teve majoritariamente mulheres brilhantes, com altos postos de comando representadas aqui, com a diversidade regional, diversidade de países, diversidade étnica. Isso é muito importante, especialmente para nós no SaferNet Brasil. 4 continentes participaram aqui, 7 países diferentes, trazendo suas experiências nesse evento que é bastante global, mas aqui no Brasil também temos a oportunidade de trazer um pouco dessa experiência plural e compartilhada com tantos países, né? Foram também aqui registrados mais de 35 eventos, professor Demi, descentralizados, que acontecem espalhados pelo Brasil. Mais de 13 estados diferentes estão mobilizados aí, continuam se mobilizando, porque, como comentei em outro painel, segue aberto para quem está ao vivo, mesmo para quem vai assistir isso, e ainda é mês de fevereiro, você pode cadastrar sua própria atividade, mobilizando a sua instituição, seja de forma remota, seja presencial numa escola, num projeto social, ou mesmo numa companhia, numa empresa, um pequeno provedor, uma startup, seja qual for o seu setor de atuação.
parar e pensar o que vocês, com as suas condições, podem fazer para tornar também a internet mais segura e mais positiva no âmbito das suas atribuições, nas suas instituições, porque esse é um desafio compartilhado, né? Tivemos os jovens brilhantes participando, na verdade, há 4 dias participando de espaços, não só de escuta, mas espaços de construção, pensando o futuro da cidadania digital. Os jovens do programa Cidadão Digital, que a Cefranet desenvolve com o apoio da Meta, e que também teve o apoio do NIC e do GBR para acontecer agora, estão aí ainda com a gente ao vivo acompanhando, trazendo suas contribuições e relatando para levar isso para os seus estados. São 20 estados diferentes que esses jovens representam e são jovens líderes que impactam suas comunidades. E para encerrar, eu queria lembrar também, professor Demi, uma trajetória muito menor, mas lembro que logo que entrei na governança da internet, ouvindo o professor Carlos, o professor Demi, os colegas do CGI e do NIC, eu lembro que uma das primeiras ações que a gente fez, né, o Thiago Tavares, que me apresentou as ações que vocês já fazem há tanto tempo, a gente traduziu, o Thiago Tavares se lembra, os decálogos, né, dos 10 princípios de governança da internet para uma linguagem jovem, para crianças brincarem com joguinhos de memória, para ir gradativamente se apropriando com outra linguagem, de outra forma, dessa complexidade que o decálogo traz. Mas acho que essa é parte da missão, né, professor Demi? É fazer o decálogo ser tão simples, tão evidente e tão habitual que qualquer criança que use a internet ou qualquer dispositivo digital conectado às redes possa ter esses princípios em seus comportamentos, né? Então, a gente segue nessa missão, é uma missão árdua, ousada, mas que continuaremos traduzindo nas várias linguagens possíveis o decálogo e seus princípios para que a gente tenha no Brasil esse ambiente positivo. Então, terminaremos as mobilizações da semana com a iluminação do Cristo Redentor, que já pelo 4º ano consecutivo é parceiro da iniciativa também. Então, para quem estiver no Rio de Janeiro, poderá ver ao vivo, se o tempo permitir, dia 10 agora, nesta quinta-feira, a iluminação do Cristo Redentor nas cores do Dia da Internet Segura, marcando aí o encerramento das atividades da semana, mas que, na verdade, continuamos mobilizados durante o mês. Então, acho que com essas palavras eu queria encerrar, agradecer novamente muitos parceiros, ao próprio NIC BR, todo o time de eventos especialmente, né, que faz um trabalho brilhante, dezenas de pessoas trabalhando para que isso pudesse acontecer, o nosso time da Cefranet, especialmente Guilherme, meu colega, que coordenou as ações com os jovens, nosso time de comunicação também, que fez um trabalho muito bacana, mobilizando a imprensa, que sempre cobre e participa do evento, e os jovens e as jovens que participaram também, e as empresas que tornaram possível também esse apoio, com o exemplo da Meta, do Google, do YouTube, TikTok, mas também Twitter, Vivo, e todos os apoiadores institucionais, como o Ministério Público Federal, Unicef, Instituto, outros tantos que fazem parte, e que vocês podem conferir no nosso site. Então, declaramos aqui encerrada essa edição, e agradecer, em nome do meu colega Thiago Tavares, da Cefranet, presidente e fundador, que tornou tudo isso possível também lá atrás, na primeira ocasião, em 2009. Então, tenhamos todos uma boa semana, agradecemos de coração e que venha o próximo Dia da Internet Segura no ano que vem, para a gente amplificar ainda mais essa agenda. Então, uma boa semana, obrigado a todas e a todos.